personalidade que ele tem, da imprevisibilidade, da dificuldade de controlá-lo, e a FIFA parece ter uma necessidade incrível de querer controlar algo que só é o sucesso que é por ele ser algo incontrolável. Usando aquela expressão do Nietzsche, o futebol é humano, demasiado Perfeito. humano. Né? E como dizia Nelson Rodrigues, ele é mais do que uma metáfora da vida, né? Ele é uma expressão dos dramas, da alegria, de tudo que é humano. O Nelson Rodrigues, ele dizia que é um absurdo que alguém só enxergue ali o jogo, a bola, os jogadores. Aquilo é uma expressão do drama humano, da alegria humana, das frustrações, das conquistas, né? E por ser muito simples, como ele podia ser praticado com as mesmas regras em qualquer lugar do mundo, né? Ele se tornou o esporte mais popular da Terra. E de fato, estão enchendo de regrinhas, de intervenções. Mesmo essa história dos 5 segundos para tiro de meta, há situações e situações. Muitas vezes, e mais, Fernando, 1 minuto fora do jogo. Isso foi o goleiro. Sim. Isso foi o goleiro. Aí você tem, não é algo específico. O goleiro, o jogo não vai continuar. O goleiro tem que ser atendido. Você não pode continuar o jogo sem goleiro. Então, e já há uma tendência aos goleiros caírem quando o time está ganhando. O cara faz uma defesa e diz que está com uma dor no braço, como é que o árbitro vai dizer que não está? Né? Mas, de fato, é muita intervenção. Olha, mesmo um esporte que, por natureza, ele é tecnológico, ele exige um regramento muito rígido, que é a Fórmula 1, a Fórmula 1 está sendo atacada pela FIA com mudanças e mais mudanças e mais mudanças. Os pilotos estão reclamando, como é que pode esse motor que me obriga a tirar o pé, porque senão ele vai ficar sem energia suficiente, porque é um carro híbrido e tal. E mudaram uma série de coisas, né? Dificultando treinos, dificultando o desenvolvimento tecnológico, quando a Fórmula 1 sempre foi o berço da tecnologia que chegava às ruas. Né? Então, isso é muito ruim. No futebol, isso é devastador. Devastador. Essa interferência excessiva, essa burocratização do jogo e esse abismo que se abriu entre o futebol profissional e o futebol jogado por milhões no mundo inteiro, nas ruas, nos campos, na praia. Então tudo isso é muito ruim. Zaidan, mestre Zaidan, você é mais do que mestre, espetacular. Aqui, seu Edu Pinheiro Campinas. Desculpa de cortá-lo aí, porque hoje vamos transmitir aí Novo Horizontino e Corinthians, 20h30 começando. Quem narra é o amigo Batista e nós vamos fazer concentração aqui a partir de agora. Concentração Campinas. Daqui a pouco tem todo o nosso timaço aqui para mais uma grande jornada esportiva. Zaidan do céu, o que é isso, mestre? Muito bem pronunciado, explicado e proferido por Vossa Excelência, né? Muita mudança, tá perdendo a essência, né? O VAR, regras, chegando de Copa. Não, vamos testar aqui um chip na bola. Agora começou aí a tecnologia do juiz, né? O árbitro já carrega no rosto assim uma câmera do lado. Ih, vai ter muita novidade, hein? Mudança, mas que mudança, quer mexer no impedimento e tal. Vai tirando aquele terrão que nós estamos acostumados. A essência do Mané Garrincha, do garoto feito na periferia. Se bem que nem temos mais espaço para isso, né? É tudo laboratório hoje, é tudo escolinha. E vai virando tudo aquele processo rural, né? Aquele primata. Estamos voltando para a essência primata do futebol e não a essência arte. Mas, meus amigos, é o seguinte, concentração Bandeirantes, aqui na técnica, comando de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alain Zanelato. Rapaziada, boa tarde, Elton, Alain, Luquinha, sensacional. Ó, é o seguinte, eu vou começar com a ponte, o Pedro Piscinato, depois o Breno Beretta, informações do Guarani. Eu vou tentar, sabe com quem? Não sei se ele tá dormindo ou não. Eu falei com ele faz 1 hora, mais ou menos, hein? Ele tava assim... Diria o amigo Batista, macambúzio. Ele está assim meio... não sei, sonolento. Muito sentimental. Temperamental.
Graças ao meu amigo Choquito. Alô, Choquito, um abraço pra você, um grande amigo. Tempo de Jovem Pan, São Paulo. O Choquito, quantos anos, cara, trabalhou na Jovem Pan e sempre morando em Campinas, né? Técnico, um grande técnico, todo dia, São Paulo, Campinas, Campinas, São Paulo. E me ajudou, eu vou falar com o Milton Neves, Mirtão Neves. Vou falar com ele, hein? Eu vou ligar. E vou fazer do meu Viva Voz aqui, que eu tenho um problema técnico que me impede de colocá-lo no ar, mas eu faço pelo Viva Voz aqui, tá bom? Pedro Piscinato, informações da Ponte. Alô, alô, Pedrão! Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande abraço para você, boa noite também para todos os amigos ouvintes que estão ligados aqui no Concentração. Daqui a pouco tem a primeira semifinal do Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Corinthians, mas antes da bola rolar no Jorjão, vou passar aqui rapidinho trazendo as últimas informações da Macaca. Uma semana agitadíssima pelos lados do Moisés Lucarelli, apresentação de treinador, reforços chegando, jogadores saindo, confronto definido na Copa do Brasil, enfim. Todos os detalhes para o torcedor pontepretano vou passar aqui agora. Na segunda-feira, a Ponte Preta apresentou o técnico Rodrigo Santana, novo comandante da Macaca, para a sequência da temporada. O Rodrigo Santana tem 43 anos de idade, estava no Volta Redonda e aceitou o convite da Macaca para dirigir a equipe tanto na Copa do Brasil quanto na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos ouvir agora as primeiras palavras do Rodrigo Santana como novo treinador da Ponte Preta. Agradeço demais a diretoria, a confiança que teve em buscar os meus serviços. Obrigado, João. Obrigado demais. No momento que recebi a ligação do João, do Matheus, tudo começou a facilitar muito, né? Não tem como negar um clube da grandeza da Ponte Preta, né? De uma camisa pesada, de uma torcida fanática. Tudo isso move qualquer profissional que tem esse sangue na veia, né? Então, isso facilitou muito a nossa chegada. Hoje eu estou aqui muito feliz, né? Tenho consciência do desafio que a gente tem pela frente, a responsabilidade, mas a gente acredita que com muito pé no chão, com muito trabalho, com muito empenho, já entendendo o que é a Ponte Preta, qual é o DNA da Ponte Preta, a gente já sabe que a gente tem que montar um time extremamente competitivo, onde não negocie um palmo dentro de campo. Então é isso que a gente desde o primeiro dia já está conseguindo colocar na mente dos atletas. A gente tem um ano muito promissor aí pela frente e precisamos nos dedicar muito, que no dia 11 já tem uma grande batalha aqui que vale muito para o clube. Então eu estou muito feliz, me sinto muito preparado e honrado de estar vestindo essa camisa e espero fazer história daqui. Eu vim para fazer história na Ponte também. O Rodrigo Santana, um treinador bem jovem, apenas 43 anos, o seu principal destaque na carreira à beira das quatro linhas foi comandando o Atlético Mineiro no ano de 2019, mas ele acumula passagens também pela URT, times de divisões de acesso aqui do estado de São Paulo, comandou o Atlético, Curitiba, Avaí, Remo, enfim, uma série de times, mas para aquele torcedor pontepretano que ainda não conhece o trabalho do novo treinador, o Rodrigo Santana fala as suas características e como ele gosta de montar a equipe dentro de campo. É evidente que todo treinador tem a sua ideia, tem o seu modelo de jogo, mas quando ele monta o elenco, quando ele faz a pré-temporada, ele consegue construir, né, o seu sistema de jogo, a sua forma de jogar. E quando você chega num elenco que já foi montado, já foi construído, a gente procura optar, ler o vestiário, entender as características para extrair o melhor deles dentro de um sistema onde traga uma segurança e um conforto melhor para eles terem mais convicções nas ações, nas decisões dentro do campo. Porém, os conceitos eu não abro mão, né? De uma equipe que quando perde a bola ela tem que reagir, ela precisa pressionar, uma equipe que quando está defendendo ela precisa estar organizada, principalmente a área defensiva. Então, chegou no último terço do campo, eu preciso de uma área organizada, ofensiva, quem vai atacar primeiro pau, segundo pau, marca do pênalti, tudo isso a gente deixa muito claro para eles, independente do sistema de jogo. Então a gente vai procurar buscar com
curto tempo que a gente tem, qual vai ser o sistema ideal para tentar extrair o melhor de cada jogador. E após a apresentação do Rodrigo na segunda, na quarta-feira, mais 2 reforços foram apresentados. O Rodrigo Saravia e também o Sérgio Palacios. O Rodrigo Saravia é um volante uruguaio de 25 anos, revelado pelo Peñarol, já defendeu o Gimnasia de La Plata da Argentina, teve uma breve passagem no futebol russo no Rostov e o seu último clube antes de chegar à Ponte Preta foi novamente um clube argentino, o Belgrano. Agora, já integrado ao elenco profissional, já anunciado e apresentado, o Rodrigo Saravia fala como foi a negociação com o departamento de futebol e o que convenceu ele a chegar até a Ponte Preta. Bien, hablé mucho con Mateus, que fue el que estuvo hablando con mi agente y el que me convenció de venir para acá. Me ha pasado mucho video de la hinchada de Ponte Preta, que es una hinchada muy grande, que pide que el jugador deje hasta lo último siempre. Y bueno, nada, después la verdad que me convenció el proyecto también de Ponte Preta, de tratar de pelear la Serie B. Así que nada, como te digo, más que nada me he fijado mucho en lo que es la hinchada, porque también un equipo se lleva mucho por su hinchada. Si tiene una hinchada grande es porque la historia del club es muy grande, así que la verdad que me convenció eso, el proyecto y la hinchada. O outro jogador, Sérgio Palacios, está um pouco mais ambientado com o Brasil. Ele, que é colombiano, foi revelado pelo Once Caldas no ano de 2023, mas chegou ao Brasil em meados de 2024. Foi contratado pelo Red Bull Bragantino, ficou alternando ali entre a equipe principal e o time sub-23 do Bragantino, e ele também se apresenta para o torcedor pontepretano, fala do estilo de jogo dele, que diz que é identificado com a Ponte Preta, e fala também as principais características dentro de campo. Eu cheguei no Red Bull Bragantino no meio do 2024, aí fez meu trabalho e agora estou chegando aqui para aportar meu futebol, e me falaram muito sobre como é a estrutura do time. Aí eu fiquei muito feliz porque meu futebol é primeiramente dá forte, então eu gostei muito e fiquei muito apaixonado por isso. Minha principal característica é que sou muito rápido, nos duelos defensivos sou muito forte, mas também gosto de jogar com a bola também. Porém, como nem tudo são flores no estádio Moisés Lucarelli, do mesmo jeito que teve jogadores chegando, teve jogadores saindo também. A primeira saída confirmada nessa semana foi a do meia Serginho. Ele estava emprestado ao Norte Esporte Clube, time da primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas acertou sua rescisão com a Ponte Preta e vai defender o Brasiliense na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. O Serginho havia renovado seu contrato no início dessa temporada. Esse novo vínculo com a Ponte Preta iria até o final de 2026, mas o Serginho já rescindiu com a Macaca, não faz mais parte do elenco alvinegro e agora pertence ao Brasiliense. E já na tarde de ontem, mais 2 baixas confirmadas. O Simon e também o Cristiano deixaram a Macaca. O Simon chegou ao Majestoso no início do ano passado, disputou o Campeonato Paulista, disputou a Série C como titular, foi campeão da Série C vestindo a camisa da Ponte Preta, e o Simon também acertou sua rescisão, vai defender o Botafogo da Paraíba na disputa da Série C de 2026. E o Cristiano, que no ano passado defendeu a Portuguesa e também o Londrina, vice-campeão da Série C, havia chegado no Majestoso também no início dessa temporada, teve o problema lá com o Transferban. O Cristiano só pôde jogar a partir da 4ª rodada, fez 3 partidas com a camisa alvinegra, marcou um gol na partida contra o Noroeste e é mais um jogador a deixar o Majestoso. Ele tinha uma cláusula no contrato onde ele podia sair da Macaca assim que terminasse o Campeonato Paulista, e assim o fez. O provável destino do Cristiano é o Avaí.
E hoje pela manhã aconteceu a primeira atividade do técnico Rodrigo Santana, uma atividade para ele poder observar melhor os seus novos comandados. A Ponte Preta realizou um jogo-treino contra a equipe do Paulinense. Macaca venceu por 2-0. No primeiro tempo, a equipe titular com Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, David Braz e Diego Leão na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Saravia, Rodrigo Souza e Elvis. No ataque, Miguel, Potker e Jonathan Cafu. No primeiro tempo, o gol da Macaca foi marcado pelo Saravia, reforço que chegou essa semana, e já na segunda etapa o gol da Ponte Preta foi marcado pelo Diego Tavares de pênalti. Essa foi a primeira atividade da Ponte Preta. É claro, a Macaca segue treinando, segue se preparando, de olho na disputa da Copa do Brasil inicialmente. A Macaca deve jogar no dia 11 ou 12 de março, vai encarar o Guarani de Bagé aqui no Majestoso e com torcida. Ontem saiu a confirmação que o departamento jurídico da Ponte Preta, comandado pela doutora Thalita Garcês, conseguiu reverter a punição aí por conta de toda aquela história, invasão da torcida após título da Série C, mas o departamento jurídico da Ponte Preta, muito competente como sempre, conseguiu reverter essa situação. Portanto, o torcedor pontepretano vai poder acompanhar a Macaquinha nesse jogo eliminatório da Copa do Brasil, como eu disse, contra o Guarani de Bagé. Edu. Parabéns, Pedrão. Muito obrigado. Já você na jornada aqui para Novo Horizontino e Corinthians, hein? Daqui, ó, já o Breno Beretta, informações do Guarani. Ó, é o seguinte, os estaduais, então, Novo Horizontino e Corinthians, 20h30, Amigo Batista narra aqui. Amanhã, 20h30, Barueri, Palmeiras, São Paulo, quem narra é Leandro Boles. Abriremos às 19h, se Deus quiser. Olha, no Baiano acabou, Bahia 4, Juazeirense 2. O Bahia está na final. Amanhã tem Vitória e Jacuipense. É partida única, é semifinal. Se der empate é pênalti, então o Bahia já está na final. Ô, que novidade, seu Edu! E no Carioca, amanhã 18h, Fluminense e Vasco. Por enquanto 1-0 Fluminense. O Vasco esse ano, vou te contar, 10 jogos, só 3 vitórias e tá sem treneiro, né? O Diniz foi embora. Segunda-feira, em Madureira e Flamengo, imperdível. 3-0 pro Flamengo por enquanto, hein? Mas o Mengão perdeu pro Lanús. Olha, no Catarinense, amanhã começa a decisão. Barra e Chapecoense. É em Itajaí o jogo. Arena Barra, que chique. E domingo que vem o jogo é na Arena Condá, em Chapecó, a grande final. No Cearense, que novidade. Amanhã, Fortaleza e Ceará. E domingo que vem o jogo da volta. E sai o campeão cearense. Olha, Fortaleza e Ceará estão na Série B. No Gauchão, adivinha? Grêmio e Inter, amanhã. 18h, Arena Grêmio. Domingo que vem, o jogo da volta no Beira-Rio. Em Goiânia, acabou há pouco, Goiás 1, Anapolina também 1 nos pênaltis, 4-3 para o Goiás. O Goiás está na final. E olha que vendeu caro no domingo passado, a semana passada, 2-2 em Anápolis. Tava 2-0 para o Goiás, o Anapolina empatou. Como deu empate hoje, foi pro pênalti. Aliás, o Goiás teve uma semana de pênaltis, porque na Copa do Brasil, o Goiás jogou com o Gama, no Distrito Federal, empatou 2-2 e nos pênaltis, 5-4 para o Goiás. E amanhã tem Vila Nova do Humberto Louser e o Atlético Goianiense. E sai outro finalista, por enquanto 2-0 Atlético. No Mineiro, deixa eu ver aqui, estamos 47 do primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro 0, Pouso Alegre 0. Só que no jogo de ida foi 2-1 para o Cruzeiro. Por enquanto o Cruzeiro vai para a final. E amanhã tem América e Atlético no Independência às 18h. Foi 1-1 no jogo de ida na Arena MRV. No Pará tem Remo e Paysandu decidindo amanhã primeiro jogo. O jogo final, domingo da volta, dia 8 de março. No Paraná, atenção, hein? Acabou o primeiro jogo da decisão. Em Ponta Grossa, Operário 0, Londrina 0. Então, sábado que vem em Londrina, jogo da volta, grande final. Se der empate de novo, é pênalti. No Pernambucano, atenção, hein? Amanhã, Sport e Náutico. E domingo que vem, dia 8, o jogo da volta nos Aflitos. Amanhã na Ilha. Sport e Náutico estão na Série B. Vai ser uma luta na Série B. E atenção! Na Série A2 acabou. São Bento 2, Taubaté 3. O São Bento já estava rebaixado.
São Bento rebaixado para a Série A3. E ainda falta uma rodada, né? Aliás, rebaixou na rodada passada. O São Bento, em 14 jogos, só teve uma vitória. O São Bento ganhou na rodada passada. Ganhou de quem o São Bento? Ganhou do Linense, 1-0. Foi só ganhar e foi rebaixado. Ô, São Bento, coisa triste. Informações do Guarani. Daqui a pouco, hein? Eu vou ligar pro homem, tá? Eu vou ligar pra Milton Neves. Falei com ele e tal. Tá meio macambúcio, mas vai dar uma animada. Ele vai conversar com a gente pra ter um papo com ele, tá bom? Informações do Guarani. Alô, Breno Beretta. Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Uma semana muito importante pro Guarani, até porque na quarta-feira foi eliminado na Copa do Brasil de uma maneira vexatória, né? 1-1 no tempo normal, depois nos pênaltis o Guarani perdeu por 5-3. Aí a diretoria resolveu agir. O CA mandou os 3 pilares do futebol do Guarani embora. Tanto o executivo de futebol, Farney Coelho, quanto o coordenador Elano e também o técnico Matheus Costa. Agora haverá uma reestruturação nesse departamento. E vai ser muito importante para o Guarani começar a Série C do Brasileiro de uma outra maneira e tentar concretizar o objetivo, que é voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bom, nos bastidores, a diretoria tem 2 nomes para ser o novo treinador, né? Está trabalhando nesses 2 nomes e um deles poderá ser o técnico do Guarani. O Daniel Paulista é um dos nomes, só que o Daniel Paulista hoje classificou o Goiás para a final do campeonato estadual. No tempo normal, empatou em 1-1, venceu nos pênaltis por 4-3. Ele que chegou em dezembro do ano passado lá no Goiás e, curiosamente, já está pressionado. Mas como ele classificou o time para a final, vai ser muito difícil tirar o Daniel Paulista do Goiás, ele que tem mercado na Série B do Brasileiro. Para se ter uma ideia, o Daniel Paulista já treinou o Guarani, foram 58 jogos, com 22 vitórias, 18 empates e 18 derrotas, um aproveitamento de 48,2%. Ele que chegou em 2021 e saiu em 2022. Agora, um outro nome, Edu, que eu considero hoje o nome mais forte para assumir o Guarani é o do Fábio Matias. Aquele mesmo, treinador da Portuguesa, já trabalhou na base do Guarani, é um treinador que já trabalhou muito com base, aliás, e agora está fazendo um bom trabalho na Portuguesa. Classificou o time para as quartas de final, perdeu para o Corinthians nos pênaltis. Nesse meio de semana, ele classificou o time para mais uma fase da Copa do Brasil, venceu o Altos do Piauí pelo placar de 5-1 no Canindé e vem fazendo um bom trabalho. A Portuguesa, vale lembrar, está na Série D de dado do Campeonato Brasileiro e é SAF. E é claro que se ele receber uma boa proposta, pode deixar a Portuguesa e comandar o Guarani. Quanto a executivos de futebol, o Guarani está no mercado, analisou o Frontini, já descartou o Frontini, existem algumas possibilidades, mas o Guarani mantém esses nomes em sigilo. Uma coisa é certa, na próxima semana esses nomes deverão ser anunciados pela diretoria bugrina. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira no período da tarde. Atletas desse atual elenco podem sair sendo negociados ou mesmo rescindir em contrato, alguns têm propostas e é claro que o Guarani vai trazer alguns reforços também para a disputa da Série C. Para fechar, Edu, o Farney Coelho já tem emprego, ele acertou com o Caxias que aliás é adversário do Guarani na Série C do Brasileiro. Farney Coelho vai ser o novo executivo de futebol do Caxias. Valeu, Edu! Opa! Muito bem, e como? Grande Breno, muito obrigado. Até amanhã, você com o Palmeiras e São Paulo trabalhando na transmissão, tá bom? Ó, vou dar uma faturada e vou tentar falar com o homem, hein? Fazer uma direta aqui. Como é que tá o homem, hein? Milton Neves. Vamos bater um papo com ele, hein? Encher o saco dele, né? Ô, Milton, tá...
Vai atender. Faturando. Qual o tempo? A gente volta, hein? Atenção. 1, 2... Em 3 minutos, o Pelé do rádio. Até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes em Concentração. Muito bem, Concentração 20h30 tem Novo Horizontino e Corinthians, hein? Narra o amigo Batista, aqui a Concentração, vamos até às 20 horas. E agora vamos bater um papo com o Milton Neves, vamos tentar ligar pra ele. Zorzinho tá na fita comigo, tá? Alô, Zorzinho, um abraço, boa noite, Zorzinho, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Zorzinho, um momentinho só. Me ouve bem? É, lá, tô ligando. Tá tudo certo aí, né? Tá tudo certo, graças a Deus. E com o amigo, tudo bem, Zorzinho? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, Edu, vamos lá, tô pronto aqui, tá? Só me chamar a hora que quiser. Não, eu tô tentando. Obrigado, Gregor, sensacional. Eu tô tentando agora ligar aqui pro Milton. Tá lá, tá andando ocupado. Nós temos uma pequena interferência aqui que nesse momento, impossibilita de dar uma ligadinha pra ele, né? Pra não fazer de viva voz, né, o Gregor? Então, pra fazer certinho mesmo, aquele som do rádio. Daqui a pouco já vai sair a escalação, né? Olha, daqui a pouco escalação, 19h30, aqui 1 hora, né? Escalação do Novo Horizontino do Corinthians também. E Pedro Piscinato, só uma informação, Pedrão, um abraço pra você novamente aqui. Ainda nada de escalação, né? Saiu ou não? Ainda não, Edu. Estamos aqui atentos às redes sociais, tanto do Corinthians quanto do Novo Horizontino, mas ainda não saíram as escalações. Corinthians, que vai com seu uniforme número 1, camisa branca, calção preto e meião preto também. E o Novo Horizontino também vai com seu uniforme tradicional amarelo e preto.
Domingo passado, o Santos chegou em Novo Horizonte, foi de avião, Pedrão. Foi de avião até Rio Preto. Aí, claro, de Rio Preto até Novo Horizonte, né, naquele bus e tal, aquela festa, a chegada do Santos. Também ontem uma grande festa, a chegada do Corinthians. Eu só não sei se o Corinthians foi de avião até Rio Preto ou se foi de ônibus direto. Na semana passada o Santos pegou um voo no litoral paulista e foi até Rio Preto e de Rio Preto para Novo Horizonte de ônibus. É muito glamour, viu? O Gleger jogou no Corinthians início dos anos 2000. Já era um tremendo glamour, né? Isso há 23, 24 anos atrás. Hoje, com toda a modernidade, seu Jorginho, de ônibus, de hotel, de rede social, de material esportivo, que cresceu uma enormidade. Eu vejo o Corinthians de 99, campeão brasileiro, aquelas camisas tudo forgadas, sabe? O Edilson correndo assim. Na sua época, hoje, tudo é tudo maravilhoso, tudo muito diferente, tudo muito moderno, Jorginho. Você já pensou você jogando hoje, Jorginho? Eu falo muitas vezes com alguns amigos, né, Edu? A gente sempre comenta sobre isso. Naquela época, era muito bom também, né? Mas era diferente, sem dúvida nenhuma. Dá pra contar uma historinha rápida aí ou não? Sim, eu vou tentar isso. Pode ir. Então, assim, a minha estreia no Corinthians foi num jogo contra o Botafogo, pela Rio-São Paulo. Lembra aquele campeonato, aquele torneio que tinha no início do ano, Edu? Rio-São Paulo. 2002. E foi a minha estreia. E todas as vezes, quando jogava no Guarani, eu morava ali do lado da Piracã ali. Sabe a Piracã ali? Não conheço a Piracã. Você gosta muito? Não. Eu sei que você gosta. Da Padoca ali, eu sei que você gosta muito. Eu morava ali perto. Então, terminava o jogo, eu ia pra casa e tal. No outro dia eu gostava de tomar um cafezinho na padaria, pegava o jornal pra ler, sabe? Ficava ali, né? Sempre eu fazia isso. Então eu morava ali perto da Piracã, descia, tem a banca ali de frente à padaria, acho que tem essa banca até hoje. Ia lá, comprava um jornalzinho, Roberto, sentava lá, tomava meu café à vontade. Sim. Oi? Banca do Roberto. Exatamente, exatamente. Pô, amigão nosso. Aí o que acontece? Fiz a minha estreia no Corinthians, eu ainda morava num flat ali na 9 de julho, aliás, perto ali da 9 de julho, caminho da Avenida Paulista, eu morava num flat ali, né? Quando eu cheguei no Corinthians. E aí, Edu, falei, não vou perder a minha rotina, né? Terminou o jogo, tava tudo certo, o Corinthians ganhou. Bom, eu vou descer tomar o meu café na Padoca. Edu, quase que eu perdi a hora do almoço, porque, assim, das 9, é tanta gente em cima, perguntando, querendo tirar foto, aquele negócio que eu fiquei espantado da repercussão que teve a minha estreia, a vitória do time do Corinthians, e como é forte, né, o Corinthians lá na capital. Então, sem dúvida nenhuma, foi a primeira e a última vez que eu fui até a Padoca. Não que eu não goste, imagina, longe disso. Quem me conhece sabe o tanto que eu tenho carinho, né, e de atender todo mundo, de falar com todo mundo, mas é que às vezes os horários, né, e quase que eu perdi o horário do almoço, que era lá no hotel, porque tinha treino à tarde, porque nós ficamos ali e muita gente conversando, muita gente falando, foi bem legal. Então eu contei essa história para dizer do tamanho, né, da repercussão que é você vestir a camisa desse gigante do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. E falando sobre essa questão do glamour, né, Edu? O Corinthians, muitas vezes, chega, na minha época era assim também, tá? Chega em alguma cidade, alguma coisa, ou desce o avião, às vezes o ônibus tem que entrar lá na pista para buscar o time, porque a movimentação é muito grande, muito forte lá fora do aeroporto, aí acaba atrapalhando a logística. Então a galera entra com o ônibus lá dentro do aeroporto, vai lá na pista, lá você desce do avião, já entra no ônibus e vai embora pro hotel. É sempre assim, Edu. Hoje ainda é assim, viu? Ai, essas e outras, hein? Devo imaginar. Bom, eu tô no colarinho aqui, tô pelo Viva Voz, e eu até acordei o homem, rapaz. Ô, Mirtão, você tá bom, Mirtão? Edu Pinheiro, Rádio Bandeirantes Campinas, do Viva Voz, Mirton Neves. Ô, Edu Pinheiro, você tá... Boa noite. Boa noite. Tá lépido aí, mas antigamente você era freio de mão puxado, viu? Ah, mas foi bom você ter falado nisso. Eu fui seu pupilo, rapaz. Fui estagiário há 40 anos atrás na Jovem Pan. Mas era muito travado, pelo amor de Deus. Eu era muito mais quando eu cheguei de Muzambinho. Entendeu? Muzambinho é Nova York do sul de Minas. Mas você sabe que faz muitos anos isso, e eu saí daí, eu nunca te agradecia. A gente não teve assim muito contato do seu aprendizado, seu conviver. Eu sofri na tua mão.
Não é fácil não, mas aprendi muito. Eu lembro que você pegava uma caneta e ficava chacoalhando assim na cara. E você ficava olhando pra mim que você Até vai hoje, Campinas. até hoje mesmo. Agora eu vou contar uma do Gleger. O Gleger tá... Ele não tem... O Mauro Betti perseguiu o Gleger. Porque o Mauro Betti tem uma tese que goleiro não pode ser feio. E segundo o Mauro Betti, o Gleger era muito feio, e aí ele ia virar frangueiro. Vê se pode. Esse Mauro Betti tá meio louco, viu? Desde aquele tempo. Meio louco. O que é isso? O Gleger é triste, viu? É triste. Esse cara, eu tenho uma bronca com o Gleger, falar pra você, antiga, viu? Ele fez uma defesa num derby, ô Mirtão. Ele pegou uma bola de Washington em 2001, sensacional. Era a final de jogo, era o gol da vitória. Ele fez uma defesa sensacional do gol da Fepasa. Mas, ô Mirtão... Foi sem querer, porque ele trupicou e caiu no canto certo. Ô Mirtão, você tá falando da onde? Da onde que você fica, em Muzambinho ou São Paulo? Não, eu tô aqui na Grande São Paulo, na minha casinha aqui, tranquilo, coçando o saco. Você merece. Você trabalhou muito, cara. Quantos anos você ficou trabalhando? Sábado, domingo, de madrugada, feriado? Quantos anos você ficou? Eu vou dizer uma coisa, eu nasci em 1951. Entrei na Rádio Continental de Muzambinho com 12 anos. E de lá pra cá nunca mais parei. E o engraçado é que foi literalmente a mão de Deus. Num footing que tinha, e tem ainda, na pujante Avenida Doutor Américo Luz, no Centro Nervoso de Muzambinho. Sei. Eu ia passando de frente ao velho cinema da Irma, e de repente eu uns cinco colegas, ia passando e tal. Aliás, era o Cavadeira, era o Zé Esprita, era o Rato do Policarpo. Você tá inventando. O João Amado e também o Paulo Bingaiada. A gente ia passando, de repente abre a porta, o portão porque era teatro, entendeu? Cine Teatro de Muzambinho. Aí aparece o santo Benedito Dino, que hoje está no céu, com espavorido, assim, nervoso, com eu, com mais 5, 6 colegas, assim. Ele parou a gente e estava com o microfone na mão e falou assim: ô Mirtinho, fala um negócio aqui pra mim, só pra saber se tá saindo. Mas não sei falar nada, não. Fala só alô, fala Pelé, que aí eu vou ver se tá saindo. Aí falei umas abobrinhas qualquer, coisa de 30 segundos. E ele falou, tá bom, obrigado. E aí meus 4, 5 colegas falaram, nossa, Mirtinho, você tem um voz bonita aí. Eu falei, tem nada. Mas ali começou a minha carreira, cara. Mas literalmente foi a mão de Deus. O Dito Dino, aliás, o filho dele, o Edson Dino, é meu concunhado lá em Muzambinho, entendeu? Casado com a Sandra, que é a irmã da minha mulher que está no céu. Sim. Mas são coisas da vida. Minha carreira ao microfone, que mudou minha vida para 1 trilhão% melhor, foi graças a essa coincidência e literalmente a mão de Deus. E você é um cara rei do improviso. O santo baixa você e as coisas acontecem. Frases que você inventou. Você é o precursor dessa função de âncora do rádio. Começou na Copa de 82, na Jovem Pan e tal. Você antecipando... comecei bem antes de 82 na Jovem Pan, foi no começo dos anos 70. Mas essa função de âncora, entendeu? Sim. Eu tenho meus defeitos como todo mundo, mas eu tenho uma força muito grande no quesito gratidão. Sim. Gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Da mesma forma que eu lembrei do Benedito Dino, que está no céu, eu agradeço muito das minhas orações até hoje a Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista da história desse país. Ele está no céu, era o diretor de jornalismo da Jovem Pan e da rádio e da TV Record, lá na Avenida Miruna 713, onde hoje temos um hospital do Tuprá, do Bispo Macedo. Sim. E aí eu fui indicado, porque eu fui pedir bolsa no Objetivo, porque eu morava num porão, na Alfredo L, 185, no Paraíso, do lado do viaduto 13 de maio que estava sendo feito. Sim. Morávamos num quartinho, eu e 5 japoneses em 2 beliches triplos. E japonês sabe como é que é? Aliás, o povo mais sério do mundo é japonês. E eles estudavam a madrugada inteira.
Eu chegava depois do plantão esportivo permanente da Jovem Pan, depois do show de rádio de Estevan Victor San Girardi, entendeu? E aí eu chegava lá 2h30 da manhã e tal, que era de ônibus, cara. Eu parava na Paulista e descia a Brigadeiro Luiz Antônio, era um perigo e tal, mas Deus me protegeu também, porque tinha muito bandido lá, como tem até hoje. E aí minha carreira decolou, eu comecei a falar de futebol, o Osmar Santos me pôs no futebol. E um dia eu fui pedir bolsa lá no Objetivo, a Áurea, nunca vou esquecer dela. Porque ela tinha uma pilha, assim, uns 50 pedidos de... 50 nada, 200 pedidos de bolsa. Ela pôs o meu em cima. Mão de Deus de novo. Que coisa. De gênio, viu? Assinou. Não apenas me deu bolsa, como ligou pro Fernando Vieira de Mello pedindo para me contratar, que eu tinha futuro. Olha pra você ver. Ai, que coisa. E aí o senhor Antônio Augusto Amaral Carvalho, meu primeiro patrão na vida, né, o seu Tuta, que tá no céu, o Fernando tá no céu também, e o João Carlos Vigênio, um homem que revolucionou o mercado de ensino desse país com o Objetivo, também tá no céu. Essas 3 pessoas, eu tenho 1000 defeitos, mas ninguém é mais grato do que eu, porque a gratidão, repito, é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. E o santo baixa, porque eu me lembro, época de Natal, Milton, você recebia aquele monte de cartão e você entrevistando, você abria o plantão domingo 10 horas da manhã. Eu chegava bem cedo, dormia no apartamento. 9 horas. 9 horas, é 9. Eu dormia no apartamento... Sim. Só uma interrupção. Diga. 9 horas, até hoje, porque eu gosto mais da Bandeirantes. Meu sonho de moleque lá em Mozambique era trabalhar na Bandeirantes por causa de Fiore Gilhote, o ídolo da minha vida. Entendeu? E aí eu fiz durante 200 anos aí programa na Bandeirantes, 9 da manhã, domingo. Então eu tô aqui no último dos somos e tal, roncando e tal, 9h05. Olha no relógio, 9h05, 9h10, 9h15, porque... O povo reclama quando entra 9 horas da manhã na Rádio Bandeirantes e eu não tô lá. Não diga. Eles ficam pedindo pra eu voltar, pra contar minhas histórias e tal. Eu adoro o Johnny Saad, um sujeito espetacular. Eu gostaria que ele fosse Globo hoje, porque ele merece, porque é um dos caras mais éticos do mundo da comunicação desse país. Mas, por enquanto, eu tô na TV Oeste e tranquilo tocando a bola. É isso que eu ia perguntar. Aliás, um abraço para Choquito Sati, que me ajudou demais a falar com você. Ele, Edu, não lembra que eu trabalhei na Educadora de Bandeirantes? O Sati trabalhou na Jovem Pan durante uns 20 anos. Mais. E uns 30 anos, e engravidou 17 mulheres na Avenida Paulista. Você é fogo, Mirtão. Escuta. Tem um moleque dele chamado Milton Neves de Oliveira, que é o sobrenome dele. Você é triste. Agora, você respondia a todo o cartão de Natal que você recebia. Mas você respondia no ar. Você abria 9 horas o plantão de domingo? Respondia na mão também. Na mão? E você pegava o cartão de Natal, a pessoa escrevia pra você e tal, você vinha com um monte de envelope, respondia, envelopava e dava pra mim despachar, né? É mesmo? Mas você fazia, você conferia, porque você é uma mão de vaca pra caramba, rapaz. Você chegava com duas laranjinhas e uma maçã pra passar o domingo inteiro, saía 10 da noite, chegava às 9 horas, mas estourando você chegava. Praticamente em jejum. Em jejum. Você ficava até 10, não, porque a jornada era longuíssima, né? É uma coisa, pelo amor de Deus. O problema lá é o seguinte, nós tínhamos na Jovem Pan um histórico show de rádio com o Estevan Victor Burru e o San Girardi. Sim. Entendeu? E o San Girardi, que hoje ele tá no céu, o cara legal e tal, mas na época ele embirrou comigo, então teve, por exemplo, quarta pra quinta, quinta pra sexta, terminava o jogo lá pelas 11h30, meia-noite, aí entrava o show de rádio, ao vivo. Aí eu gravava o encerramento, porque, já tinha terminado a rodada. Aí o San Girardi um dia procurou o senhor Fernando Vieira de Mello, não pode, ele não pode gravar, porque durante o show de rádio pode morrer o Pelé, aí não vai ter ninguém para informar. Ora, o show de rádio mesmo informaria. Mas enfim, fizeram ficar até 2h30 da manhã, esperando o show de rádio com o Odair Batista, que eu nunca vou esquecer da vida, um cara maravilhoso, Nelson Tata Alexandre. Eram pessoas que fizeram a alegria do rádio brasileiro, do show de rádio da Jovem Pan. Então são coisas, entendeu? Mas tudo deu certo na minha vida e bola pra frente. Você, Pelé do rádio, sensacional. Fiquei muito contente, meu, de falar com você.
lúcido, alegre, um talento, né? Inesquecível, inigualável. E sucesso pra você. E aquele, pra encerrar, o site do Milton, que fim levou? Tá atualizado? Tem vida ainda ou não? Lógico, é a paixão da minha vida. É jogador velho comigo mesmo. Ah, mas aquilo ali... Escuta aqui, ó, o tempo passa. Eu vou fazer uma pergunta pra você, não leve a mal. Você é aquele cara que chegou de Campinas, bem loirinho, lá na rádio, e que pegava um lápis ou uma caneta e ficava chacoalhando assim do lado, assim, o tique, era você mesmo? É assim, ficava assim, o tique-tique nervoso, ficava assim, do seu lado, com aquele placarzão feito à mão. E eu ficava do teu lado na abertura de domingo, 9 horas, e falava da loteria esportiva, falava de resultados pelo Brasil, e exatamente, mas eu, graças a Deus, larguei daquele tique-tique, entendeu? E aquela vez que você engravidou uma guarda de trânsito e nasceu um moleque bonito e tal, que fim que levou ele? Aí é o seguinte, que fim levou? Não é comigo, não. Não, acho que não teve esse episódio. Não teve esse episódio. Da Avenida Miruna ali. Você não, nem dava tempo. Ali pra ver as mulheres. Pô, eu saía. Você namorou uma guarda de trânsito, engravidou a moça, pô. Mas dava tempo de... Ó, vou lá pra você. Eu saía de Campinas todo sábado, bem pela manhã. Saía às 7 da manhã. Eu voltava domingo de madrugada. Graças ao grande... o Nilson César, dormia no apartamento dele, cara. Nilson César Favara. Até hoje, acho que é o mais longevo no único prefixo de rádio é ele, né? Narrador, nossa. Essa bobagem que eu falei da guarda de trânsito é brincadeira, viu, ouvinte? Bertão, fiquei mas muito ele é mulherengo, viu, meu? Viu? O Gleger tá mandando um abraço, não dá pra ele ouvir, Gleger. Mas ele... Não, eu só avisa ele que eu falei, viu, Edu, que você realmente é mulherengo. Tem um goleiro chamado Roberto, ou Celso, ou Benedito, a turma esquece. Agora, Gleger. Não dá pra esquecer, não. Mirtão, muito obrigado por ter falado comigo. Novamente aqui a minha gratidão para você, do seu aprendizado, o tempo que a gente se conviveu. Foi muito bom. Você perfeitamente, eu tô vendo como é que você tá lúcido e lépido no raciocínio, porque naquele tempo, há 300 anos atrás, você era muito travado. Travado, cheio de mania. O tempo passa, Mirtão. Você tem? Eu tenho Marcelinho, tenho um filho. O teu filho não chama de Cá? Não chama. Oscar Salles Bueno Filho. Que, aliás, que você colocou aí naquela época, colocava carrapeta. Teve o jogo no Parque Antártica, entre Corinthians e Ponte. Parque Antártica, já tinha sido 77, já tinha gol do Basílio e tal. E o Dicá marcou 2 gols do Corinthians. Aí terminou o jogo, colocaram a carrapeta, você entrevistou maravilhosamente o mestre Dicá, encheu a bola dele e tal. Mas hoje ninguém consegue falar com o Dicá, Mirtão. O tempo passou. Eu botava o gol pra ele ouvir, muito educado ele. O Dicá tá com 78 anos, você vai fazer 75. Agora é agosto, 6 de agosto, se Deus quiser. E pode falar pra todo mundo que você é corintiano. Por isso que eu tô te colocando aqui hoje, no jogo do Corinthians. Não, mas eu gosto do Corinthians, porque, netamente falando, se não fosse o Corinthians, eu tinha fracassado na minha profissão. E o Neto é professor de português, eu inventei ele na televisão, e na estreia dele ele falou assim: Milton Neves, muito obrigado pela oportunidade, e haja o que hajar, eu vou dar certo. Agora de segunda-feira, rapaz, na nossa Band aí, o Neto com o programa 10h30, fazendo concorrência com o Galvão Bueno, e você também é segunda-feira, me disseram aqui, é isso? Não, eu faço todo dia, meio-dia, na TV Oeste. Todo dia, meio-dia na TV Oeste. Matando saudades, porque o que aconteceu, só última coisa, a minha esposa Lenice, eu só tive na vida uma namorada, uma noiva, uma esposa, mãe dos meus 3 filhos e avó de 2 netas maravilhosas. Lenice Chame Banhone Neves, mas ela faleceu. Que Deus a tenha. Eu só tive uma namorada, uma noiva e uma esposa. E tem muito mulher rodeando e tal. Até algumas pensam que eu não sou do ramo, sabe? Mas sou sim. É que eu sou simplesmente sincero e vou morrer só com ela. Ela, Lenice, que eu era um pé de chinelo lá em Muzambinho, e ela era neta do senhor Nazir Chame, que era o homem mais rico da região. E ela me deu uma colher de chá. Depois a minha vida cresceu 500 bilhões%. No entanto, um câncer desgraçado, maldito, levou ela com acidente pro céu.
Um abraço pra vocês. Um abraço, Milton. Obrigado, viu? Fica com Deus. Muito obrigado mesmo, viu? O Milton, ele fica muito emocionado cada vez que ele fala da esposa dele, né? Milton, obrigado. Fica com Deus, viu? Um grande abraço. E tá aí. Matar a saudade aí dos bons tempos, grande Milton Neves. Agora são 19h50. Vamos dar uma faturada? A gente volta com as escalações. 20h30 tem Novo Horizontino e Corinthians. Você está na Bandeirantes em Concentração. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Você está na Bandeirantes em Concentração. Entra em campo, veloz, imponente. Então, pela ordem do mandante, o jogo é em Novo Horizonte. Pedro Piscinato manda o Tigrão. O Tigrão, comandado por Ederson Moreira, vai a campo com Jordi, 93 no gol, Ivan Alvarinho, 22 na lateral direita, a dupla de zaga composta por Patrick, número 4, e Dantas, 25 do lado esquerdo, Mike, 77 no meio de campo, Leonaldi, autor do gol na partida contra o Santos no último final de semana, Luiz Oyama e Rômulo, maestro da equipe número 10, fechando o quadrado do meio campo, Matheus Bianchi, 17, dupla de ataque de Vinícius Paiva, 16, e Robson, artilheiro do Paulistão, com a 11. À disposição do Enderson Moreira no banco de reservas tem César Augusto, 31, Titi Ortiz, número 8, Eduardo Brock, 14, Tavinho, número 15, Diego Galo, 19, Castrilhon, número 20, Loura, 24, Gabriel Bahia, 26, Nicolas Careca tem a 30, Jardiel, 40, Juninho, 50, Caio Dantas, 90, Edu. O Leonardo fez o gol contra o Santos, né, o gol da vitória no finalzinho. No último lance. Então, ex-ponte Leonardo e o Luiz Oyama, ex-ponte também. Mas o Luiz Oyama tá com a camisa 6, Pedrão? Camisa número 6. Mas o lateral esquerdo é o Mike. Lateral esquerdo, Mike, é ex-Guarani. E na direita, Ivan Alvarinho, também ex-Guarani. Então, o Alvarinho ia falar ex-Guarani, mas o Mike, parabéns. Quem que é ex-Guarani? Ah, o Mike? Mike, lateral esquerdo. Ah, é verdade. Pô, no Guarani não foi bem, rapaz. Você vê que coisa? Novo Horizontino, melhor paulista no Paulistão.
E agora, o Timão. Salve o Corinthians. O Corinthians, atual campeão paulista que vai em busca do bicampeonato, escalado e definido pelo técnico Dorival Júnior com Hugo Souza, número 1 no gol, Mateuzinho na direita tem a 2, dupla de zaga de Gustavo Henrique, capitão com a 13 e Gabriel Paulista, número 3, na lateral esquerda, Matheus Bidu, também ex-Guarani, 21. No meio de campo, Ranieri tem a 14, Alan, 29, Garoto André, 49, Breno Bidon, número 7, Rodrigo Carro, número 8 e Memphis, o craque da equipe corintiana, tem a 10. À disposição do Dorival Júnior no banco de reservas tem Cauê, 51, João Pedro, 4, André Ramalho, número 5, Vitinho com a 11, Pedro Raul, 18, André Carrídio, 19, Pedro Milans, número 20, Andilheri, 26, Kaique, 31, Charles, 35, Guinegão, 56 e Dieguinho, 61, Edu. Uma parte do Matheus Bidu ainda pertence ao Guarani, né? Matheus Bidu ganhando corpo no timão, hein? E quem apita? Olha o apito. Oi, Pedrão. Quem apita é João Vitor Gobi, ele que terá como assistente número 1 o Alex Ang Ribeiro, assistente número 2 Daniel Paulo Zioli e o VAR fica a cargo de Adriano de Assis Miranda, Edu. Muito bem, grande Pedrão. Gleger Zorzin, escalação, se anotou, analisou, pensou e agora fala. E aí, como fica esse Novo Horizonte do Corinthians, Gleger? Bom, primeiro, Edu, dizer que maravilhoso poder ouvir o Milton, né? Bom. Milton é uma baita de uma referência e, sem dúvida nenhuma, foi sensacional aí. Deveria ficar mais tempo com a gente sabe que o tempo é curto, né? Mas o Milton, sem dúvida nenhuma, foi muito legal, viu, Edu? Parabéns pela entrevista aí, muito bom. Não, eu que agradeço ao Choquito. Olha, Edu, inclusive. eu, assim... Sim. Oi? Não, agradecendo aqui ao Choquito, que nos ajudou a colocar aqui o Milton Neves no ar aqui. Grande Choquito, amigo nosso, isso. Pra falar, então, Edu, do jogo, né? Assim, a gente sabe da força, né? A gente sabe desse time do Novo Horizontino, que na minha opinião é muito, mas muito bem treinado pelo Anderson Moreira. O Anderson Moreira é aquele treinador, né, que todos os clubes que vai sempre faz um bom trabalho, né? Sempre faz um bom trabalho, um cara muito competente, o Anderson. E eu assisti na rodada passada o jogo contra o Santos, o jogo do Novo Horizontino, e é um time que tem um poder ofensivo muito bom. Muito bom, muito bom. O poder ofensivo, inclusive, tem no Robson, um dos artilheiros da competição, bom jogador. Então é um time que a hora que tem uma retomada, é uma retomada muito rápida e com muita qualidade e competência. E o Corinthians, né, Edu, não fez um bom jogo contra a Portuguesa, apesar da classificação. Fez o gol lá no finalzinho, depois conseguiu a classificação nos pênaltis. O Corinthians quase, mas quase foi eliminado. Só que a gente olha aqui, é força máxima o Timão hoje contra o Novo Horizontino. Então eu acho que vai ser um jogo importante, acho que vai ser um jogo que nós teremos, sem dúvida nenhuma, um Corinthians um pouco mais com a bola. Isso é o que eu acredito, tá? Isso é o que eu tô projetando para essa partida. O Corinthians tendo um pouco mais a bola, porque o Corinthians gosta de ter essa bola, né? Tem um meio de campo lá com o Breno Bidon, o próprio Garro, né? O Memphis em alguns momentos vem ali para jogar naquele setor também, para tentar esse tipo de armação, indo mais por dentro em alguns momentos, né? O Ranieri é o jogador que fica na contenção, então tem um meio de campo muito forte o Corinthians, muito forte. Então, provavelmente o Corinthians deve ter um pouco mais a bola, né? Mas eu não tenho dúvida de que teremos um grande jogo, e se o Corinthians entrar da forma que entrou contra a Portuguesa, eu vou repetir, hein? Se o Corinthians fizer o mesmo jogo que fez contra a Lusa no Canindé, pode ser que não se classifique. Pode ser que nós tenhamos aí o Novo Horizontino na final. Então vai ser realmente um jogo duríssimo para o Corinthians, de um jogo de muita, mas muita competência defensiva, ofensiva, né? De preenchimento de setor dessa boa equipe treinada pelo Anderson Moreira do Novo Horizontino, Edu. O Fernandinho Fernandes entrevistou o presidente do Novo Horizontino, agora à tarde, antes do Concentração aqui. Os caras contrataram 14 jogadores. Aquele Novo Horizontino, vice-campeão paulista de 90, numa final contra o Bragantino campeão com 2 empates, aquele acabou em 99, faliu. Esse Grêmio Novo Horizontino surgiu em 2010. Está com 7 vitórias seguidas, porque no meio de semana teve um jogo na Copa do Brasil, Novo Horizonte, 4-0 no Nacional de Manaus. Triturou, está na terceira fase,
o Novo Horizontino. E jogou com a equipe titular, hein? Não tá por brincadeira. São 7 vitórias seguidas em Novo Horizonte. Mas Clube do Interior, não dá pra elogiar muito, sabe como é que é? Clube do Interior elogia muito. Mirassol, sensacional, espetacular. Que jornada fez o Mirassol 2025? Muita gente foi embora, muita gente chegou e o Mirassol não conseguiu se classificar para as quartas de final do Paulistão. Mas tá com a agenda cheia. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Esse é o Mirassol. Meus amigos, encerrando concentração. Hoje é 28 de fevereiro, né? Hoje, olha, para encerrar fevereiro, mas para ficar o ano inteiro, vem aí o amigo Batista com o Novo Horizontino Corinthians e até já! Você está na Bandeirantes em Concentração. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para uma das semifinais do Campeonato Paulista 2026. São 20 horas, daqui a pouco a bola rola, 28, daqui a pouco às 20h30. A bola rola, partida marcada para 8h30 da noite em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Corinthians. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. Tem futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo.
desktop.com.br e Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Corinthians, que teve só 2 dias de descanso entre o último compromisso pelo Brasileirão contra o Cruzeiro e esta partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2026. Portanto, jogo em cima de jogo, não tem moleza. E o Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino e chega a esta semifinal da competição tendo a melhor campanha e, portanto, o direito de mandar este jogo em seu estádio em Novo Horizonte. Chegando com as informações, começando pelo mandante Novo Horizontino, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa noite. Fala, Batistão, boa noite pra você, um grande abraço, um abraço especial a todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Novo Horizontino, que além da melhor campanha, tem também o artilheiro do Paulistão, Robson, que já marcou 7 vezes neste campeonato estadual. É claro, é a maior esperança de gols para o time do técnico Enderson Moreira garantir uma vaga na final do Paulistão. Informações do Corinthians, diz aí, Pedrão. O time de Dorival Júnior, atual campeão paulista, vai em busca do bicampeonato e para esse confronto de logo mais, o técnico Dorival Júnior não pode contar com Yuri Alberto, lesionado, está entregue ao departamento médico, por isso ele mexe na formação e manda o timão a campo numa formação 4-5-1 com apenas Memphis Depay de atacante. Batista. Times em campo no Jorge Ismael de Biasi fazendo o trabalho de aquecimento, a bola rola já já. Aqui na Bandeirantes a opinião é de Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a transmissão na Rádio Bandeirantes. O amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, a audiência é gigantesca. Batista, um jogão de bola daqui a pouco em Novo Horizonte. Novo Horizontino, melhor campanha da competição, eliminou o Santos jogando em casa muito, né? Fez um gol no finalzinho, jogando muito, um futebol convincente, um futebol organizado, um futebol que você percebe, né, aquilo que o treinador impõe durante toda a semana, aquilo que é determinado numa estratégia de jogo. Então, sem dúvida nenhuma, o Novo Horizontino é um time muito forte jogando em Novo Horizonte. O Corinthians vem de uma classificação, mas não de um bom jogo. Jogou mal o Corinthians contra a Portuguesa. Eu estava falando agora no Concentração. Se o Corinthians vier com a mesma postura e jogar o mesmo futebol que jogou lá no Canindé, possivelmente nós teremos o Novo Horizontino na final. Claro e óbvio que enfrentar o gigante Corinthians é sempre difícil, mas a expectativa, sem dúvida nenhuma, é de um grande jogo, e um grande jogo que tem 2 ótimos treinadores fora de campo. Dorival Júnior, que é um estrategista, que é um baita de um treinador, e ainda mais quando é jogo de mata, o Dorival ele tem essa capacidade de organizar o seu time, e o Enderson Moreira, que sem dúvida nenhuma vem fazendo um excelente trabalho mesmo frente ao Novo Horizontino, Batistão. E grande jogo você terá aqui na Rádio Bandeirantes em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e já vai mandando like para nós. Manda aí joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e de vez em quando você concorre a presentes. Entre lá, seja assinante também do meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Futebol no Brasil e no mundo
Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, Edu, um abraço pra você, boa noite. Muito obrigado, não é bem assim? Boa noite, meu grande amigo Batista, nosso grande comandante, hein? Olha, é o seguinte, um abraço a todos que nos acompanham, muito obrigado mesmo pelo carinho. Paulistão, até o seguinte, amanhã Palmeiras e São Paulo, 20h30, Barueri, vamos conhecer os finalistas nesse final de semana. Atenção, o que aconteceu nos estaduais, o resumo do resumo, no Baiano, Bahia 4, Juazeirense 2, o Bahia está na final. Que novidade, seu Edu? Deixa eu ver o que é mais aqui, só os que terminaram. Lá em Goiás, o Goiás do Daniel Paulista, 1-1 com a Napolina, e foi na Serrinha, hein? Nos pênaltis, 4-3 para o Goiás. No primeiro jogo foi 2-2 em Anápolis. O Goiás está na final. Olha, o Cruzeiro joga no Mineirão, jogo da volta. 37 do segundo tempo, Cruzeiro 0, Pouso Alegre também 0. Mas o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo 2-1. Então o Cruzeiro do Tite está indo para a final. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, no Paraná já foi o primeiro jogo da final hoje. Em Ponta Grossa, Operário 0, Londrina 0. Então, sábado que vem em Londrina, o jogo da volta, um novo empate, é pênalti. E tem aqui o São Bento rebaixado para a Série A3, São Bento 2, Taubaté 3. Estamos na penúltima rodada da fase de classificação. Equipe técnica Bandeirantes com Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTube, Alan Zanelato também no YouTube e Elton Grimaldi na mesa, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes.
Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. É semifinal do Paulistão que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. O Novo Horizontino, melhor equipe do Paulistão 2026, escalado e definido pelo técnico Enderson Moreira. Ele manda a campo Jordi no gol com a 93, Ivan Alvarinho tem a 22 pelo lado direito, dupla de zaga de Patrick número 4 e Dantas 25. Fechando a linha defensiva, Mike tem a 77. O meio de campo com 4 homens: Leonaldi 18, Luiz Oyama meia dúzia, Matheus Bianchi 17 e Rômulo, maestro do Tigre, com a 10. Dupla de ataque de Vinícius Paiva 16 e Robson, artilheiro e capitão do Tigre, com a 11. À disposição do Enderson Moreira no banco tem César Augusto 31, Titi Ortiz número 8, Eduardo Brock 14, Tavinho número 15, Diego Galo 19, Castridjon 20, Loura 24, Gabriel Bahia 26, Nicolas Careca tem a 30, Jardiel 40, Juninho 50 e Caio Dantas 90. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O campeão dos campeões e o maior campeão paulista com 31 títulos conquistados. O Corinthians de Dorival Júnior vai a campo com Hugo Souza, número 1, Mateuzinho, número 2, Gustavo Henrique, capitão, tem a 13 e ao lado dele joga Gabriel Paulista com a 3. Na lateral esquerda, Matheus Bidu tem a 21. Um meio de campo com 5 homens: Raniele 14, Alan 29, André 49, Breno Bidon número 7, Rodrigo Carro tem a 8 e Memphis Depay tem a 10.
No banco de reservas, à disposição do Dorival, tem Cauê 51, João Pedro número 4, André Ramalho 5, Vitinho número 11, Pedro Raul 18, André Carrídio 19, Pedro Milans tem a 20, Angilheri 26, Kaique 31, Charles tem a 35, Guinegão 56 e mais um garoto, Dieguinho, tem a 61. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito no Jorjão é João Vitor Gobi. Ele que terá como assistente número 1 o Alex Zang Ribeiro, assistente número 2 Daniel Paulo Zioli e o VAR fica a cargo de Adriano de Assis Miranda. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Teremos um grande jogo semifinal do Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Corinthians. Duas grandes equipes fizeram um bom campeonato. O Novo Horizontino é o líder da competição, um campeonato extraordinário, uma classificação contundente em cima do Santos Futebol Clube na última rodada. E, sem dúvida, é muito forte jogando em Novo Horizonte. Tem um time muito bem organizado, muito bem treinado. E eu acredito muito que vai dificultar as coisas para o Timão. O Corinthians vem de um bom resultado diante da Portuguesa, ganhou nos pênaltis, quase perde o Corinthians, hein? Quase fica fora da semifinal, mas aí valeu toda a sua competência, toda a sua grandeza, foi lá e o Hugo Souza fechou o gol lá na disputa de pênalti, colocou o Timão na semifinal. Agora, eu acredito em muitas emoções, porque esse time do Novo Horizontino é um time rápido, é um time bom na hora que tem a bola. O Corinthians provavelmente vai ter mais a posse, porque essa é a característica dos times do Dorival, mas eu acredito que o Novo Horizontino, na hora de contra-atacar, na hora de jogar para frente, na hora de ter essa transição, pode surpreender e pode ganhar o jogo. Eu acho que o jogo está em aberto. Normalmente, o Corinthians e Novo Horizontino, vai passar o grande da capital. Não, hoje não. Eu acredito muito que se o Corinthians passar, vai ter que lutar muito para derrotar esse time do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, claro, com toda a sua competência jogando em casa, é um time muito forte e eu acredito em emoções, viu, Batistão? Não dá para cravar qual que é o favorito, mas eu acredito sim que nós teremos muitas, mas muitas emoções. Daqui a pouquinho a bola vai rolar em Novo Horizonte. Carlos Batista. Gleger Zorzin, as possibilidades de Novo Horizontino e Corinthians que vão medir forças. Daqui a pouco em Novo Horizonte, uma festa muito bonita no Jorge Ismael de Biasi. Um foguetório, sem dúvida, um espetáculo muito bonito, proporcionado pela organização do evento em Novo Horizonte. O estádio é bem pequeno, acanhado, aliás, eu conheço, já estive em algumas oportunidades nesse estádio Jorge Ismael de Biasi. Pedro Piscinato tem aí o número de torcedores que foram, o número de bilhetes, né, que foram destinados para os torcedores para este jogo. Ainda não tenho, Batista, mas assim como aconteceu nas quartas de final contra a equipe do Santos, o Novo Horizontino disponibiliza metade do estádio para a torcida do time da capital. Vou confirmar esse número e já trago aqui para o ouvinte Bandeirantes. Já tivemos a execução do hino nacional brasileiro e os times já começam a se preparar para o início da partida. A bola rola a partir das 20h30 e você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. Arbitragem de João Vitor Gobi. João Vitor Gobi, ele apitou no geral até agora, desde quando ele começou na arbitragem. Ele que é muito jovem, 36 anos. 6 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 derrotas. Em 2025, foram 2 jogos apenas do Corinthians. Uma vitória que foi contra o Noroeste e um empate contra o Mirassol. Ele que foi destinado, portanto, pela Federação Paulista de Futebol para apitar este jogo com os assistentes Alex Zang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro Gabriel Henrique Meia Bispo e hoje no VAR Adriano de Assis Miranda. Este, portanto, o trio de arbitragem, além do quarto árbitro e também o árbitro de VAR,
para Novo Horizontino e Corinthians. Batista. Oi, pois não, diz aí, Pedrão. Foram disponibilizados 11.813 ingressos para essa semifinal. A torcida do Corinthians esgotou sua carga no setor de arquibancada visitantes com 6.000 entradas. A última atualização divulgada pela equipe mandante, ainda restavam cerca de 1.000 ingressos para a torcida do Novo Horizontino. Essa parcial foi divulgada na manhã de ontem. Acredito que todos os bilhetes foram comercializados. Deve ter um minuto de silêncio neste jogo. O Novo Horizontino perdeu o técnico do Sub-20, Rafael Stuck Bosch. Lutava desde 2022 contra um câncer agressivo no pulmão. Até voltou ao trabalho após o afastamento e comandou um título inédito do Tigre, Campeonato Paulista Sub-20 2024. Com apenas 40 anos, morreu, portanto, de câncer, essa doença terrível. O técnico Sub-20, Rafael Stuck Bosch, do Novo Horizontino. A grande jornada esportiva Bandeirantes para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Bandeirantes. Tudo pronto, vai começar o jogo. Antes, porém, um minuto de silêncio e até a mensagem do Novo Horizontino. Descanse em paz para o Stuck, que eu anunciei agora há pouco a morte do profissional técnico do Sub-20 do time do Novo Horizontino. Apita o árbitro, saída de bola por parte do Corinthians. A bola está rolando em Novo Horizonte. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, é a semifinal do Campeonato Paulista. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, com a transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro escanteio do jogo é do Corinthians, Pedro Piscinato. Escanteio pelo lado direito, após bom corte de Vinícius Paiva. Rodrigo Garro, camisa número 8, se prepara para a cobrança. Garro autorizado, pé canhoto, direto pro gol. Chegar atrás, tirando o Jordi para fora pela linha de fundo. É novo escanteio pro Corinthians. Dessa vez a cobrança é pelo lado esquerdo do ataque corintiano. Rodrigo Garro atravessa o campo e se prepara de perna esquerda para realizar a cobrança do segundo escanteio da partida. Vem pra bola o time corintiano. Comecinho do jogo. Vai pra cobrança de escanteio lá pela esquerda. 1 minuto e 20 do primeiro tempo. São dois ali agora posicionados. Memphis Depay vai pra lá também. Vamos ver quem é que vem. Partiu, Garro, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira a zaga do time do Novo Horizontino, estoura de qualquer jeito, faz o lançamento direto e lá para frente, para lateral, é arremesso para o time do Corinthians. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análise e debate de segunda a sexta, das 17 às 19h30. Esporte em Debate.
Arremesso. Vem para fazer a cobrança pela esquerda. Matheus Bidu tem pressa, o Novo Horizontino marca forte no começo do jogo. Já chegou por ali, tirando o Robson, a bola saiu. É novo arremesso lateral. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas, Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Começa a picotar do jogo, falta lá no campo de defesa para a equipe do Corinthians, Pedro Piscinato. Mais uma falta cometida pelo Robson, camisa número 11, capitão do Novo Horizontino, deu um encontrão ali nas costas do Matheus Bidu. Falta assinalada para a equipe corintiana que tem a posse de bola. Domina lá atrás, o time do Corinthians vai sair jogando. Ranieri recolhe, toca a bola de perna direita para Gustavo Henrique, dali para Bidu, volta no Gustavo Henrique. Ele domina no campo de defesa e vai recuar tudo para Hugo Souza lá dentro da sua área de confinamento. 0-0. Movimentação de Gabriel Paulista, recua a bola para Hugo Souza. Trabalha dentro da grande área de perna direita na saída de bola do time corintiano. Pela esquerda para Gustavo Henrique, para Bidu. Toca a bola por dentro, lançamento lá no campo de ataque para Garro. Ele dividiu e sobra dentro do círculo central. Lançamento de Bidu pela direita para Mateuzinho, não evolui, prefere o recuo, toca o jogo, vem para Alan, taca, faz o lançamento lá dentro da grande área, chega bem para tirar lá atrás Patrick, a bola volta com o time corintiano. 3 minutos, quase 4 do primeiro tempo, 0-0. Bidu chegou, dominou, tocou atrás para Gustavo Henrique, ele atravessa da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, e direto e para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Novo Horizontino. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gustavo Henrique toca de cabeça pela esquerda, Bidu. Domina voltando para Gustavo Henrique, time do Corinthians hoje de branco. Solta o jogo pela direita para Gabriel Paulista, rola curtinho, vem por dentro. Trabalha o jogo Alan, empurra o jogo lá pelo lado esquerdo, vem para Gustavo Henrique na margem do campo para Bidu. Preparou a movimentação, desistiu de cruzar, recua para Gustavo Henrique. Ele atravessa da esquerda para a direita para Gabriel Paulista, trabalha na perna direita, recebe, toca lá atrás, vai sair jogando o Ranieri, a chamada saída de 3. E o Ranieri tenta um lançamento longo, completamente equivocado. É tiro de meta para o Novo Horizontino bater. A intenção do Ranieri foi boa, a execução nem tanto assim. A bola ficou fácil, correu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Novo Horizontino. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, semifinal em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Corinthians 0. Olha, no Mineirão, o gol do Caio Jorge aos 51 do segundo tempo, hein? Cruzeiro 1, Pouso Alegre 0. Cruzeiro na final. Outro finalista amanhã, entre América e Atlético, começa às 18 horas no Independência. Tem futebol na Bam Bam Bam. No Sicredi, você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site e app, abra sua conta no Sicredi. Domina lá atrás o time do Corinthians, 6 minutos, Gabriel Paulista. Recua tocando para Ranieri, vai sair lá de trás, a chamada saída de 3, Gustavo Henrique. Para Bidu pela esquerda, rola para Garro por dentro, dali para Alan. Faz o lançamento espichado na ponta direita, corte lá atrás de Mike. Chega para afastar, tirando, vem no contra-ataque. Domina o time do Novo Horizontino, mas já perde a bola. Mateuzinho recupera, solta rasteirinho pela direita para Breno Bidon. E ele vai recuar tudo lá para a entrada da área. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos
harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Mateuzinho traz o time do Corinthians para o ataque, faz o lançamento no corredor central, domina, vai pra bola, André pela esquerda, vem Bidu na batida de perna canhota, a bola explodiu na defesa do Novo Horizontino. Arremesso pro Corinthians. Vem Bidu, toma posição para fazer a reposição, vai pra bola lá pela esquerda, 7 minutos. Passados do primeiro tempo, 0-0. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Lá atrás vem Raniel, dominando e soltando para Gabriel. Ele pisa na bola, recolhe. Lá atrás do campo de defesa, tenta o passe por dentro, vem com ala. Recua para Raniel. Trabalha o jogo lá atrás, o Novo Horizontino marca a distância. Fica ali mais ou menos ao redor do círculo central. Agora adiantou um pouco mais a marcação lá atrás. Gabriel tira, Mateuzinho bate de perna direita, faz o lançamento para Memphis Depay. Ele tenta o drible, perde, recupera, tenta tocar da bola para Alan, perdeu, tira lá atrás o time do Novo Horizontino. Lançamento para Robson, invadiu a área, arrancou, pá, foi pro solo, pediu falta, o árbitro não marcou. Pedro Piscinato, Robson vai à loucura. Vai à loucura, falta que ele ficou pedindo para o João Vitor Gobi. Corte limpo e providencial de Gabriel Paulista, impedindo que o artilheiro da equipe do Novo Horizontino e também do Campeonato Paulista saísse cara a cara com o Hugo Souza. Gleger Zorzinho, foi pênalti, Gleger. Ah, Batista, pra mim não, pega só a bola o Gabriel, lance, e pra mim também foi fora da área, tá? Pra mim fora da área também. E o Novo Horizontino, esse aí é o panorama do jogo, tá? O Corinthians tendo mais a bola e o Novo Horizontino com o Robson, que é bom jogador, explorando os contra-ataques. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. E atenção para ofertas incríveis que esperam por você. Na Logos, climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, só R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Logos. Domina lá atrás o time corintiano, 0-0 em Novo Horizonte. É a primeira semifinal do Paulistão 2026 amanhã. Com a transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Pressiona o time do Palmeiras com um Bidu. Lá atrás, Alvarinho tira, toca para a linha lateral. Bidu cobra, arremesso lateral. Trabalha André, virando o jogo pela esquerda. Vem Gustavo Henrique. Domina, recua, chama Gabriel Paulista. Vira o jogo aqui pela direita. Mateuzinho não evolui, prefere o recuo para Gabriel Paulista. Para Gustavo Henrique, vai recuar ainda mais para Hugo Souza. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Olha, lançado no ataque, vem para Garro, domina na linha de fundo, tentou levar em cima da marcação, tira lá atrás, afasta de qualquer jeito Dantas, a bola saiu, é arremesso pela esquerda, arremesso para o Corinthians. O jogo está parado, o árbitro pediu para esperar um pouco. O que é que houve, hein, Pedrão? E possivelmente ele está checando o lance anterior, o lance de ataque do Novo Horizontino, como você disse, mas vai autorizar a cobrança de lateral para o Corinthians. Vem para a bola Bidu para fazer a reposição. Levantamento na área, subiu lá atrás, tira de cabeça o zagueiro do time do Novo Horizontino. Tirou, ajudando a defesa lá atrás, o Matheus Bianchi. A bola foi para a linha lateral. É arremesso, pertence ao time do Corinthians. E a televisão está mostrando ao Gleger agora aquele lance, né? Um lance comprido no corredor central para o Robson. Quem estava no lance era o Gabriel Paulista com mais vagar. Você mantém ou muda a sua opinião, hein, Gleger?
Eu vou manter a minha opinião, Batista. Apesar de ter ali um contato, né? Eu acho que o Gabriel chega, ó. Tem ali, vai, toca só a bola. E mesmo assim, pra mim, fora da área. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista semifinal em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Corinthians 0. Em Goiás, o Goiás está na final hoje, 1-1 com a Anapolina na Serrinha. Nos pênaltis, 4-3 para o Goiás. Goiás, o técnico Daniel Paulista. O outro finalista amanhã, entre Vila Nova do Humberto Loser e o Atlético Goianiense. No primeiro jogo, 2-0 Atlético. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas em todas as plataformas. E também no FM 85,7. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O jogo está parado, uma chegada um pouco mais forte do Patrick. E a falta para o time do Corinthians, Pedro Piscinato. Na verdade, a falta é ao contrário, para o Novo Horizontino. Memphis fez a falta no Patrick. Falta já cobrada pela equipe de Novo Horizonte. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Trabalha o time do Novo Horizontino com Alvarinho, solta o jogo por dentro. Leonaldi no campo de ataque, recua, solta lá atrás para Mike. Ele dá um tapa de perna canhota para Leonaldi. Vem na ponta esquerda, preparou o cruzamento por baixo, Ranieri. Tira a bola, passa, vai para fora pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Novo Horizontino bater. O Leonaldi, que está cheio de gás, marcou o gol da classificação na última rodada, na vitória do Novo Horizontino diante do Santos, consegue arrumar um escanteio pelo lado esquerdo de ataque do Tigre. Ali na bola está o camisa 10 Rômulo e também o camisa número meia dúzia Luiz Oyama se preparando para a cobrança. Partiu o Rômulo, pé direito no primeiro pau, tira! Afasta lá atrás Gabriel, a bola foi embora, saiu pela linha de fundo. É novo escanteio para o Novo Horizontino bater, tem pressa, cobra. Cobrou, vem pra bola Rômulo, a paulada em cima da marcação, tira Gabriel. Voltou Rômulo, domina pela meia direita, rola na esquerda, vem pra Mike, dá um topa na bola pela esquerda. Vem no cruzamento, a bola na cabeça de Robson, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Matheus Bianchi subiu, meteu a testa no levantamento do Ivan Alvarinho. A bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro Corinthians bater. Matheus Bianchi, que marcou um dos gols da vitória do Novo Horizontino na Copa do Brasil durante essa semana. O Tigre bateu o Nacional por 4-0 e o Matheus Bianchi foi o autor de um dos gols. Está cheio de confiança. Domina o time do Corinthians, se manda lá no campo de ataque, 0-0, André colocou na área, vem Garro. Tocou estranho na bola, ele já tinha passado da linha da bola, mas acabou arrumando aí um arremesso lateral. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mateuzinho cobrando arremesso lateral para Memphis Depay. Volta no Mateuzinho, ele vai recuar tudo. Toca lá atrás para Gabriel Paulista. Para Matheus Bidu, ele domina pela meia esquerda, rola a bola para Gustavo Henrique, bate de perna direita, abriu lá na ponta para Mateuzinho,
Mateuzinho toca na bola, mas toca com defeito, sobra com o time do Novo Horizontino. Chega rachando o Gustavo Henrique. A bola subiu, caiu no meio campo, veio Luiz Oyama. Tentou dominar, Garro caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. E a bola sobra com o Leonaldi. Ele domina pela direita na tabela com o Rômulo, vem por dentro, 17 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Cruzamento na área, chega para finalizar pela esquerda, a bola passou, foi embora. Para fora pela linha de fundo no cruzamento da esquerda, Mike. É tiro de meta para o Corinthians bater. O Vinícius Paiva, camisa 16 da equipe do Novo Horizontino, na disputa de bola ali com o Mateuzinho, se jogou tentando alcançar, mas não deu tempo. A bola correu pela linha lateral. O Novo Horizontino tem a posse de bola. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Matheus Bidu, ex-jogador do Guarani. Aliás, o Guarani ainda tem um pedaço, né? É uma parte dos direitos econômicos do Matheus Bidu. Rômulo domina para o time do Novo Horizontino pela direita, chega a marcação. Recuo de bola lá atrás do Breno Bidon para Hugo Souza. Sai jogando lá atrás o time corintiano. Logos Materiais Elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Recupera a posse de bola o time do Novo Horizontino. Vem com o Robson. Ele toca por dentro no lançamento. Bola aberta pela ponta para Vinícius Paiva. Chegou dividindo com ele, Mateuzinho. Vai tomar cartão, hein, Pedro Piscinato, Mateuzinho. Chegou atrasado o lateral direito da equipe corintiana, camisa número 2. Neste momento, Mateuzinho reclama, gesticula com o João Vitor Gobi, mas não há o que reclamar. Chegou atrasado, cometeu sim a falta no Vinícius Paiva e merecidamente toma o primeiro amarelo da partida. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Programa compacto informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Falta na lateral do campo, 2 são os candidatos. Um bate com a direita, que é o Rômulo, e outro com a esquerda, que é o Mike. Robson, artilheiro, já faz a movimentação lá dentro da área, junto com o Matheus Bianchi. Partiu o Rômulo, jogada ensaiada na entrada da área. A batida de perna direita em cima da marcação. Voltou o time do Novo Horizontino, tem a posse de bola, lançamento para Rômulo, saiu lá atrás. Hugo Souza saltou, pegou e não soltou Pedro Piscinato. Neste momento tem um jogador do Corinthians caído no chão, Breno Bidon, garoto da base corintiana, ao que me parece leva a mão ali nas costas na disputa pela segunda bola após corte da defesa corintiana, mas já se levantou o Breno Bidon, está recuperado. Hugo Souza vai repor a bola em jogo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista semifinal em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Corinthians 0, Edu Pinheiro. Olha, em Santa Catarina começa amanhã a decisão entre Barra e Chapecoense. No Cariocão, amanhã, Fluminense e Vasco, 18 horas, por enquanto 1-0 Fluminense. E na segunda-feira, Madureira e Flamengo, por enquanto 3-0 Mengão. Rádio Bandeirantes. Domina o time do Corinthians lá pela esquerda no campo de ataque. André balançou, falta nele. É falta lá pela esquerda, falta pro Timão bater. Falta cometida pelo Ivan Alvarinho, lateral direito da equipe do Novo Horizontino, em cima do André. O André tem apenas 19 anos e pode estar de saída do Timão. O Milan fez uma proposta de 17 milhões de euros, aproximadamente 103
103 milhões de reais e o André está muito próximo de deixar o timão, Batista. Falta para a equipe do Corinthians, são 2 os candidatos. Um é o Garro e o outro Memphis Depay, são 2 homens na composição da barreira. Vem pra batida, tomando posição, 22 minutos passados, primeiro tempo 0-0. Vamos ver quem é que vem. Memphis Depay, pé direito, bateu, vai embora. Bateu, a bola subiu, passou por cima do gol. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Novo Horizontino. Memphis Depay teve a intenção boa, mas mandou por cima do gol de Jordi. Em breve, o Memphis Depay deve ter mais um reforço, mais um parceiro gringo. O Corinthians está próximo de assinar um pré-contrato com o Lingard. Jogador inglês, por muito tempo foi uma promessa, considerado uma promessa do Manchester United, está muito próximo de ser o novo reforço do timão. Jogo parado para a hidratação e é tempo de análise. Gleger, Zorzinho, até aqui 0-0. Quem está melhor do jogo, Gleger? Batista, não dá pra dizer quem tá melhor, né? Você viu, eu vou dar alguns números aqui. O Novo Horizontino finalizou 3 vezes contra uma do Corinthians. Agora, na posse de bola, é aquilo que eu dizia, né? O Corinthians trocou mais passes que o Novo Horizontino e acerta, né? Na grande maioria das vezes, esses passes, ele tá com, você tem uma ideia, com 84% de acerto e o Novo Horizontino apenas 16%. Erra muito o Novo Horizontino na transição, porque é um time que joga reativo, né? Você vê que o Novo Horizontino ele se posiciona, vem na marcação e fecha bem as linhas. É um time muito organizado. Você vê que o Jordi praticamente que não pegou na bola ainda. E a hora que chega o Corinthians é uma bola parada, uma jogada esticada, mas o Novo Horizontino é muito bem organizado na parte defensiva. E a hora que rouba a bola, é bola pro Robson, né? É bola pro Vinícius, que é um jogador rápido, é um jogador que tem essa característica. Inclusive entrou no último jogo, foi muito bem contra o Santos, né? Fez a jogada, inclusive, do gol do Novo Horizontino, do gol da classificação. Esse menino que joga aberto pelo lado esquerdo, dando muito trabalho. Fez o Mateuzinho tomar cartão amarelo agora há pouco também. Então o jogo para mim é equilibrado. Claro que dentro das suas, da minha projeção, é aquilo que eu estava propondo mesmo, né? Que um Corinthians tendo a bola, tentando jogar, e o Novo Horizontino reativo. A hora que rouba, tenta o contra-ataque. O jogo é muito bom até agora, Batista. Precisa ter um pouquinho mais. Eu esperava um pouco mais emoções, né? Chegando, chutes a gol, finalização, os goleiros participando. Mas é um jogo de muita marcação no meio de campo. Um jogo muito aguerrido, principalmente pelos lados, onde joga as duas equipes. As duas equipes com uma postura praticamente, na hora que tem a bola, ofensiva, iguais, né? Jogando sempre pelos lados. Mas é isso que eu tô dizendo, tá faltando um pouquinho mais de emoção, tá faltando um pouquinho mais a galera jogar um pouco mais bola e esquecer o lado da marcação, de ser um jogo mais truncado, principalmente no meio de campo. E aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Carlos Lemos Matozinho. O Doni Menossi fala pro Milton Neves que eu estive em Guaxupé há dias. Milton Neves que deu uma entrevista no Concentração para o Edu Pinheiro. Ariovaldo José Pinto. Se o São Bento ganhasse hoje, ainda teria chance de escapar da Série C do Paulista. E a Série A3 no caso do Paulista, né? José Marcos Salomé. Um abraço a todos da equipe da Bandeirantes. Abraço para você também e um abraço a todos que estão aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência. Partida reiniciada, Luiz Oyama. Domina soltando o jogo lá pela direita para Alvarinho. Ele domina, parte de perna direita no cruzamento para a área. Gabriel chega de cabeça para tirar, tira. Escanteio para o Novo Horizontino bater. Gabriel Paulista cortou a tentativa de cruzamento do Ivan Alvarinho de uma forma meio esquisita ali, mas afinal afastou o perigo. Escanteio para o Novo Horizontino pelo lado direito e Rômulo, maestro da equipe, camisa número 10, se prepara para a cobrança. Escanteio, movimentação dos zagueiros do Novo Horizontino na área corintiana.
Dantas e Patrick. Escanteio, partiu Rômulo. Pé direito, levantou na área, subiu lá atrás para tirar. A face de qualquer jeito, tirando lá atrás. Breno Bidon e tomou uma trauletada, hein? Tá caído o Bidon, dá tapas fortes na grama, tá sentindo o Piscinato. Mais uma vez, naquele lance anterior, ele também levava a mão ali a região das costas, do cox. E mais uma vez, coloca a mão ali sentindo muitas dores. E o Dorival Júnior reclama com o quarto árbitro, pedindo um cartão amarelo para o Matheus Bianchi. Ele caiu de mau jeito, né, Gleger, o Bidon? Foi de mau jeito, né, Batista? Pra mim não é lance pra cartão, não. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas. E o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27, quase 28, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, semifinal em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Corinthians 0. Olha, pela Série A2, terminou há pouco lá em Sertãozinho, gol dos acréscimos da Inter e vence, hein? Sertãozinho 0, Inter 2, a Inter é 10ª colocada com 16 pontos, são 8 que se classificam, a Inter sonha com a classificação, vai estar difícil, mas sonha ainda. E acabou o Grêmio Prudente 0, Ferroviária 2, a Ferroviária está classificada para a próxima fase, ainda falta uma rodada. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E o ouvinte agora há pouco falou do São Bento. Edu, quanto foi o São Bento? Ele disse que se o São Bento ganhasse, sim, como falta uma rodada ainda, ele tinha chance de escapar. Perdeu. São Bento perdeu em casa 3-2 pro Dobro. Aliás, o São Bento, hoje foi a 14ª partida. O São Bento ganhou o primeiro jogo na rodada anterior em Sorocaba. São Bento 1, Linense 0. Mas com os resultados já estava rebaixado. E para confirmar o rebaixamento, hoje derrota de novo em casa 3-2 para o Taubaté. O São Bento vai para a Série A3 em 2027. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Bidon domina ali na ponta direita, tenta levar em cima da marcação, prefere o toque recuado. Alan vem lá atrás, dominando para o time corintiano, bola recuada para Gabriel Paulista. Muda taticamente o time do Corinthians para tentar encurralar o time do Novo Horizontino, empata 0-0. Domina, partiu André, vai para a lateral da grande área, limpou o pé direito, bateu! Palma, Jordi! Tocou com a ponta dos dedos, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, em escanteio para o Corinthians bater. Jogadaça individual do garoto André, cortou para a perna direita, mandou um petardo em direção ao gol do Jordi. O André, que ao lado do Yuri Alberto é o artilheiro do timão na competição, 2 gols marcados. Escanteio, vem Garro, partiu o pé canhoto, cruzou muito fechado, tira lá atrás a defesa do Novo Horizontino. É novo escanteio e o próprio Garro já estava por ali, vem para fazer o erguimento na área, a bola ali no quarto de círculo, vem para fazer o levantamento Garro. Autorizado, partiu o pé canhoto, levantou na área, pegou, largou Jordi. Em 2 tempos, pega em definitivo Pedro Piscinato. Deu um susto ali na torcida do Tigre, o goleiro Jordi, mas depois já pegou. O árbitro está assinalando
escanteio. Ele chama ali alguém para conversar. Vamos ver o que é que o João Vitor Gobi está marcando. Marcou uma falta para o Novo Horizontino. Deve ser fora do lance de bola, né? Uma falta do Matheus Bidu, talvez, porque ele foi ali e conversou com o lateral corintiano. É isso mesmo. Falta para o Novo Horizontino. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Agora já vai cobrar o Novo Horizontino com Ivan Alvarinho. Portanto, a falta do Matheus Bidu. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região. E também em 14 estados brasileiros. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista semifinal em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biase. Novo Horizontino 0, Corinthians 0. O Bahia está na final. Bahia 4, Juazeirense 2. Outro finalista sai amanhã entre Vitória e Jacuipense. No Campeonato de Santa Catarina, amanhã começa a decisão Barra e Chapecoense. E no Gauchão, para variar, Grêmio e Inter amanhã no Olímpico, no Arena Grêmio, né? O Olímpico já era. E o jogo da volta vai ser no Beira-Rio. O time do Corinthians vem, Bidu meteu o pé canhoto direto e pro gol. Jordi pega e não solta e sai um cartão em Pedro Piscinato. Correto, cartão amarelo para Ivan Alvarinho. Deu uma chegada ali sem bola no Matheus Bidu e acabou recebendo o segundo cartão da partida. O primeiro da equipe do Novo Horizontino, camisa 22, Ivan Alvarinho. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Atenção para as ofertas incríveis esperando por você. Parafusadeiro Esco WS2001, só R$ 145,90. Furadeiro Esco WS3173, só R$ 169,90. Promoção válida somente enquanto durar o estoque, preços à vista. Bola parada, falta para o time do Novo Horizontino, Piscinato. O Memphis Depay e o Patrick mais uma vez se embolando ali, se agarrando um ao outro. Falta para o Tigre, já cobrada. Você diria que eles estavam emaranhados. É quase isso, Batista. E o jogador do Corinthians disse o seguinte: eu não quero me emaranhar aí no maranhado de vocês. Mas como ele disse isso em inglês? Exatamente. É por isso que não aconteceu nada, né? Porque um falou, o outro não entendeu e vamos pro jogo. Segue o jogo. Oi, Gleger. Não, só pra dizer, né, Batista, esse lance aí do Memphis, a falta que faz o Yuri Alberto, né? O Memphis não tem essa característica de homem de referência. Ele é um jogador que fica um pouco mais solto. Ele tá jogando ali naquele setor, tá tendo muita dificuldade o Memphis Depay, tá muito bem marcado. Ele tá entre os dois zagueiros, né? É o camisa 9 do Corinthians hoje. Mas claro e óbvio que o Yuri Alberto faz uma falta danada, porque o Memphis não tem essa característica, tá sofrendo ali no meio do zagueiro. E vem o Corinthians, André, bateu pro gol, a bola reboteada, voltou com o Bidon, abriu lateralizando a jogada pela direita para Mateuzinho, para Bidon, por dentro para André, girou, escapou, preparou a batida, desistiu de bater, tocou para Mateuzinho, levantou na área, Bidu, bateu de primeira, vai embora, para fora pela linha de fundo. Uma jogada interessante, cruzamento do Mateuzinho, Bidu chegou finalizando de primeira.
Mandou pra fora Pedro Piscinato. Uma boa jogada trabalhada ali dentro da área do Novo Horizontino pelo Corinthians. O André teve a oportunidade de bater, não fez, depois tocou pro Mateuzinho. Bom cruzamento do lateral direito. E aí o Bidu de perna esquerda, um voleio quase, mandou pela lateral do gol de Jordi, apenas tiro de meta. O Dorival errou em escalar o Memphis Depay de 9 em Gleger. Não que ele errou, né, Batista? Mas a gente percebe que ele tá tendo muita dificuldade. Pode ser que daqui a pouco o Memphis vai lá e faz um gol, o Corinthians vença o jogo, mas a dificuldade que ele, né, quem conhece o Memphis, quem viu o Memphis jogar, dá pra perceber, tá jogando de costa, né? Toda hora, teve esse lance agora da falta aí, toda hora o zagueirão tá ali no calcanhar dele. Então tá incomodado o Memphis, sem dúvida nenhuma. Não que o Dorival tenha errado, tá? Mas eu colocaria o Memphis onde ele pode render mais, que é vindo de trás, de frente, né? Olhando o que tem que fazer, como uma espécie de camisa 10 mesmo. Tem o Guinegão também como opção no banco de reservas, uma espécie de centroavante ali, caso o Dorival queira mexer na equipe. Por isso que eu perguntei se errou, né? Porque ele tem um especialista da posição e decidiu improvisar. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani da Ponte e do Guarani no portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba mais. Bola pra fora, Mateuzinho vem pra cobrança de arremesso. Oi, Gleger. Não, mas tem falando sobre a escalação, né? Aí como é que faz? Aí você tiraria o Garro para colocar o Memphis? Então é isso, o Garro tá jogando bem, jogou bem na última partida. Eu acho que foi isso que pensou o Dorival, né? Vou colocar o Garro ao lado do Memphis, adianta um pouco o Memphis para fazer uma espécie de camisa 9, né? Tem dado certo? Até o momento não, mas é 2 jogadores de muita qualidade. Por isso que eu acho que ele escalou o Memphis um pouco mais à frente. Placar de 0-0, permanecendo este resultado, a decisão vai para pênaltis. Mas tem muito jogo ainda pela frente, agora 38 ainda do primeiro tempo. Ivan Alvarinho tira, faz o levantamento de perna direita, Corinthians rebate. A bola vai sobrar lá atrás para os zagueiros do time do Tigre. Sai jogando lá atrás, lançamento errado no campo de ataque, vem lá atrás para tirar, Matheus Bidu consegue o domínio, recolhe, empurra, soltando para Bidon, lançou na frente para Garro, enfiou para penetração, lá na frente do Bidu saiu Jordi. Pega e não solta Piscinato. O Bidu foi se empolgando, foi avançando, ganhando campo. Já estava ali quase do lado direito de ataque do Corinthians, mas o Jordi se antecipou, saiu muito bem e ficou com ela neste momento que o Novo Horizontino tem mais uma falta. Falta novamente de Matheus Bidu em cima do Alvarinho. 39,5, primeiro tempo 0-0. Vem lá atrás, Mike para dominar. Bate de perna canhota, faz o lançamento. Mateuzinho rebate, tira. A bola sobrou com o Bidon, Leonaldi. Chegou o domínio, evita a saída para a linha lateral, entregando para Vinícius Paiva. Vem por dentro, no corredor. Rolando para Rômulo, gira em cima da marcação. Vai recuar, na verdade, Luiz Oyama. Recua, solta o jogo lá atrás. Dantas toca o jogo pela direita para Ivan Alvarinho. Recua para Dantas, domina, volta o jogo lá pela direita, não sai dali. Vem Rômulo, tentou girar, opa! Bidu marcando forte, falta no campo defensivo para o Novo Horizontino bater. Dessa vez a falta de Matheus Bidu foi em cima do Rômulo, camisa 10 da equipe do Novo Horizontino, que já tem 5 gols marcados neste Paulistão. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Por exemplo, aniversários ou confraternizações. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Falta, cobra o time do Corinthians, domina pela direita, Mateuzinho, carrega, recua, chama Garro. Garro recua ainda mais, vai começar tudo lá atrás. Alan faz o lançamento lá pela esquerda, subiu de peito Bidu, domina acionando o ataque para André. Ele passa pela marcação, vem pela lateral da grande área, cruzou para Memphis, depois fez o corta-luz.
A intenção foi boa, mas tinha um marcador entre ele e o Garro. A bola volta, Bidu dominou, pé canhoto, cruzou na área, passe, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, ficou gritando ali que foi tocado o Garro. O árbitro nada marcou. João Vitor Gobi, é tiro de meta para o Tigre. Reclamação protocolar do Rodrigo Garro, não foi absolutamente nada, e no lance anterior foi o Leonaldi, muito eficiente e eficaz, fazendo ali o corte, a intervenção na bola que sobraria livre para o Rodrigo Garro, Batista. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem o time do Corinthians, domina pela esquerda, se manda no campo de ataque, 42 do primeiro tempo, 0-0, falta lá pela esquerda, e vai tomar cartão. Ele inverteu a falta, deu a falta pro Novo Horizontino, é isso? Correto, o Alan escorregou e aí o Rômulo sairia com a posse de bola dominada, foi agarrado pelo Alan e o Alan recebe cartão amarelo, segundo cartão para jogadores do Corinthians. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano, uma das mais de 2.800 agências, ou no WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. 43 minutos do primeiro tempo, 0-0, Gleger, Zorzin. Algum time está merecendo o gol até aqui ou não, hein, Gleger? Não, Batista, não. Apesar daquele lance do André, né, a batida e o Jordi ter feito uma grande defesa, nem Novo Horizontino nem Corinthians. O 0-0 é extremamente ok, é um jogo equilibrado, é um jogo realmente digno de uma semifinal de Campeonato Paulista. Eu vou dizer, eu esperava um pouco mais das duas equipes, tá? Nos seus padrões, claro, nas suas estratégias. Um jogo para mim ruim no primeiro tempo, por isso 0-0 está ok. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Domina André, tentou a penetração lá no ataque, já chega protegendo lá atrás. Sistema defensivo do Novo Horizontino e vai sair jogando lá atrás. Domina Patrick, faz o lançamento da esquerda para a direita. Ivan Alvarinho. Domina, solta o jogo pela meia direita, Luiz Oyama, lança no campo de ataque, vem lá pela ponta direita, partiu, dominou, Rômulo vai bater, pé direito, bateu, vai embora, pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta, o Rômulo vinha por dentro, né? E aí tentou a finalização, a bola saiu, foi embora, pra fora, pela linha de fundo, batida cruzada. É tiro de meta pro Corinthians bater. Não pegou como gostaria ali. O Robson pegou muito mal na bola. A bola correu pela linha de fundo e o Gabriel Paulista ficou reclamando muito com o árbitro assistente número 2, Daniel Paulo Zioli, de um impedimento marcado. Corinthians tem a posse de bola. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. O Horizontino adianta a marcação neste momento. Sai lá atrás, tocando a bola o time do Corinthians. Toca Bidon. Faz o lançamento na lateral. Chega Patrick para dominar e vai recuar. Recua tudo para Jordi. Mais 4. Lá dentro da sua grande área. Mais 4 minutos no additional time. Bate de perna direita, levanta Jordi. Lá no campo de ataque vem Gabriel de cabeça. Afasta Leonaldi. Domina soltando para Rômulo pela direita, na lateral, para Ivan Alvarinho, não evolui, prefere o toque recuado, vem para Oyama, recua ainda mais, Patrick domina quase em cima da risca na metade do campo com Memphis Depay na marcação, toca na bola Patrick, lança na frente, o time do Novo Horizontino vem para o jogo, lançamento para o Leonaldi, ele ficou no meio do caminho, vou, não vou, quando decidiu ir no lançamento do Mike, aí não dava mais, a bola saiu, tiro de meta para o Timão. Mais uma vez o Novo Horizontino desperdiça a posse de bola, o Mike tentava achar o Leonaldi ali
mas o camisa 18 ficou na indefinição. A bola correu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Hugo Souza. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Vem o time do Novo Horizontino. Robson faz o lançamento lá pela direita para o ataque do time do Novo Horizontino. Vem Ivan Alvarinho, recua, solta o jogo pela direita, trabalha o time do Novo Horizontino, vai puxando o Corinthians da marcação. Ivan Alvarinho recua para Dantas. Domina, soltando o jogo pela esquerda, faz o lançamento lá no campo de ataque. Mike chegou dividiu também o Robson, caiu o jogador corintiano. O jogo está parado e a falta está marcada a Pedro Piscinato. É o Ranielli, camisa número 14, após a dividida ali com o Robson, ficou sentindo dores na cabeça, também nas costas. O Ranielli, que pouco apareceu nesse primeiro tempo. Uma discussão ali do Dorival Júnior com o João Vitor Gobi. E o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, já deu um ultimato, né? Não quer saber mais dessa reclamação assintosa. Próxima intervenção do árbitro será o cartão para o técnico corintiano. Domina lá atrás, 47. Vai terminar já o primeiro tempo e daqui a pouco tem o intervalo inteligente com Edu Pinheiro, o incomparável. Só aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7. Diariamente necessária. Foco total em você. Bola aberta pela direita, Mateuzinho. Tentou fazer o lançamento, a bola tocou em Mike, volta. Sobra lá pela direita, Gabriel Paulista vem dominando. Trabalha o jogo, entregando para Alan. Faz o lançamento espichado lá pela esquerda. Que matada do Matheus Bidu. Mas errou o passe na sequência. Domina o time do Novo Horizontino, vem para o contra-ataque. Leonaldi faz o lançamento de 40 metros aí, difícil. Nem que o Vinícius Paiva tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola. Apita o árbitro João Vitor Gobi, termina o primeiro tempo. 0-0, Novo Horizontino e Corinthians em uma das semifinais. A outra semifinal é amanhã, partida marcada também para 20h30. Lá na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo. Leandro Boles transmite aqui na Bandeirantes. E vem aí o intervalo inteligente com o Edu Pinheiro. Alô, Edu. Sim, grande Batistão. Ô, Pepe, eu não gostei. Você gostou? Não gostei não, Edu. Muito ruim. Muito ruim. Como tá jogando o Corinthians, Pepe? Corinthians de Hugo Souza no gol, Mateuzinho amarelado na direita, dupla de zaga, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu do lado esquerdo. No meio campo, Ranielli, Alan também amarelado, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E lá na frente, isolado, abandonado e sozinho, Memphis Depay. Novo Horizontino, melhor Paulista, Pedrão. Novo Horizontino de Jordi no gol, Ivan Alvarinho pela direita, Patrick Dantas na zaga e Mike pela esquerda. Meio campo com Leonaldi, Luiz Oyama, Rômulo e Matheus Bianchi. E no ataque, Vinícius Paiva e Robson, artilheiro do Paulistão. Ô Greg, eu sei que você não gostou, mas se tivesse que apontar assim, quem se destacou, assim, muito levemente, um mini melhor em campo... Eu tenho aqui, do lado, escrevi no papel o que eu achei, assim. Tem um cara que eu gostei. Vamos ver se bate, Greger. Diga pra mim. Eu gostei do André, do lado do Corinthians. Ó quem tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Eu escrevi. Ele é bom jogador, né, Edu? Tá vendo? Ele é bom jogador. Esse menino é muito bom jogador. Ele criou pra mim a melhor chance do jogo, né? E pro lado do Novo Horizontino eu vou dar pro Jordi, que salvou o time, né? Foi uma grande defesa do Jordi. Uma batida ele traz pra dentro, tá do lado esquerdo, traz pro lado direito, ele traz pra dentro, né? Bate cruzado, e o Jordi, que é grandão, né? Tem uma boa envergadura, faz uma grande defesa. Mas eu também não gostei não, viu, Edu, desse primeiro tempo aí. Jogo ruim. O Jordi tá com 32 anos, rapaz. Você que tanto foi, né?
critica o Jordi. O Jordi tá indo bem. Melhor paulista, é o Novo Horizontino, seu Greg. Tá o Jordi, né? Agora, o Novo Horizontino contratou 14 jogadores. Tem uma entrevista aí pro Fernandinho Fernandes, mas tem muitos jogadores experientes, viu? Não é a molecada, não. Tem aí, você quer ver? Caio Dantas tá lá. Destaque, né? Tá Caio Dantas, Nicolas Careca. Tá no banco. E contratou o Carlão nessa semana, que ele não pode jogar porque ele estava no Noroeste. Mas Carlão eu tô vendo o Carlão aqui, ia perguntar pra você, Pepe. O Carlão, na hora que eu vi aqui, o Carlão voltou pro Novo Horizontino, ele contratou, né? Foi contratado essa semana, assim também como o Ronald Barcelo, outro atacante, estava na equipe do Juventude do Rio Grande do Sul. Mais um reforço do Novo Horizontino para a disputa da Série B. Tá aí, tá vendo? E você vê, né, Edu? Então. Olha pra você ver como é que é. O atacante mesmo aí do Novo Horizontino hoje é o Robson, né? Tá jogando ali na referência e tal. E aí você tem, por exemplo, Caio Dantas, é um número 9. Nicolas Careca, é um número 9. E vai ao mercado e contrata o Carlão também. Olha aí pra você ver, vai estar cheio de atacante esse ano no Novo Horizontino. O Novo Horizontino, gente, é o seguinte, olha. Na Série B de 2025, o Novo Horizontino foi 7º colocado com 60 pontos. O Remo, que subiu, ficou com 62. Por 2 pontos o Novo Horizontino não subiu. 2025. 2024 foi o ápice. Novo Horizontino terminou em 5º lugar com 64, o mesmo número que o Ceará. Você se lembra, na última rodada aqui, o Guarani pegou o Ceará, foi 0-0 no Brinco. E o Novo Horizontino jogou com o Goiás na Serrinha, em Goiânia. E no finalzinho o Paulo Baia fez um gol do Goiás. Goiás 1-0 no Novo Horizontino. Novo Horizontino não subiu por causa desse gol, cara. Não subiu por causa desse gol. O gol do Paulo Baia, que, se não me engano, tá no Primavera, né, Pepe? O Paulo Baia. Estava no Primavera, mas ele já acertou um novo destino para a sequência da temporada. Já trago aqui, Edu, mas sim, defendeu o Primavera na disputa do Paulistão. Mas não fica, né, Greg? É difícil segurar, né? Paulo Baia, difícil. Ele é bom jogador, né? Então. E aí, por causa desse gol, não subiu no Horizontino. Em 2023, o Novo Horizontino foi 5º colocado na Série B com 63 pontos, contra 64 do 4º colocado, que foi o Atlético Goiás. Então, nas 3 últimas edições da Série B, o Novo Horizontino subiu. Diz a lenda, seu Gregor Jorzinho, que agora mudou o regulamento da Série B. Os 2 primeiros sobem, e o terceiro, como é que é? O terceiro tem que disputar com o 6º e o 4º tem que pegar o 5º. Isso, jogos de ida e volta. É isso, Pedrão? Correto. E só para noticiar o Paulo Baia, tem um acerto encaminhado com o Fortaleza. Vai jogar a Série B pelo Fortaleza. É isso mesmo, Edu. Novos playoffs aí da Série B, o 3º colocado pega o 6º e o 4º pega o 5º. Jogos de ida e volta para definir os 2 últimos times que vão subir para a Série A. Então, dizem, viu, Greg, é por causa do Novo Horizontino, que tem força na federação e na CBF. Vamos fazer um playoff aí para ver se não raspar o Novo Horizontino de novo, né? Edu, você sabe como é que, assim, rapidamente, né? A gente sabe que o tempo é curto, mas na Coreia do Sul, o time que sobe, os 2 times que sobem de uma divisão para outra, o que acontece? Vamos supor, da Série B, vamos supor que o Novo Horizontino terminasse em 2º, certo? O primeiro subiu direto e o 2º, ele joga contra o primeiro rebaixado, lá na Coreia é assim, tá? Em Portugal também. O último, né? O último colocado da Série A. Para ver se realmente vai cair e se esse aqui realmente vai subir. É assim lá na Coreia. Não, mas Portugal também é assim, mas para descer tudo bem. Agora, para subir, fazer playoff, dá licença, vai. Que coisa absurda. O Paulista já teve assim, teve um ano, você quer ver, foi 2003. Nós tivemos isso no Campeonato Paulista. O penúltimo colocado teve que disputar com o vice-campeão da Série A2, teve um rebolo aí. Já, 0-0, hein? Já, Greg Zozinho comenta, por enquanto 0 no Horizontino, 0 Corinthians. Tem futebol na Bam Bam Bam.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Bandeirantes, Carlos Batista. Vamos ver quem é que vem. Memphis Depay, pé direito, bateu, vai embora. Bateu, a bola subiu, passou por cima do gol. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Novo Horizontino. Memphis Depay. Partiu André, vai pra lateral da grande área, limpou o pé direito, bateu. Palma Jordi, tocou com a ponta dos dedos, a bola foi embora pra fora pela linha de fundo, em escanteio pro Corinthians bater. Jogo pra Mateuzinho, pra Bidon, por dentro pra André, girou, escapou, preparou a batida, desistiu de bater, tocou pra Mateuzinho, levantou na área, Bidu, bateu de primeira, vai embora, pra fora pela linha de fundo. Uma jogada interessante, cruzamento do Mateuzinho, Bidu chegou finalizando de primeira, mandou pra fora Pedro Piscinato. Uma boa jogada. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Gleger, mostramos aí 3 estocadas do Corinthians aí, Memphis Depay num chute, uma falta lateral, raspou aí o chute do André cruzado, boa defesa do Jordi, e o Bidu tentou de primeira, chutou pra fora, mas antes, a 8 minutos, o Robson, olha, lançado, e o Gabriel Paulista foi espetacular, hein? Deu um corte preciso, você foi mais preciso ainda, viu, Greg? Você matou. Foi fora da área e não foi falta, hein, Zorzin? Exatamente. Foi a única chegada do Novo Horizontino, né? O Hugo Souza, um mero espectador.
O Jordi já trabalhou já nesse chute do André. O Corinthians, ele tem mais a posse de bola, né, Edu? O Corinthians, ele evolui, ele chega, ele tem a posse de bola, ele tem muita qualidade no meio de campo, na transição. Então, assim, o time é um time muito competente, principalmente na marcação, a equipe do Novo Horizontino. É um time que marca muito forte e é um time, viu, Edu, que joga reativo, né? O Novo Horizontino é aquele time que, olha, vamos ficar aqui atrás, marcando, tentando sair, mesmo tendo dado mais chutes a gol. O Novo Horizontino, ele deu 4 contra 3, mas o Corinthians, nesses 3, acertou 1 naquele chute. O Corinthians é mais preciso nos passes, né? Acertou mais passes do que o Novo Horizontino, trocou mais passes do Corinthians. Pra você ter uma ideia, o Corinthians trocou 100 passes a mais do que o Novo Horizontino. Aquele prognóstico que eu fazia antes da partida de um Corinthians que fica com a bola, né, tenta envolver a equipe adversária, realmente se concretizou nesse primeiro tempo. Por quê? Porque é o jogo do Novo Horizontino. Eu assisti Novo Horizontino e Santos e foi exatamente isso. Novo Horizontino deixa o time jogar, deixa o time lá com a bola. A hora que rouba, aí é o contra-ataque. Aí é o Vinícius, aí é o Robson, aí é o Rômulo que vem buscar essa bola. É um jogador de muita qualidade, né, para tentar colocar esse time à frente, mas esbarrou, né, numa defesa muito sólida, né? A defesa corintiana realmente, os 2 laterais é muito bom, os 2 zagueiros sempre bem posicionados. Você citou aí aquele lance do Gabriel Paulista. É muito boa a defesa corintiana. E aí não dá espaço. Mesmo na hora que rouba, na hora que chega, na hora que sai para contra-atacar o Novo Horizontino, o Corinthians está sempre ali. O Ranieri é o cara que vigia, né? É o cão de guarda, é o cara que está à frente, que protege essa primeira linha. O Garro, em alguns momentos, vem acompanhar também, né? Então, o Bidon, nem se fale, um jogador de qualidade. E sem a bola ele recompõe também, para não dar espaço para o time adversário. Então, apesar de tecnicamente o jogo ter sido ruim, a gente vê a característica dos times em campo, né? Você vê a característica. Corinthians com a bola, o Novo Horizontino tentando explorar o contra-ataque. Vamos ver, Edu. Eu não gostei desse primeiro tempo, não. E sem dúvida nenhuma, espero ter mais emoções. Eu falava isso antes do jogo, hein? Teremos muitas emoções. Não tivemos no primeiro tempo. E eu espero que tenhamos agora no segundo tempo, Edu. Tá aí a câmera do árbitro, agora é uma novidade, mostrando aí como é que... Olha lá, mostrando o cartão amarelo, a câmera que ele carrega assim do lado do rosto e tal. Bacana a tecnologia, cada vez mais tecnologia. Bom, agora, acho não, esse calendário, ô Gleg, do jeito que ele ficou para esse ano, tudo junto, o estadual junto com o brasileiro, é muita viagem... Eu acho assim, preparo físico, vai embora. Corinthians estava jogando com o Cruzeiro, né? Meio de semana, empatou 1-1, vai para Novo Horizonte. Sim. Tem time disputando 3 competições, né? O Flamengo disputou Carioca, disputou a final da Recopa e o Brasileiro. Claro, o Carioca coloca time juvenil e tal, time de base. Aliás, os times, todos mandando um time de base em campo. Quer dizer, foi uma revolução. Esse ano pegou de surpresa o calendário. E o pessoal teve que encurtar a férias, mal preparado em pré-temporada que quase não teve, coloca a equipe de juniores e complica. Eu acho que isso reflete no estadual, né? Muito corrido, tudo muito... Sabe o que acontece muito? Disputado, violento, tudo maçado, né, o Gleger? Sabe o que acontece muito também? Obriga os times a ter 2 times bons, né? Então, assim, você tem que ir ao mercado e aumentar o nível de contratação, porque, olha só para você ver, você estava falando do Corinthians aí agora. Vamos ver como é que é o segundo tempo, mas é desgastante, desgasta demais. E aí, se você não tem, por exemplo, 2 times, 2 jogadores em cada posição com o mesmo nível técnico, se machuca um, como é que você faz? Você se machuca, se toma um cartão, né? Se tá cansado, se não pode ir pro jogo. E é só bucha, né, Edu? Só jogo importante. Não tem jeito. Realmente tá muito estrangulado o calendário esse ano. O Corinthians jogou com a equipe, assim, alternativa com o do Cruzeiro, entendeu? Mas isso reflete lá na frente. No brasileiro, quando terminar o campeonato. Tá vendo? No começo começou com a equipe alternativa, agora tá fazendo falta para ir pra Libertadores, para você conseguir uma melhor classificação. Agora é tudo muito, sabe, muita coisa, é muito jogo. Ô Pedro Pessinato, tem notícia de alteração? Ainda não, equipes retornando ao gramado do Jorjão neste momento. Novo Horizontino aparentemente mantém a mesma equipe que iniciou esse duelo da semifinal.
Vamos aguardar aqui, mas a princípio nenhuma das duas equipes vão mexer para a segunda etapa, Edu. Será que vai para pênalti? Terminou empatado, Pedrão. O que acontece? Terminou empatado, é pênaltis. O Corinthians, inclusive, se classificou para essa semifinal nos pênaltis. Empatou em 1-1 com a equipe da Portuguesa. E aí, é claro, o Hugo Souza, mais uma vez, brilhou nas disputas por pênalti. E o Corinthians está aí na semifinal do Campeonato Paulista. E se for para pênalti, hein, Gleger? Hugo Souza, espertão, hein? Hugo Souza... Hugo Souza... O rei do pênalti. Só que é o seguinte, viu? Não subestimem Jordi. Esse cara é pegador de pênalti também, viu, Edu? Você tá mudando de opinião, né? Vai que o Jordi... Jordi, vou te contar, hein? Eu vou te contar. E Matheus Bidu, como tá indo, Gleger? Eu acho que o Bidu tem feito uma sequência boa, tá? Eu acho que ele tá bem. Evoluiu, cresceu tecnicamente, né? Ganhou um pouco mais de experiência. Criou corpo, a titularidade tem feito bem pro Bidu, que tem mantido uma sequência muito boa. E é um jogador, viu, Edu, importantíssimo no esquema do Dorival. Dorival gosta muito do Bidu. Deu uma bela evoluída, Bidu, viu? Vai entrar o 20 aí, Pedrão. Quem que é o 20? 20 é o Castrilhon, ele que é lateral direito de origem, entrando no lugar do Matheus Bianchi, 17. Vamos ver aí como vai se desenhar a equipe do Novo Horizontino taticamente com a entrada do Castrilhon com a camisa número 20. É o seguinte, meus amigos, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, o Novo Horizontino 0, Corinthians 0. E para o show continuar, é ele mesmo. Carlos Batista. Muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro, que comandou o intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saída de bola pertence ao Novo Horizontino, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Novo Horizontino mexeu. E aí, Pedro Piscinato? Uma alteração, entrando o lateral direito Castrilhon no lugar de Matheus Bianchi. Matheus Bianchi estava ali no meio. Com essa alteração, o Ivan Alvarinho passa para a posição de volante e o Castrilhon entra na lateral direita da equipe do Novo Horizontino. E o Corinthians mexeu ou não? Não mexeu. Não mexeu, portanto, o time do Corinthians, apenas o Novo Horizontino. Entrando Castrilhon, portanto, o colombiano Nilson. Castrilhon no time do Tigre. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia e ocasiões especiais. Encontre no Igatacato, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E aí, Gleger, mexeria no Corinthians no segundo tempo ou não? Não mexeu Dorival Júnior? Não mexeria, Batista. Só tentaria mudar ali o posicionamento do Memphis Depay, que aparentemente olhando aqui, parece que já deu uma mudada. Só isso. Não mexeria em peças, não. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Para a recuada, Gustavo Henrique ainda mais atrás, toca ali na margem da grande área. Hugo Souza, outra vez com Gustavo Henrique, o time do Novo Horizontino adianta a marcação. Gustavo Henrique com o Bidu, escorregou, caiu, a bola saiu, arremesso. Time do Novo Horizontino tem pressa, cobra. Lançamento na área, vem para Rombro, dominou, rolou pela direita, cruzamento direto. Subiu lá atrás, Hugo Souza, pega e não solta Pedro Piscinato. Lateral direito, Castrilhon tentou ali de 3 dedos, a lá Elvis, estava assistindo os vídeos do Elvis, mas não pegou como gostaria. A bola ficou fácil nas mãos do Hugo Souza. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Garro fez o lançamento na área, sai Jordi.
Saiu no abafa, pegou em definitivo, salvo Novo Horizontino, Pedro Piscinato. Goleiro do Novo Horizontino literalmente cresceu ali pra cima do Breno Bidon, que se assustou com a chegada do Jordi. Mais uma boa intervenção, mais uma boa jogada do goleiro do Tigre. Jordi, o Gleger falava agora há pouco, goleiro grande, 1,90 m. Aliás, os dois goleiros hoje, né? Hugo Souza, 1,99 m. E o Jordi, 1,90 m. Memphis Depay domina, toca a tabela, volta pra ele, vai bater ali, bateu, desviou, vai embora, pra fora pela linha de fundo, escanteio pro Corinthians bater. Primeira grande chance na segunda etapa, uma tabela ali simples e objetiva entre o Memphis e o Breno Bidon, na batida de perna direita do camisa 10 do Timão, a bola acabou desviando no Patrick e saindo por escanteio pelo lado direito de ataque do Timão. Escanteio para o Timão, Rodrigo Garro vem para fazer o erguimento na área, movimentação intensa lá dentro da área. O time do Corinthians vai lá para dentro com Gustavo Henrique, 1,95 m. Garro, cruzamento para Gustavo Henrique, chega lá atrás, Dantas de cabeça para afastar. A bola caiu lá na linha de fundo. Chega Ivan Alvarinho para afastar, faz o lançamento no campo de ataque. Chega Bidu, já tomou, tirou, encosta, vai em cima da marcação, a bola escapa, vai para fora, para a linha lateral. O último toque do jogador do Novo Horizontino é arremesso lateral. Arremesso para o Corinthians. No Sicredi, você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E aí, qual é o babado ali, hein? O árbitro João Vitor Gobi está dando uma dura no técnico do Novo Horizontino. Correto, o Enderson Moreira ficou indignado ali com a falta que não foi marcada pela equipe de arbitragem. O Matheus Bidu faz uma força ali, solta o peso nas costas do Rômulo, e aí toda a comissão técnica do Novo Horizontino muito indignada, pedindo uma falta que não foi assinalada por João Vitor Gobi. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Receitas especiais e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E uma briga de foice no escuro ali, né? O Rômulo estava envolvido, o Matheus Bidu também, e o árbitro marcou falta no Rômulo. E é um lance curioso, porque foi muito menos falta do que o lance anterior, onde ele não assinalou. Falta pelo lado direito, bem próximo ali ao banco do Novo Horizontino. E Rômulo, mais uma vez, camisa 10, se prepara para a cobrança. Primeiro tempo de muita marcação, o jogo ficou muito pegado, jogo feio. Esperamos um jogo melhor neste segundo tempo. Partiu Rômulo, pé direito, cruzamento em cima da defesa do Corinthians. A bola volta a Castrilon, toca, vai recuar. Recuo de longa distância lá atrás, vai sair jogando Jordi. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista semifinal, a outra é amanhã. Palmeiras e São Paulo com Leandro Boles aqui na Bandeirantes. Hoje em Novo Horizonte, até aqui. Corinthians 0, Novo Horizontino 0, Edu Pinheiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Corinthians hoje não tem Marlon, Hélio Borges e Maicon Jesus. Aliás, o Novo Horizontino
Não tem Marlon, Hélio Borges e Maicon Jesus. Estão lesionados. Arthur Barbosa e Renato Palme estão em transição física. Então, o Novo Horizontino aí desfalcado para este jogo. E o Corinthians também está desfalcado, né, Pedro Piscinato? Correto. E o Yuri Alberto está com uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. Matheus Pereira, mesma lesão, também está fora. E um reforço curioso que chegou ao Timão recentemente, Zacaria, ele que é israelense, chegou ao Corinthians, uma indicação de Memphis Depay, muito criticado aí pela torcida essa contratação, até porque ninguém conhece o jogador, mas enfim, está contratado e também está no processo de transição física, readquirindo condicionamento de jogo. Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Atenção para ofertas incríveis que esperam por você. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista, tá bom? Promoção válida enquanto durarem os estoques. Logos Materiais Elétricos. Briga pela posse da bola, Luiz Oyama. Dominou, rolou para Castrilon. O árbitro já tinha paralisado a falta do Oyama em cima do Garro. A falta é no campo de ataque. Falta para o Corinthians, não. Falta para o Novo Horizontino. Já cobra o Varinho. Bola recuada no campo de defesa para Dantas. Vira lá pela esquerda para Patrick. Patrick para Dantas. Domina pela metade da quarta zaga. Para Ivan, o Varinho, lateral direito lá atrás. Bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Vem Rômulo. Aprofundou a jogada para Castrilon. Chega tirando Gustavo Henrique. Para a linha lateral tem impresso o Tigre. Castrilon, pé direito, cruzou direto para os braços de Hugo Souza. Pegou e não soltou o Pedro Piscinato. O cruzamento do Castrilhão buscava o Robson, o artilheiro que estava lá dentro da área, mas foi fácil nas mãos do Hugo Souza. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda um like para nós, manda aí um joinha para nós. Se manda o time do Corinthians, vem na ponta canhota, Garro, levantamento, a bola cruzada, Mateuzinho ajeitou para Memphis. Mateuzinho, uma paulada, vai embora. Para fora, bateu firme. Mateuzinho se lamenta, bateu chapando. A bola passou na frente do gol, foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. E uma boa ajeitada ali do Memphis num papel de pivô. Ajeitou uma boa bola para o Mateuzinho, pegou firme e forte de perna direita, mas a bola passou tirando tinta ali da trave do goleiro Jordi. 0-0 no Jorjão. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, semifinal em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Corinthians 0. Finais da Série A2 hoje: São Bento 2, Taubaté 3, Votuporanguense 1, São José 2, Grêmio Prudente 0, Ferroviária 2, Sertãozinho 1, Inter de Limeira 2. Na Série A3, Suzano 1, 15 de Jaú 3, Rio Branco 1, União Barbarense 2. Tem futebol na Bambambam. Futebol é com a Bandeirantes, 85,7 no FM e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse jogo também no youtube.com/Portal Carlos Batista. Trabalha o time do Novo Horizontino, vem com Robson, pé direito, bateu pro gol, a bola explodiu na defesa corintiana que está totalmente recuada. Castrilon pela direita, vem no cruzamento,
Pega Hugo Souza. Pega e não solta Pedro Piscinato. E o Rômulo fica reclamando porque ele entrava ali na área pelo meio, queria que essa bola chegasse até ele, o que não aconteceu. O Timão tem a posse de bola novamente. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Gleger Razorzinho, 13 do segundo tempo. Quem está melhor e melhorou o jogo, hein, Gleger? Batista, o jogo melhorou um pouco sim, e para mim o Corinthians está melhor. O Novo Horizontino está escondido, está acuado. O Corinthians é melhor, criou as grandes oportunidades até agora. Para mim, melhora o Timão nesse segundo tempo. Domina, vem pro jogo Leonaldi, Novo Horizontino desce pela esquerda, carrega em cima da marcação, rolou por dentro, lançamento para Castrilon, pé direito, cruzou pro Robson, de cabeça vai embora, pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Corinthians bater. E o Robson se cobra muito, aplaude ali o cruzamento do Castrilhão, mas é bem verdade que o artilheiro não pegou como gostaria, mandou a bola longe do gol corintiano. 0-0 nesta semifinal. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Persistindo o empate, vai para pênaltis. Já o Corinthians vai mudar. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. A marca de 14, quase 15, Dorival Júnior vai mudar. Domina Bidu, recolhe lá atrás do campo de defesa, recua, tudo vai sair jogando o time corintiano no sistema defensivo. Quem é que está ali à margem do campo, em Piscinato? Vitinho, atacante, está conversando ali com a comissão técnica. Outros dois jogadores que também já estão no aquecimento, Pedro Raul e Guinegão. Vitinho deve ir a campo agora, em breve, daqui a pouco o Corinthians deve ter mais mudanças. Domina Bidon, carrega o time do Corinthians, vai pro campo de ataque, placar de 0-0 para Garro, para Bidon, André escapou, falta nele. O árbitro parou, marcou falta pro Corinthians bater. Faltas ali, a primeira do Ivan Alvarinho, o André tentava levantar e aí o Luiz Oyama chega finalizando e derrubando o camisa 49 do Timão. Primeira alteração no Corinthians, saindo Ranielli, camisa número 14, para a entrada de Vitinho com a 11. Ranielli com a 14 para a entrada de Vitinho com a 11. E o Ranielli, que estava de volante, Vitinho é atacante. Falta para o Timão, Memphis e Garro na bola. Aroma das Ervas é muito mais sabor em suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta, vem o time do Corinthians para a batida. Memphis Depay e Garro. Vamos ver quem é que vem. 16,5, segundo tempo. Partiu, rolou Garro, Memphis Depay, bateu firme, a bola tocou em Leonaldi, voltou para Garro, para Memphis Depay, alongou essa bola na ponta e também não, tá certo que Vitinho entrou agora, né? Mas aí pega esse tijolo, arremesso pro Novo Horizontino bater. Pega esse passinho aí do Memphis Depay. Talvez com a entrada do Vitinho agora, o Memphis Depay comece a jogar de frente para o gol, vindo pelo meio, assim como o Gleger Zorzin pedia na primeira etapa. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Amarelou. Vai.
Breno Bidon recebe cartão amarelo por falta em Rômulo, camisa 10 do Novo Horizontino. Placar de 0-0, insistindo esse resultado, decisão por pênaltis do Jorge Ismael de Biasi. Bidu toca a bola de perna esquerda, faz o lançamento na cabeça do Vitinho. Ele retrai. Time do Novo Horizontino com Rômulo cometeu falta para o Novo Horizontino. Falta para o Corinthians bater. Correto, falta ali do Rômulo em cima do Alan, que o próprio Alan já cobra e o Corinthians tem a posse de bola. Gabriel Paulista domina no campo de defesa. Corinthians toca a bola lá atrás, o tempo vai passando. 18 minutos do segundo tempo, nada de gol. Bidu, lançamento para Garro, ele vai pro solo, é falta, o árbitro parou, marcou e puxou o cartão amarelo. Falta do zagueiro Dantas, camisa número 25, em cima de Rodrigo Garro, falta perigosíssima para o Timão, e o que gosta de um cartão amarelo, João Vitor Gobi, também é brincadeira, hein? Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Falta 19 minutos passados do segundo tempo. Memphis Depay, lateral da grande área. Time do Corinthians vai povoando a área. Momento de grande expectativa. 2, 4, 6, 7 do Corinthians na área do Novo Horizontino. Depay, pé direito, cruzou a jogada ensaiada com Garro, mas mal ensaiada. Cruzamento na área, furou impressionantemente o Garro em Pedro Piscinato. O que não é comum, Garro é craque de bola, teve oportunidade ali, jogada ensaiada a semana inteira pelo técnico Dorival Júnior e na hora da execução o Garro acabou furando ela, lateral para o Novo Horizontino. Placar de 0-0 em Novo Horizonte. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, é delicioso. E o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time do Corinthians, vem Mateuzinho para Memphis Depay. Para Mateuzinho, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da área e o Bidu toca para fora para matar o contra-ataque do Tigre. O Corinthians tentava ali o cruzamento, mais uma vez a bola correu por toda a lateral do campo. Ivan Alvarinho, próximo ao banco do Corinthians, vai repor a bola em jogo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, domina o time do Corinthians, vem com Garro pela esquerda, girou, falta. Castrilão chegou matando a jogada e quase mata o Garro também, Piscinato. Deu uma chegada ali o Castrilhão, grandão, forte, atropelou o Rodrigo Garro e o banco do Corinthians, que estava próximo à jogada ali, todos pedindo um cartão amarelo para o lateral direito do Novo Horizontino, o que não aconteceu. Castrilão, o colombiano, tem 30 anos, jogador experiente. Falta Garro e Memphis Depay. Memphis Depay abdicou da função, deixando-o para Rodrigo Garro. Então é o 8 do Corinthians que vem na marca de 21 minutos. Vem pra bola, Garro. Vai levantar lá dentro da área. Partiu, meteu o pé canhoto, fez o cruzamento, subiu lá atrás para tirar Dantas. A bola voltou reboteada com o Mateuzinho, mas o jogo está parado. O jogador do Novo Horizontino no chão. O Robson está caído ali. Ao que me parece, o João Vitor Gobi vai marcar a falta no atacante do Novo Horizontino. Um lance ali, uma trombada, parece que ele foi sozinho, na verdade. Torceu o tornozelo esquerdo do Robson.
O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. O jogo está parado, a bola será colocada ao chão, em poder do time que estava com a bola, que é, no caso, o Corinthians, com o Mateuzinho. E é isso que acontece, Mateuzinho domina, recua, toca, vai sair jogando o time corintiano, placar de 0-0. Bidu tenta o passe por dentro com Gustavo Henrique, na esquerda para Vitinho, vem para Bidu, caiu, vai tomar cartão o Castrilon. O João Vitor Gobi distribui o 6º cartão amarelo nesta partida. 3 para jogadores do Novo Horizontino e outros 3 para jogadores do Timão. Desta vez, falta em Matheus Bidu. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E aí, Gleger, análise 23 do segundo tempo. O jogo está paralisado para hidratação e a sua opinião? Só um time joga, né, Batista? Só dá Corinthians, né? Aliás, esse Castrilon aí que entrou aí, e um cavalo. Tá louco, pelo amor de Deus. Merecido o cartão amarelo. O Anderson Moreira mexe no time pra tentar melhorar e, pra mim, na minha opinião, piorou. O Novo Horizontino tá mal no jogo, não consegue jogar, não consegue ficar com a bola. Todas as vezes que tenta uma evolução, todas as vezes que tenta uma transição, perde a bola, erra muitos passes, dando a bola pro time corintiano. Para mim, o segundo tempo é todo do Corinthians, desde o início. O Novo Horizontino não se acha. Vamos ver aí, agora depois dessa parada, talvez o Anderson Moreira dê uma ajustada ali, mude o posicionamento, porque realmente tá ruim, tá difícil pro Novo Horizontino. Daqui a pouco o Corinthians vai achar uma bola aí. Sente falta o Corinthians de um homem da referência? Sim. O Vitinho entra, você vê que o Dorival percebe que as coisas estão legais pro Corinthians, o que faz? Tira um volante. Aliás, o único volante de marcação, um jogador de proteção de primeira linha, para colocar um atacante. Olha o que fez o Dorival, porque ele percebeu realmente que o Corinthians está dominando o jogo. Acertadamente faz o Dorival, mexe no time. Então empurra ainda mais o Novo Horizontino para trás, que está acuado, não consegue jogar, e esse segundo tempo é todo do Timão, viu, Batista? Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Dá a impressão de que estão tentando evitar falhas. E aí aquela história que a gente já falou várias vezes, né? A frase do Vanderlei Luxemburgo. O medo de ganhar, o medo de perder, melhor dizendo, tira a vontade de ganhar. Como tem os pênaltis, aí um vacilo pode levar para os pênaltis. Então o Corinthians é mais time, como disse o Gleger, manda no jogo, mas o Novo Horizontino se fecha, suja o jogo, colocou esse Castrilon para isso, para sujar o jogo e não permitir que o Corinthians possa jogar. Falta, Garro, cobra, recua, Gustavo Henrique, domina no campo de defesa, vem Gabriel lá atrás, toca para Mateuzinho pela direita, Mateuzinho para Gabriel, dali novamente recua para Gustavo Henrique, volta Matheus Bidu, vem para buscar o serviço, mas não evolui, para Gustavo Henrique, domina pela metade da quarta zaga, recolhe, toca o jogo para Gabriel Paulista, vira na esquerda, vem para Bidu, lançou para Vitinho, Vitinho não vai, prefere o recuo, toca a bola lá atrás, o time corintiano trabalha o jogo, Gustavo Henrique com Gabriel Paulista pela direita, ele recebe uma marcação apenas à distância do Novo Horizontino, para Gustavo Henrique, para Bidu, bate de perna canhota, Castrilon, já estava ali fazendo uma barreira com o corpo, a bola tocou nele e saiu. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você.
Depois desse ataque, Vitinho, pé canhoto, bateu mal. Muito mal, Vitinho. Vitinho tocou longe pra fora. Parei a logos aqui, Vitinho, pra narrar o seu lance antes não tivesse parado, né? Atrapalhou o Merchan pra fazer isso daí, hein, Batista? Tá louco. Logos Materiais Elétricos, atenção, parafusadeiro Esco WS2001, só R$ 145,90. Furadeiro Esco WS3173, R$ 169,90. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Logos Materiais Elétricos. Luiz Oyama domina, soltando o jogo pela meia direita, escapa o Novo Horizontino com o Rômulo. Abriu na ponta direita, vem para o cruzamento o Rômulo. E recolheu, dominou, devolve a bola. Lá pela ponta, vem no cruzamento o Robson. Entra o toque de cabeça, é gol! Gol! Do Novo Horizontino, Mike! Na marca de 28, passado o segundo tempo, dominou Rômulo, rolou a bola pela direita para Robson, meteu o pé direito e fez o cruzamento na pequena área. Chegou finalizando com a canhota, veio derrapando, deslizando o Mike e mandou a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Mike, o 77 do Tigre, abre o placar do jogo no Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino 1, Corinthians 0, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe curioso é que neste lance do gol os papéis se inverteram. O artilheiro da equipe, o artilheiro do campeonato, Robson, sai da área, vai para a lateral e faz um arco, como manda o manual. E o Mike, muito eficiente, entra pela segunda trave e de perna esquerda estufa as redes de Hugo Souza. Mike inaugura o placar no Jorjão e marca o seu primeiro gol em 2026. Novo Horizontino tem um, o Corinthians não tem nada, Batista. Kleber Zorzinho, 1-0. O time do Corinthians tocou. Mais posse de bola, mais técnica, mais o Novo Horizontino é que marcou em Gleger. E eu tava dizendo isso na parada técnica, né, Batista? Precisava de um ajuste. O Horizontino não tava jogando no segundo tempo. Não conseguia fazer uma jogada como essa que fez, que é característica do time. Fez um gol assim na classificação contra o Santos, uma bola de linha de fundo, só que lá do lado esquerdo. E aí o Robson cai aqui para fazer a jogada, atrai a marcação. E o Mike sozinho lá no segundo pau, né? Vacilo da defesa corintiana, né? O Mateuzinho tava dormindo, né? O Gustavo Henrique também ficou olhando a bola ao lado do Gabriel Paulista. E o Novo Horizontino abre o placar. Agora nós teremos emoções. Agora o time de Novo Horizonte melhorou, Batista. Portal carlosbatista.com.br. Muita informação do Guarani, Ponte Preta e Guarani no portal mais completo sobre os times de Campinas. Placar de 1-0, o time do Novo Horizontino sai na frente na primeira semifinal do Paulistão 2026. Amanhã, Arena Barueri tem Palmeiras e São Paulo. A ação de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes com análise de Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, e reportagens de Breno Beretta. Tem dois jogadores caídos, um do Corinthians é o Gabriel Paulista e outro é o Robson, o artilheiro do campeonato, jogador do Novo Horizontino. Correto, o Robson até levou a mão ali na cabeça, mas vendo a imagem, acredito que não acertou. O Gabriel Paulista reclama da famosa cama de gato
Daqui a pouco o árbitro João Vitor Gobi vai reiniciar a partida que o Novo Horizontino vai vencendo até aqui. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio brasileiro. Informações, análise e debate. De segunda a sexta, das 17 até as 19h30. Jogo está parado, atendimento ali nos dois jogadores. Está tendo também uma discussão, né? O Robson não gostou da entrada do Daniel Paulista e ficou discutindo. O árbitro foi lá, contemporizou, tá tudo certo, tudo ok, e a bola será colocada ao chão em posse do time que tinha a posse de bola, que era o Corinthians. Seara, há mais de 65 anos, nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Na marca de 33 minutos, Corinthians vai caindo fora do campeonato. Tem muito jogo pela frente, mas até aqui tá dando Novo Horizontino. Novo Horizontino 1-0, gol de Mike, lateral esquerdo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Memphis Depay fez o trabalho de pivô, tocou para Garro. Cinturão de marcação do Novo Horizontino operando. Não penetra, o Corinthians tira. Arremesso lateral é para o Corinthians bater pela direita. Corinthians fez apenas uma alteração. Sai o Raniel, entrou Vitinho. E o Novo Horizontino também apenas uma alteração. Sai o Matheus Bianchi e entrou Castrilon. Domina Mateuzinho, carrega pela meia direita, avança no campo de ataque, vem o Timão. Ele para na frente da marcação, olha a colocação dos companheiros, sai tocando de lado. Vem Bidon, lançamento da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra para Matheus Bidu, bateu pro gol, Jordi. Pega e não solta, Jordi. Pedro Piscinato. O cruzamento do Matheus Bidu buscava o Vitinho ali dentro da área, mas após um desvio na própria zaga do Novo Horizontino, ela ficou fácil nas mãos do Jordi. 1-0 para o Novo Horizontino. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Bidu faz o lançamento lá no campo de ataque, chega, tira a defesa do Novo Horizontino, Gleger Zorzin, 35, e aí o Corinthians tem força técnica para chegar a um empate? Tem, mas tem condição física em Gleger? Essa é a grande dúvida, né? Se o Corinthians vai aguentar. Aí nós estávamos falando isso no intervalo. Está muito estrangulado o calendário esse ano. Então, vamos ver o que prepara o Dorival aí para essa reta final. Passamos já vamos por 35, né? Já passamos 35, faltando um pouco mais de 10 minutos para terminar o jogo. O Corinthians vai mexer. E aí o Dorival agora, Batista, vai ter que ser sim, vai ter que mexer, ajustar, porque o Novo Horizontino defensivamente é muito forte. Alterações. Começando pelo time mandante, no Novo Horizontino saiu o Vinícius Paiva com a camisa número 16, Vinícius Paiva 16, dando lugar ao Tavinho com a 15. Saiu Vinícius Paiva 16, entrou o Tavinho com a 15. No Corinthians, duas alterações. Saiu o amarelado Breno Bidon com a camisa número 7 para a entrada de Pedro Raul com a 18 e saiu também Rodrigo Garro com a camisa número 8 para a entrada do garoto Dieguinho da base. Qual o número do Dieguinho? 61. Portanto, duas alterações do Dorival Júnior no time do Corinthians.
Placar de 1-0, Novo Horizontino está vencendo e vai se classificando para pegar o vencedor de Palmeiras e São Paulo amanhã, com a narração de Leandro Bones aqui na Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão 2026, semifinal em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Mike, lateral esquerdo, Corinthians 0. Olha, o Ituano foi o último clube do interior campeão paulista em 2014 e ganhou do Santos na final. Depois tivemos a Ponte, em 2017 perdeu para o Corinthians. O Audax antes, em 2016, perdeu para o Santos. E o Água Santa chegou em 2023 e perdeu a final para o Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina, vem, ajeita, tenta a passagem pela direita, o time do Corinthians, Mateuzinho, ele rola a bola para Dieguinho, vem no cruzamento, bola lançada na área, sobrou no rebote, Bidu, pé canhoto, bateu cruzado em cima da marcação, Gustavo Henrique pega o rebote, domina para Gabriel, abriu lá na ponta direita, vem para a bola, Dieguinho, saiu da marcação, pé canhoto, uma bomba! Desviada, a bola vai pra fora, escanteio pro Corinthians. Escanteio pelo lado direito e o próprio garoto Dieguinho tá ali pra fazer a cobrança. Vai, cobrou curto. Dieguinho cobrou curto pra Depay, cruzou na área, não tá valendo, né? O árbitro não havia autorizado. Olha, quem tem pressa come quente e cru, não é? É isso aí. Agora já não dá mais para fazer aquela jogada ensaiada. Dieguinho rolou curtinho para Depay, voltou para Dieguinho, cruzou na área. Nossa! O Robson chegou lascando, tocou na bola, quase que o pé dele vai junto. Escanteio pro Corinthians. Espirrou o taco ali. Dieguinho para Depay, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Jordi. 1,90 m lá em cima, pegou e não soltou o Piscinato. Subiu muito bem, mais uma vez, o goleiro do Novo Horizontino. No momento, olha o contra-ataque do Novo Horizontino. Matado o contra-ataque do Novo Horizontino, André. Vai tomar cartão amarelo. Uma falta estranha por trás, né? Ele jogou o corpo em cima do Rômulo. Falta pro Tigre. O Rômulo puxava o contra-ataque em velocidade e aí foi parado com um puxão do André, garoto camisa 49 da equipe do Timão, que a partir de agora está amarelado. O Novo Horizontino vai vencendo e se classificando para a final do Campeonato Paulista. O Edu Pinheiro e o Gleger destacaram o André no primeiro tempo. Jogou muito bem, é verdade, mas no segundo tempo tá devendo o André. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Novo Horizontino já foi finalista do Campeonato Paulista em 1990. Mas o Edu Pinheiro, no Concentração, explicou, não é este Novo Horizontino. Aquele faliu e foi extinto. E aí surgiu este Novo Horizontino. Rômulo cobrou na área, subiu lá atrás de cabeça, Gustavo Henrique tira. Reboteada, bola sombra, Castrilon de perna direita faz o cruzamento na área de cabeça. Chega Mateuzinho, recua Hugo Souza. Chega lá atrás, pega e não solta. Vai sair jogando no campo de defesa Bidu. Na oportunidade em 1990, aquele Novo Horizontino anterior
foi vice-campeão paulista. Perdeu para o Bragantino, que mais tarde, muito tempo mais tarde, seria o Red Bull Bragantino. Na época era só Bragantino. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Bragantino, e o Nelsinho Batista, técnico do Novo Horizontino. Domina Vitinho, carrega, recua, vem para Gustavo Henrique, dali para Gabriel, para Mateuzinho, bate de perna direita, abrindo o jogo lá pela ponta direita. Dieguinho recua, cadencia o jogo o time corintiano. Gabriel Paulista para Gustavo Henrique na lateral, vem para Matheus Bidu, por dentro pela meia esquerda para Vitinho. Toca muito a bola o time do Corinthians, vai ficando com a posse de bola, mas perdendo o jogo por 1-0. Dieguinho domina lá pela ponta direita, sai da ponta, vem para meia, bate a bola desviada, sobra com o time do Novo Horizontino. Vem no contra-ataque, lançamento para Robson pela esquerda, gira o corpo em cima da marcação. Aliás, o Robson aqui pela direita passou feito uma bala, mas a bola não foi para ele. Tá caído o jogador do Novo Horizontino, Pedro Piscinato. Quem está caído é o Tavinho, camisa número 15. O Dieguinho chegou ali atrasado, acabou acertando o jogador do Tigre. 1-0 para o Novo Horizontino. Daqui a pouco o quarto árbitro vai levantar a placa. Antes, alteração no timão. Saindo camisa número 29, Alan, para a entrada de André Carrídio com a camisa número 19. Saindo Alan, 29, entrando Carrídio, 19. E a outra alteração, entrou o Gui Negão, camisa número 56, no lugar do André, 49. As últimas alterações do Corinthians, Dorival Júnior não pode mais mexer na equipe. 5 alterações no time corintiano e o Novo Horizontino muda também. Entrando o Eduardo Brock, camisa número 14. Saindo o Rômulo ali também. E entrando o Juninho com a camisa 50. Entrou o Eduardo Brock com a 14. Um dos jogadores que está saindo é o Rômulo com a 10. Já confirmo quem é o outro atleta, Batista. Quem é o outro que entrou? Juninho com a 50 no lugar do Rômulo 10. Portanto, 2 alterações. Saiu o Mike, autor do gol. Saiu o Mike, portanto. Sai um lateral esquerdo e entra um zagueiro. Vem pra bola o Novo Horizontino para cobrança de falta. Patrick, autorizado. 44. Pé canhoto, levantou lá para dentro da área, subiu o Bidu, a bola vai escapando na linha de fundo, ele evita a saída, mas deixou para o adversário e acabou ganhando o arremesso lateral. O time do Novo Horizontino fez 1, 2, 3, 4, tem mais uma, né? Correto, mais 7 minutos de acréscimos. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você na Logos. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esse valor é para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Arremesso lateral, vem Matheus Bidu para fazer a cobrança pela esquerda. Lá atrás no campo de defesa, time do Corinthians tem dificuldade em Gregor. Tá complicado para sair aí de trás. Novo Horizontino adiantou a marcação. O Novo Horizontino na parte física tá muito bem, né, Batista? Isso a gente tem que admitir. Um que corre, que marca, que luta. E aí o Anderson Moreira, depois da parada técnica, reposicionou o seu time, o time melhorou, né, fez as substituições que deram certo e o Corinthians está sem força para chegar ao ataque. Tentou Dieguinho, chega com ele para tirar, afasta o zagueiro. Eduardo Brock está no meio da área. E aí o time do Corinthians vem outra vez para o ataque, levantamento, bola cruzada em cima da marcação. Voltou, dominou, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, nossa! Dieguinho chegou para finalizar, chegou precarizado.
todo torto, tocou nela, mas pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Novo Horizontino. Tocou ali de forma esquisita o Dieguinho, e um detalhe, Batista, com essa vitória, o Novo Horizontino vai chegando a 22 pontos somados no total deste campeonato paulista, vai encaminhando sua classificação para a final. E com esse resultado e com essa somatória de pontos, o Novo Horizontino tem a vantagem de decidir a final em casa. Amanhã, na semifinal entre Palmeiras e São Paulo, caso o Palmeiras vença a equipe do Tricolor Paulista, só se fizer um saldo de 5 gols, vai decidir a partida como mandante. Caso contrário, Novo Horizontino tem a vantagem. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7, diariamente necessária. Foco total em você. Domina o time do Corinthians, Mateuzinho, trabalha o jogo lá atrás, carrega na perna direita, sofre a marcação. O time do Novo Horizontino está marcando a partir da intermediária adversária, com um homem, depois 2 atrás do círculo central. É a malha de marcação do time do Tigre. Carrídio vem para fazer o passe, bola aberta na ponta direita. Domina Dieguinho, matou no peito, abaixa na grama, recua para Carrídio, preparou o passe para Mateuzinho, projeta pé direito, cruzou, Depay, chega batendo. Lance bonito, a bola não saiu forte e o Jordi, no meio do gol, pegou e não soltou o Pedro Piscinato. Correto, um lance bonito ali, plasticamente, do Memphis Depay, mas não pegou com tanta força, a bola ficou fácil nas mãos do Jordi, o Novo Horizontino, que está com o pé já na grande final do Campeonato Paulista. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Para levar para os pênaltis, o Corinthians minimamente tem que fazer um gol e 2 para se classificar direto, mas o relógio é contra o Corinthians. Estamos com 49:7 no additional time, portanto, pouquíssimo tempo para o Corinthians minimamente empatar e levar para pênalti. Mas é o Corinthians, né? Então não pode ser subestimado, apesar que com esse passe, hein? Matheus Bidu tentou um lançamento de uma extremidade à outra, da esquerda para a direita, e o Mateuzinho deve ter pensado, falou: ô Bidu, você tá querendo o quê, né? Como que eu vou chegar nessa bola, meu? Arremesso para o Novo Horizontino. Arremesso para o Novo Horizontino. Os jogadores do Tigre não tem pressa alguma para repor a bola em jogo. E aí o banco de reservas do Timão, a comissão técnica, reclama muito com o quarto árbitro. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 50 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem o Corinthians, Dieguinho, partiu, pé direito, bateu. Defendeu Jordi. Batida de perna direita, Dieguinho, Jordi. Salvo, Novo Horizontino mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. O próprio Dieguinho vai pro cruzamento, Hugo Souza na área. Levantamento cruzado, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, cabeçada lá dentro da área. A bola saiu, é tiro de meta para o Novo Horizontino, Pedro Piscinato. Tiro de meta que será cobrado pelo goleiro Jordi, que no lance anterior acabou recebendo o cartão amarelo. O Guinegão tentava entregar a bola rapidamente para o Dieguinho. O Jordi impediu que o atacante do Corinthians fizesse isso, acabou levando o cartão. Pouco menos de 30 segundos para o final da partida. Gleger Zorzin, conceito e definição.
Grau de dificuldade, defesa do Jordi. 1,90 m, uma envergadura de aço em Gleger. Salvou novamente, né, Batista? Salvou no primeiro tempo, salvou no segundo tempo, Jordi. Para mim, um dos melhores em campo. Nota da defesa, 8,25. Lembrando que defesaça é acima de 8. A informação, Pedro Piscinato. E agora o Guinegão recebe cartão amarelo por um lance com o Jordi. O goleiro do Novo Horizontino segurava a bola ali. O atacante do Timão acabou acertando o arqueiro do Tigre e recebeu o cartão amarelo. Novo Horizontino vai se classificando para a final do Paulistão. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Placar de 1-0 vai acabar. Apita o árbitro. João Vitor Gobi termina o jogo. Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista 2026. Vence o Corinthians com gol de Mike. Novo Horizontino é interior na final do Paulistão 2026. Parabéns ao Novo Horizontino. Na sequência vem aí Edu Pinheiro. Alô, alô, Edu. Alô, alô, grande Batistão, grande abraço, bela narração. Ó, você vê, 2023, Pedrão. Na Série A2, qual foi a final? Ponte Preta e Novo Horizontino. Aí nos pênaltis... Ponte Preta campeã. E aí, mas os dois subiram. Os dois subiram. 3 anos depois... Novo Horizontino finalista do Paulistão. E a Ponte? A Ponte vai jogar a Série A2 de novo, Edu. Ah, rapaz, a Inter de Limeira ganhou hoje, mas dificilmente vai se classificar. Vai estar na Série A2 ano que vem. Destaque final seu, Pedrão. Novo Horizontino chega pela primeira vez na final do Campeonato Paulista. Melhor campanha disparado entre os 16 clubes da Série A1 do Paulistão. Gol de Mike, lateral esquerdo, seu primeiro gol em 2026, garante o Novo Horizontino na final do Paulistão. E agora, é claro, o Tigre vai aguardar a outra semifinal que acontece amanhã entre Palmeiras e São Paulo, e existe uma enorme possibilidade do Novo Horizontino decidir o segundo jogo da decisão em casa, Edu Pinheiro. Só se o Palmeiras ganhar do São Paulo por diferença de 5 gols, é isso, Pedrão? Correto. E caso o São Paulo avance para a final, o primeiro jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 4 de março, vai acontecer aqui no Brinco de Ouro. Quem disse que Campinas não estaria na final, Pedrão? Mas o que é isso, hein? Tá vendo? Ó, eu vou falar pra você, viu? Ó, atenção, hein? Aquele Novo Horizontino que chegou na final no ano no Paulista de... Agora deu um branco. 90. Aquele é o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Aquele faliu em 99. Esse aí é o Grêmio Novo Horizontino que surgiu em 2010. Um abraço, Pedrão. Grande abraço, Edu. Bom trabalho pra você. Amanhã vou estar acompanhando ligado no meu radinho. Muito obrigado, grande Pedrão. Bom descanso. Valeu, até mais. Zorzin, gol de Mike a 28, segundo tempo. 1-0, Novo Horizontino na final. Mais que merecido para o melhor time da competição. Teve problemas no segundo tempo. Na parada técnica, o Anderson Moreira ajustou o posicionamento, arrumou o time. E, mais uma vez, o Novo Horizontino elimina um gigante da capital. Eliminou o Santos nas quartas, elimina o Corinthians na semifinal. E agora vai rumo ao título do Campeonato Paulista. Olha, mais que merecido, Edu. Esse time é muito bom. E eu queria dar uma ênfase legal aqui para o treinador Anderson Moreira. Está fazendo um trabalho extraordinário na equipe de Novo Horizonte. Um grande abraço, Edu. Boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Velho escapado, hein? Parabéns, hein, Greg? Sensacional, hein? Muito bem, bom descanso, bom domingo. Meus amigos, é o seguinte, hein? Seguimos agora em rede com o apito final, Novo Horizontino 1, Corinthians 0. E o pessoal vai mandar recado, vai meter a boca, porque o Paulistão é o seguinte... os times grandes não ligam muito.
só que derruba treneiro. Não é o caso do Corinthians, acho que não vai acontecer nada com o Dorival, que acabou de ganhar um título, Copa do Brasil com o Corinthians, né? Mas o Paulistão é assim, ninguém dá valor. O time grande, quando ganha o Paulistão, no dia seguinte vibra, no dia seguinte vibra um pouco, aí na terça-feira nem lembra que ganhou, né? Nem lembra que ganhou. Mas é pra derrubar treneiro e tal. Agora, time do interior dá um valor danado, hein? Quem sabe, hein? O último campeão do interior paulista foi o Ituano, em 2014. Novo Horizontino, parabéns na final. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alain Zanelato. Novo Horizontino 1-0 e amanhã, Leandro Borges narra aqui Palmeiras e São Paulo. A todos uma ótima noite de sábado e até amanhã. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Falou aqui no meio da partida que o Santos tomou um gol aos 50 do segundo tempo, de uma invertida, e o centroavante fez o gol no meio do zagueiro. Então será que ele não viu isso nessa invertida? Dos caras que eles têm um time bonitinho, coeso, que briga, que mata a jogada, toma cartão quando tem que tomar cartão, não segura, faz falta, que é do jogo. Então o Novo Horizontino chegou dessa forma, fazendo o beabá do futebol, a inversão, jogando nas costas, jogando contra-ataque e agredindo. Opa, eles são time grande, então eles vão ter que vir pra cima e se expor. Foi isso, só que o Corinthians desorganizadamente não conseguiu dar um chute. Só o André, eu tô falando aqui, eu me lembro do André que bateu uma bola cruzada que o Jordi fez uma defesaça. Só eu lembro disso. Eu não lembro de uma jogada do Pedro Raul, eu não lembro. Então é muito pouco para quem quer bater numa final e fazer a diferença. Então o Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras, no time misto. Ganhou do Santos e ganhou do Corinthians. E vai fazer a final em casa. Agora o Palmeiras vai ter que ser diferente. Eu tenho certeza que o Abel não vai ficar olhando como fez o Dorival para mexer no time com 15 do segundo tempo. O Abel não vai fazer isso jogando aí. E eu vou cobrar aqui. Ele não vai fazer isso. Se ele vê o time dele tocando a bola, girando, ele vai colocar os atacantes para dentro da zaga e tentar bater, fazer no mano a mano. Isso que ele vai fazer. Com um time rápido. Não tentar a bola aérea nos caras que ele coloca o Dieguinho, que poderia estar invertido, assim como o Zaidan falou, para fazer o cruzamento. Se ele coloca o Pedro Raul dentro da área, para fazer o cruzamento dentro da área. Porque o Pedro Raul não é de fazer um 2. O Pedro Raul é de cabeceio. Quando a bola pega nele, ele também não agride a bola, para ser esse cara que todo mundo fala que ele faz gol. Ele não agride. Ele espera essa bola cair nele, ele vai, que ele cabeceia bem. Então, erro do Dorival também de colocar o Pedro Negão e deixar o Gui no banco, que poderia brigar entre os zagueiros, arrumar uma confusão maior que a gente cantou aqui no jogo. O jogo merecia ter atacante ali brigando, porque o Corinthians joga desse jeito, com o Yuri Alberto brigando e todo mundo chegando. Agora, Memphis foi mal, Garro foi mal também, desapareceram no jogo. Essa é a realidade desse jogo, viu, Capela? Para poder te liberar então, Ronaldão. Craque Bandeirantes, você já falou, repita aí. Rapaz, eu vou no treinador Anderson Moreira, que ele falou mal de todo mundo, mexeu no time acertadamente, fez o time dele ser agressivo quando merecia, e ele falou aí, ó, quem não paga não tem que estar brigando por título. E ele tirou o time que todo mundo gosta, que é o time do povo, ele tirou o time. Ele falou, ó, não paga, fica aí.
Anderson Moreira, pra mim, foi o cara que ele mexe no time e o time vai e faz o gol. Tá bom. Anderson Moreira, o craque Bandeirantes no voto de Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, vou te liberar, mas espero ansiosamente o jogo aberto da próxima segunda-feira. Tá bom, menino? Bom descanso. Vai ter mais gente chorando, você pode escrever aí. Eu não tenho dúvida. Provavelmente, quem sabe, mais 3 com você aí. Até segunda no jogo aberto. Tchau, Ronaldão. Abraço pra você. Zaidan, obrigado pela aula que o Zaidan deu uma aula hoje. O Zaidan tá dando... É chover no molhado. Um beijo, Zaidan, Manuel, beijo. Obrigado. Valeu, Ronaldão. Abraço. Mestre Cláudio Zaidan, eu vou espremer a sapiência. Mestre Cláudio Zaidan, primeiro, quem foi o craque Bandeirantes? E dá uma sublinhada já, Zaidan. Por que o Novo Horizontino venceu e por que o Corinthians caiu, mestre? Vamos começar pelo porquê aí. Você até perguntou antes, foi zebra e tal? Não, não foi, né? O time que faz a melhor campanha na fase de classificação. E é bom lembrar, são 6 times de Série A na fase de classificação. Você tem os 4 grandes e ainda tem Mirassol e Bragantino. Então ele fez a melhor campanha e eliminou o Santos. Hoje jogou mais, bem mais, do ponto de vista tático, viu, Capelães? Bem mais do que jogou contra o Santos. Contra o Santos, o Novo Horizontino foi um time com falhas. Falha de marcação, e errando muito na saída. Hoje isso não aconteceu. O time marcou impecavelmente no meio-campo e mereceu, porque o Corinthians fez um jogo ruim. E essa história do Dieguinho, Capelães, você joga bola. Você coloca um cara que tem uma qualidade, que é a bola alta, certo? É a bola cruzada para ele, que é o Pedro Raul. Perfeito? Você tem que fazer a bola chegar para o Pedro Raul de frente para o gol. Como é que você faz isso? Linha de fundo. Porque se você cruza da intermediária, eu não sei quando é cruzamento de Marcelinho, né, de Arce, de Beckham, cara que mete curva na bola, você pega o atacante de frente. Caso contrário, a bola que vem da intermediária pega o zagueiro de frente, o atacante todo torto ali, tentando chegar na bola. Quando ela vem da linha de fundo, é o contrário. O atacante vai de frente para a bola e o zagueirão correndo, meio torto, tentando chegar. Tem que fazer linha de fundo para aproveitar quem? O Pedro Raul, que foi colocado pelo Dorival, com o time já perdendo, para ter um cabeceador. E ele colocou 2 caras rápidos pelos lados, e um driblador, que é o Dieguinho. Mas é o seguinte, o Dieguinho é canhoto. Então, na maioria das vezes, ele vai cortar da direita para o meio. E o cruzamento pegará um zagueiro de frente. Passa o Dieguinho para a canhota, para o lado esquerdo. Porque aí ele vai jantar o lateral em direção à linha de fundo. E o cruzamento dele vai pegar o centroavante de frente, e não o zagueiro. Mas é a síndrome de Robin, não é? Todo mundo acha que canhoto tem que ir na direita. Porque é o Robin, né? Não. Tudo bem, quando o Edu jogava na direita no Santos, o Edu jogava nas 4 do ataque. Centroavante, ponta de lança, ponta direita e ponta esquerda, é óbvio. Mas ele era um fenômeno. Então, passa o canhoto num jogo assim, pela característica do jogo. Não é que você vai proibir o canhoto de jogar na direita. Claro que pode jogar, cortar para o meio, bater para o gol. Mas nesse jogo, contra o time fechado, coloca o cara do lado esquerdo para abrir a marcação e chegar à linha de fundo. Driblar, ir à linha de fundo e cruzar para o centroavante. Muito manjado, né, Zaidan? No caso, um cara que só tem isso. Ele entrou no time para quê? Para receber bola pelo alto, que é o Pedro Raul. Por isso o Dorival colocou no time. Mas isso já foi no finalzinho. O Corinthians já estava perdendo. No geral, o Corinthians fez um jogo muito ruim, sem graça. A gente dizia que antes do jogo, olha, não vai ter velocidade, o Memphis não tem velocidade. Ele é o único atacante, é um cara lento. Hoje ele é um cara lento, tornou-se lento com o passar dos anos. Quando você tem o Yuri Alberto, você tem velocidade, e aí você pode colocá-lo ao lado do Memphis. O Garro jogou mal, o Memphis jogou mal, o poder de ataque foi para o espaço. De vez em quando havia uma jogada construída pelo Bidon, mas lá na frente ninguém fez nada, por isso o Jordi trabalhou pouco. Enfim, Novo Horizontino jogou uma partida muito melhor do que aquela que fez contra o Santos, mereceu a classificação, já passou por 2 grandes, Santos e Corinthians, e agora espera outro grande na final, Palmeiras ou São Paulo. Melhor em campo, como foi um jogo de muito meio campo, você olhava assim, parecia que tinha 200 caras no meio campo. 200, porque o Corinthians estava cheio de jogadores de meio campo e o Novo Horizontino também.
Até porque ele, no primeiro tempo, ele tem o Matheus Bianchi, que você conhece bem, jogou no Curitiba. É verdade. Um cara que também ajuda na marcação. Então, por isso, o jogo acabou sendo decidido ali. E aí eu vou voltar, o Leonardo, por exemplo, que arrebentou contra o Santos, mas hoje, para mim, o cara que não errou, o cara que dominou o meio campo, marcou como ninguém, foi Oyama. Para mim, Luiz Oyama foi o destaque. É claro que o Rômulo joga muita bola, quando a bola caiu no pé dele, sempre saiu coisa boa. O Leonardo jogou muito bem, mas para mim, o principal nome no jogo hoje foi o Luiz Oyama. Leonardo. O Léo foi de Leonardo. Leonardo. Você se vira para desempatar. Não, pode ser. Leonardo, o craque Bandeirantes do Manuel, Oyama do mestre Cláudio Zaidan e Anderson Moreira. Eu vou Anderson Moreira Anderson Moreira pro Ronaldo Giovanelli, que realmente teria dado um nó tático no Dorival, o mestre Zaidan, ou é muito forte falar isso? Não acredito nisso, que tenha sido um nó tático. Você tem alguns jogos em que isso acontece, mas não foi o caso, não. Ele fez o que ele fez o campeonato inteiro. E contra o Santos ele não conseguiu fazer tão bem. Hoje ele voltou a fazer. Time que marca muito, consegue desnortear a defesa do outro time com essas viradas de bola, não é? E time que sabe ficar com a bola, não se desespera. Foi um jogo normal do Novo Horizontino. O Corinthians, eu não gostei da escalação, mas principalmente as atuações, né? Aquilo que jogadores que são essenciais, que são chave, principalmente no ataque, como Garro e Memphis, ainda mais sem o Yuri Alberto. Os dois jogaram muito mal. Erraram quase tudo, Capelantes. Então o Novo Horizontino foi melhor, mas não enxergo um nó tático. O Novo Horizontino destruiu a organização do Corinthians, não. O Corinthians errou demais e o Novo Horizontino foi um time muito, muito eficiente o jogo todo. Concordo contigo. Então, até por isso, eu não vou desempatar, não. O craque Bandeirantes, pra mim, o time inteiro do Novo Horizontino. Porque taticamente é uma coisa incrível, fisicamente os caras jogam pelo último prato de comida. Então, pra que a gente possa abrir o apito final, ídolo do Novo Horizontino e o gol que deu a classificação para a decisão. O Novo Horizontino vai jogar o jogo de volta na sua cidade, na sua casa, no Jorjão. Jorge Ismael de Biasi, que recebeu o Novo Horizontino 1, Corinthians eliminado, nada. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão. Já conheço o futuro evidente, será sempre o campeão. Ulisses Costa! E vem pro jogo, Memphis para na marcação, Bidon também, a bola volta para o direito do campo de ataque, recolhe o Rômulo, ele prendeu pro time do Novo Horizontino pela ponta direita do campo de ataque, recolheu novamente, curtiu, vem cruzamento do Robson, tentou levantar na boca do gol, aperta a zaga corintiana, volta novamente no toque de bola, Robson cruzou, levantou na boca do gol, vai sair o gol do Novo Horizontino! Laço lindo, 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 lindo gol! Na bola levantada pela direita, o lance perfeito do Robson. Na medida, na medida, na medida de Sempudo, pega atrás da zaga. O Mike chega, enche o pé na bola e mete a bola no céu do gol. Mike, lindo, lindo, lindo gol. Novo Horizontino 1-0 pro Corinthians. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Mike, que você proporciona à torcida do Novo Horizontino. Que golaço do Novo Horizontino. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol.
apito final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. 10h52, abrindo os trabalhos do apito final e já abrindo ao vivo com Dorival Júnior. Já aciono o Luiz Sabiani, que não vai conseguir falar comigo agora, porque ele já está presente na entrevista coletiva e o Dorival começa a falar neste exato momento, depois da eliminação. Novo Horizontino 1, Corinthians 0 no Campeonato Paulista. Fala ao vivo, Dorival, na Bandeirantes. Infelizmente nos causou a derrota, mas foi o único erro que nós tivemos dentro da partida. Nós tivemos talvez a mesma jogada no primeiro tempo, que a bola caiu no pé do Bidu, uma batida nas costas do último zagueiro ou do lateral da equipe do Novo Horizontino, e nós não fomos felizes. Então, o que eu vejo é que nós estamos no caminho, a equipe jogou de uma maneira consistente, nós não poderíamos nos abrir excessivamente e muito cedo, porque é uma equipe que sabe aproveitar como ninguém esse espaço e a transição. Nós não demos essa possibilidade ao Novo Horizontino, mas infelizmente não tivemos uma noite feliz em termos de conclusões. E mesmo que nós tenhamos tido boa parte do tempo a bola nos pés, não fomos efetivos. Novo Horizontino está de parabéns pela campanha que realizou, merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um peso e um valor muito grande. E nós temos que reconhecer e enaltecer quando o adversário tenha merecimentos, e foi o caso. Dorival, boa noite. Aqui Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Hoje veio à tona a possibilidade de saída do André no meio do ano. Desde o ano passado, você bate muito na tecla de consistência para o Corinthians, de reforços, encorpar o elenco para almejar coisas grandes em 2026. Mas sempre há no horizonte de um clube endividado como o Corinthians a possibilidade de saídas em massa em algum determinado momento da temporada. Até que ponto você e a diretoria estão em sintonia para essa janela do meio do ano, em segurar jogadores e manter a competitividade do elenco para o resto do ano? Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá, e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonato. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe, que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos. Técnico, de resultados, ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. Dorival, então pegando esse gancho, dá pra gente entender que se dependesse de ti, o André não sairia nessa janela de meio de ano? Ninguém sairia. Ninguém. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas. Já acabou, já ficou, já foi lá para trás. Foi do ano passado já. A partir desse ano nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível de exigência muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Nós precisamos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento.
É impossível isso. Então, ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aquilo que nós já temos. E para melhorarmos, nós não podemos perder aqueles que já estão. Dorival, ainda nessa esteira que você falou sobre sinalizar ao mercado. O mercado acaba agora nesta quarta-feira, dia 3 de março, para transferências internacionais. Que tipo de sinalização você espera do Corinthians que mude essa sua visão do que você tem falado até agora? É justamente isso. Você vende com 3 dias para contratar. Você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então, isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender. E não por qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora, cada um faz o que acha conveniente. Eu vou até o momento técnico. Depois disso, é só uma opinião. Dorival, aqui, Gavão SBT. Sobre o jogo de hoje, você vinha sempre escalando o Memphis com o Guinegão, outro jogo foi com o Vitinho, e hoje ele ficou ali como centroavante. Já tinha sido centroavante também na partida que ele jogou com o Vitinho, mas ele ficou na frente com o Garro um pouco mais próximo dele, né, como um segundo atacante. A escalação em campo se mostrou aquilo que você tinha imaginado, aquilo que você tinha preparado. E sobre a classificação do Novo Horizontino, você falou aí logo no início, né, é o melhor time do campeonato até aqui. Pelo contexto deste campeonato paulista, você acha normal hoje um Novo Horizontino, por exemplo, chegar numa final e deixar os grandes como o Corinthians e o Santos pelo caminho? Eu fui vice-campeão com uma equipe que tinha sido rebaixada do Campeonato Brasileiro, da Série A para a Série B. E na abertura do ano de 2007 foi vice-campeão paulista, jogando uma decisão contra o Santos, uma equipe que ninguém acreditava, que ninguém sabia quem era. E de repente o São Caetano deu uma bela resposta aquele ano, ganhando da equipe que foi nessa fase, tirando o São Paulo dentro do Morumbi, num 4-1, fazendo uma partida brilhante, fazendo uma campanha brilhante aquele ano, despontando muitos jogadores que foram vendidos aí para todas as equipes do futebol brasileiro, inclusive o Douglas aqui para o Corinthians. Então, assim, só quem não percebeu a presença do Novo Horizontino, que já vem de anos, evoluindo, crescendo, para que não valorizassem essa conquista que eles tiveram. E é uma equipe muito capacitada. E se nós jogássemos com os erros de equipes que jogaram aqui dentro, procurando sempre jogar por dentro, forçando o passe por dentro, com a marcação que eles têm, muito bem posicionada, muito agressiva, um belo trabalho do Anderson, podem ter certeza que nós correríamos um risco muito grande. Nós fizemos o certo, jogamos da maneira correta. Não foi uma partida brilhante tecnicamente, nem de um lado, tampouco do outro. Mas foi uma partida muito disputada. Disputada com lisura, com dignidade. Perdemos. Poderíamos ter vencido também. Porque criamos algumas oportunidades que não foram criadas, mas o adversário se aproveitou da oportunidade que teve, única na minha opinião. Eu acho que eles foram muito felizes nessa condição. Com relação ao posicionamento, ele joga assim na sua seleção. Não vejo problemas nenhum. É um jogador que sabe definir como ninguém. Só não teve a bola da partida, de repente, à sua disposição.
Paes vai dar uma declaração para vocês. Tá? Começa aqui. Marcelo Paes, em instantes, vai dar pronunciamento aqui na sala de coletiva. Boas noites. Queria te ouvir ainda sobre o mercado, né? O Corinthians deve anunciar, está chegando no Brasil, Jesse Lingard, um novo jogador para esse setor de meio campo. Queria ouvir o que você conhece do jogador, o que você teve de acesso de informações e qual que é a porcentagem do peso da sua decisão, se você foi consultado, se você participou da escolha, se você foi avisado da contratação, em que pé que foi o seu nível de participação. Se você quiser fazer uma outra pergunta, vamos esperar ele ser anunciado, para que daí eu possa me posicionar. Ok? Se quiser, tá... Quer fazer outro? Pode fazer. Eu queria te ouvir então sobre a preparação agora para o Campeonato Brasileiro, né? Vocês desperdiçam uma chance de título mais próxima. Se você de alguma forma entende que por atuação o Corinthians pode melhorar no Campeonato Brasileiro, não tendo agora um conflito de datas em relação a outras competições, até que comece a Libertadores e a Copa do Brasil mais para frente, se você acha que ter só um campeonato pela primeira vez quase na temporada pode ajudar o clube de alguma forma? Eu acho que ajuda qualquer equipe. Você vai ter tempo de trabalhar, de recuperar. Eu acho que de condicionar a sua equipe. Eu acho que isso daí é muito importante. Agora, a campanha que o Corinthians vem fazendo é uma campanha digna. Nós estamos hoje aí, não sei, na terceira, quarta ou quinta colocação. É uma campanha digna. Se não fosse o primeiro resultado que tivemos, nós estaríamos aí muito próximos da liderança da competição. Mas não é esse o objetivo nesse momento. É nós encorparmos ainda mais a nossa equipe e provocarmos um ano muito melhor do que foi o ano anterior. E eu tenho certeza que isso vai acontecer se tudo aquilo que nós estamos planejando aconteça para a nossa equipe. E olha que nós não estamos forçando nada, nós estamos buscando oportunidades no mercado que têm sido importantes para todos nós. Com essa eliminação de hoje, o Corinthians ganha um tempo. Você até comentou que nós temos 3 jogadores no departamento médico. Qual é que é a importância desse tempo que o Corinthians ganha para recuperar esses atletas? É o tempo que nós não tivemos no início do ano. Nós tivemos aí 8 dias para uma estreia, e estreias já com jogos decisivos, importantes. Não poderíamos bobear no Campeonato Paulista, já enfrentando clássicos, a abertura do Campeonato Brasileiro, a disputa com o Flamengo. Enfim, foi bem puxado para uma equipe que descansou apenas 10 dias. Eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo, a entrega que está existindo, e o Corinthians hoje poderia ter tido uma sorte melhor. Eu acho que nós jogamos para isso. Não foi um jogo brilhante, mas nós jogamos merecendo talvez um outro momento. Não aconteceu, temos que reconhecer o valor da equipe do Novo Horizontino e abraçá-los aí por esse momento que estão vivendo. Obrigado, professor. Fim de papo aqui com o Dorival Júnior em entrevista coletiva. Agora a gente fica na guarda, Capela, porque o Marcelo Paes vai dar uma declaração aqui com a gente, um pronunciamento breve. E aí depois disso teremos a zona mista dos jogadores no campo aqui do Jorge Ismael de Biasi. Vamos tentar trazer também os jogadores, os personagens do jogo aqui para certo, Capela. Combinado. Então o foco total no Marcelo Paes, acredito eu, achismo, viu, Zaidan? E ele vai falar sobre essa venda do André que o Fabiano noticiou, tá acertado já com o Milan, é uma grana bem verdade. Já tá chegando aqui. Oi, tá chegando aí? Tá chegando, ele vai se posicionar por aqui. 70% só do cara, Fabiano, pelo amor, vamos lá, vai. E depois eu trago alguns detalhes exclusivos dessa história aí, ô Capela, é pior do que parece. Putz. Vamos ver. Marcelo Paes vai falar por aqui, já posicionado, sentado em entrevista coletiva. Pessoal, conforme a gente falou, uma declaração do Marcelo Paes e depois a zona mista. Bem, não vai ser boa noite a todos e todas. Tem um tema que está palpitante aí no momento, né, a questão do André, e eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim, existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. É um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André.
Então o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né? Dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians. Porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano. Ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui. Se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, se pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né? Que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então, essa é a situação real. Não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, e foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja em 2026 um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda, e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians. E fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode, mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, na sequência dos jogos, na sequência de uma competição, desgaste físico. Então é uma decisão difícil de ser tomada, mas os dados são esses, a realidade é essa, não existe ainda a venda, existe uma proposta, os números são esses, dei com detalhes, né, a condição total do André. Para ficar mais claro ainda, quando você avalia 24 e o Corinthians tem 70%, receberia 17%, e os outros 30% é do atleta. Aí ele se acertaria com o Milan sobre esses 30%. É uma questão dele com o próprio Milan. O Corinthians, nessa negociação, teria direito a esse valor. Se fosse esse valor e ainda tivesse que dar os 30% do André, o valor seria menor. Então, tem toda uma questão aí que é importante a gente esclarecer para vocês, para que o torcedor como um todo, que está preocupado, né, entenda quais são os números dessa possível operação. Então, acho que busquei ser o mais claro possível, esclarecer para todos, e não ter uma adesão tomada, e a adesão que o presidente Osmar tomar, estarei ao lado dele. Eu tenho certeza que será o melhor para o Corinthians, seja qual for, e espero que as pessoas também entendam qualquer adesão que for tomada, que sempre vai ser pensando no melhor para o clube. Ok? Então é isso por hoje, agradeço a atenção de todos vocês, uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, gente. Tá aí, Capela, a declaração, portanto, do executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, até parabenizado pela transparência, porque é raro, né, Capela? É raro a gente ver um executivo, um dirigente, um diretor de futebol tomar a frente por iniciativa própria e detalhar tudo de uma negociação que, segundo o próprio, ainda não está fechada, hein, Capela? Resta o aval do presidente Osmar Stabile para que o Corinthians trate como acordo fechado, e o Marcelo Paz se coloca ao lado do presidente. Essa definição deve sair nos próximos dias. Ô Fabiano, já você vai destrinchar melhor por que o Corinthians só tem 70%, vai falar um pouco mais sobre essa declaração do Marcelo Paz. Antes eu preciso ouvir mestre Cláudio Zaidan em instantes, o Fabiano na zona mista, para ouvirmos atletas do Corinthians e do Novo Horizontino também. Mestre Zaidan, até como destaque final, fale um pouco mais sobre o jogo. As declarações do Dorival, claramente incomodado, o Dorival deixou bem claro. Não esperava que algum atleta fosse sair, sobretudo nesse começo de temporada. Claro. E o André pode meter o pé, bom jogador, mas vale esse valor? Talvez mais, talvez menos. E aí, mestre Zaidan? Mais. Vale mais, né, Capelanes? Pelo que o mercado paga. Porque é aquela história, você tem de observar o valor por aquilo que o mercado paga. Você se lembra quanto que o Palmeiras conseguiu naquele zagueiro que foi pro City? Nossa, uma grana, foi o Vitor, né? O Vitor Reis. Vitor Reis, 30 e tantos milhões de euros. 37 milhões de euros. Pois é. Então, claro, o clube que faz a oferta, como disse o Fabiani, ele sabe que o clube a quem ele está fazendo a oferta está necessitado.
está precisando de grana. E aí eles jogam lá embaixo, né? Mas é um valor abaixo daquilo que o mercado está pagando. Jogador jovem, claramente ele consegue responder às exigências do futebol europeu, inclusive inglês, se fosse um time inglês e não italiano, porque ele joga de uma área a outra, ele marca, ele participa da armação, ele chega na frente. Então é barato por aquilo que o mercado está pagando. Você fala, pô, mas é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Só que é menos do que o mercado paga nessas circunstâncias. Agora, você tem a necessidade do clube, precisa de dinheiro, todo mundo sabe disso. E o Dorival, ele faz uma análise do ponto de vista técnico. Ele fala, primeiro, eu quero que o jogador, ao sair, esteja pronto para ir lá e vencer. Não bater e voltar, né? Ele tem de estar pronto para uma série de aspectos. E agora, bola para jogar em qualquer lugar ele tem. E acho até que o André, se espera um pouco mais, ele poderia ter uma convocação, talvez depois da Copa, no ciclo posterior à Copa. Ele poderia ter uma proposta de um clube... Porque o Milan, ninguém discute a história do Milan, mas o Milan está muito bagunçado. Dentro e fora de campo. Está muito bagunçado. Você tem lá, o Modric. O Modric ele tá no fim da carreira, um super craque. Ele não está almejando mais nada. Ele só está fazendo bons contratos, continua jogando muito, porque ele é um craque. Mas é outra perspectiva. Para um garoto, eu acho que seria mais interessante um clube com melhores perspectivas neste momento. Inclusive dentro de Liga dos Campeões, etc. Mas o salário deve ser extraordinário, é um clube grande, então o jogador se interessa, é normal. Mas olhando o que o mercado está pagando, eu acho pouco, viu, Capelanes? Eu também acho. Eu não sei se o Fabiani chamou a gente, preciso liberar o mestre Zaidan. Você chamou, Fabi? Oi, Capela, tô por aqui já no campo de jogo, onde vai rolar a zona mista dos jogadores do Corinthians. Portanto, os personagens do jogo vão falar com a gente. Já vejo o Hugo em instantes aqui com a gente. Então, prometi alguns detalhes, né? Só uma coisa, Fabi, eu só preciso liberar o Zaidan. Só queria pegar uma sublinhada final antes do Hugo chegar. E aí, Fabi, você fica à vontade até 3 da manhã. A gente pode ficar aqui até 3 da manhã se quiser. Mas, Zaidan, é aquela coisa bem rapidinha. Se fosse no Palmeiras, o André, ele só sairia pela multa. Vamos por 30, 40 milhões de euros. Mas como o mercado também sabe que o Corinthians está endividado, tem necessidade, os caras jogam lá embaixo. O Fabiani ressaltou isso, exato. O Fabiani ressaltou isso. O clube que faz a oferta sabe que o Corinthians está precisando de grana, não é? Então não há dúvida que uma negociação com o Palmeiras e com o Flamengo e com o Cruzeiro, como ficou claro no caso do Caio Jorge, é muito mais difícil. Não é? Você chega com a grana e vende, não. Nada. Você viu que o Cruzeiro... ele rejeitou uma fortuna pelo Caio Jorge, porque tem bala para isso. Verdade. O Corinthians está precisando de grana, mas olhando friamente, é menos do que o André pode valer no mercado do futebol mundial. Concordo 1000%. Mestre Zaidan, bom descanso, mande um abraço especial para o Manuel, fala para ele ouvir o Domingo Esportivo Bandeirantes de amanhã, 10 horas da manhã. Se ele não ouvir, eu vou ficar bravo com ele, viu? Tchau, Manuel, até amanhã! Abraço, Capelanes, Fabiane, toda a equipe aí, parabéns pelo trabalho brilhante, como sempre. E amanhã estaremos na escuta. Abraço, fica com Deus, Capelanes. Abraço, mestrão. Abraço, mestre. Valeu, grande mestre Zaidan. Que honra. Um dia eu vou poder falar para os meus filhos, eu trabalhei com o mestre Cláudio Zaidan. Isso é currículo, gente. Mestre Zaidan. Às vezes eu vou numas faculdades e as pessoas perguntam, qual é a sua grande referência? Na área, eu posso citar várias, mas obviamente a citação maior é mestre Zaidan. Aí às vezes eu vejo nas faculdades, meninos, nada contra, 19 anos, 18 anos, quem? A primeira aula de curso de jornalismo esportivo ou jornalismo geral, não importa. Quem é mestre Zaidan? Essa deveria ser a primeira aula. Concorda, Michel? Mestre Zaidan, que homem, que caráter. Grande Zaidan. Vamos lá, ô Fabiane, quer dizer, já você não vai escapar não. Você vai explicar bonitinho, vai destrinchar essa parada aí. Por que que o Corinthians... Cara, eu fico louco com isso. Por que que o Corinthians só tem 70% do moleque, velho? Eu quero saber, Fabiane, há quantos anos o André tá na base do Corinthians? Eu quero entender o porquê dessa porcentagem. A negociação deve acontecer. Parabéns ao Marcelo Paz, concordo contigo pela transparência. E a zona mista montada aí, ouvimos na íntegra o Dorival. E o Dorival falou, né, Fabiane? Ele tá incomodado, ele não esperava uma saída tão cedo, sobretudo de um jogador do calibre, do cabedal do André, né, Fabiane?
Então, Capela, destacar justamente isso. O Dorival subiu o tom para falar sobre a saída do André e não é um padrão comum ao técnico Dorival Júnior nas entrevistas coletivas. Ele é um cara muito mais ponderado do que, de fato, explosivo. Então, dessa vez, ele ficou realmente incomodado com a saída do André, deixou claro que o posicionamento dele é pela não saída, deu a entender que, inclusive, falou isso ao jogador, que às vezes você sair de forma prematura, você pode bater e voltar. Mas realmente tudo leva a crer que já está tudo fechado entre o Corinthians e o Milan para a venda do André, restando somente o aval final do presidente Osmar Stabile, que a essa altura já tem a decisão tomada. Sobre o negócio, é o seguinte: por que eu digo que é pior do que parece, Capela? Porque esses 15 milhões de euros fixos são parcelados em 3 vezes, é no carnê. Então o Corinthians nesse ano vai receber 5 milhões de euros, em 2027 mais 5 e em 2028 mais 5. Então não é um dinheiro que vai conseguir mudar a vida do Corinthians de imediato. Peraí. Você vai falar com calma agora, porque eu quase caí da cadeira Hugo Souza vai falar. Eu já volto com a explicação. Então tá, vamos com o Hugo, depois você explica esse negócio aí, velho. Não é possível, velho. Qual a diferença fez não jogar na Neoquímica diante do torcedor, parte física? O que você acha que aconteceu? Cara, acho que a parte física faz bastante diferença, mas não é isso que a gente tem que usar como argumento para hoje, né? Nós conseguimos talvez empurrar a equipe adversária para trás, ficar um pouco com a bola, mas nós não conseguimos criar melhores oportunidades. Eu acho que tecnicamente não foi o nosso melhor jogo, onde a gente ficou muito com a bola, mas criou poucas chances de gol. E a equipe adversária, a gente sabia que era uma equipe qualificada e traiçoeira, sabe, que se defendia bem e jogava por uma bola. E eu acho que um erro que a gente teve ali foi fatal. Agora é pensar para frente, corrigir o que precisa ser corrigido. Esse erro que aconteceu nesse tipo de jogo não pode acontecer. Agora é olhar para frente e a gente tem muita coisa para brigar, para conquistar, se Deus quiser. E vamos trabalhar no máximo nível possível para que a gente possa voltar a comemorar um título, para que a gente possa voltar a dar alegria para o torcedor. Hoje fica uma frustração muito grande e só que é pensar para frente, parabenizar a equipe do Novo Horizontino, que fez um jogo taticamente praticamente perfeito ali, onde eles não nos ofereceram tanta chance e as chances que eles tiveram, eles fizeram o gol. A gente sai daqui muito triste e agora é pensar para frente e dar o nosso melhor e corrigir o que precisa ser corrigido para que a gente possa melhorar as atuações. Fechou, pessoal. Valeu. Era só essa, Fabiane. Só essa? Eu tô pelo ônibus, mano. Perdão. Tá certo. Hugo Souza, portanto, só para explicar, Capela, isso já estava combinado com o Corinthians, tá? O Corinthians está com tempo muito curto para retornar a São Paulo, porque o aeroporto de Novo Horizonte fecha a 1h da manhã. Então eu cheguei atrasado aqui na Zona Mista, não sabia que era uma pergunta só, mas foi esse o papo, portanto, com o Hugo Souza falando sobre a situação física do Corinthians aqui no campo de jogo do Jorge Ismael de Biase. O que eu tava falando mesmo que eu fiquei te devendo, cara? Cara, você estava falando sobre a questão de como vai ser feito esse pagamento em caso a negociação aconteça do André. Você estava falando de 5 milhões de euros esse ano, 5 em 2027, 5 em 2028. Você tá de brincadeira comigo. Não tô de brincadeira, é realmente isso. 3 vezes o pagamento dos valores fixos. Lembrando que ele tem metas a bater jogando pelo Corinthians ainda nesse primeiro semestre. Então, se ele fizer 20 jogos por pelo menos 45 minutos, o Corinthians consegue destravar o bônus de 2 milhões de euros, que aí sim seria acrescentado esse pagamento do primeiro ano. Então, seria, caso ele bata a meta, 7 no primeiro, 5 no segundo e 5 no terceiro, totalizando os 17 milhões de euros da venda do Corinthians. Você perguntou sobre o porquê do Corinthians ter 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele está no Corinthians desde os 9 anos, na Capela. Então, começou no futsal do Corinthians, passou por todas as categorias de base. O André se profissionalizou, né? Assinou contrato profissional com 17 anos, mas tem sido de fato um padrão comum nas negociações do Corinthians pela profissionalização, ceder parte dos direitos econômicos, temendo que esses jogadores vão para outros clubes no momento de assinar um contrato profissional. Então isso não tem sido nem só no Corinthians, está sendo cada vez mais recorrente, a gente tem que ser justo aqui, dos jogadores de outros clubes deixando um percentual mais baixo. Porque quando ele tem 16 anos, a legislação permite que ele assine o primeiro contrato profissional. Se ele não se satisfazer com os valores que o Corinthians tem a pagar em salário, o Corinthians compensa isso em percentual de direitos econômicos. Por isso cedeu 30% aos empresários do atleta. Quando fala, né, Capelá, 30% é do jogador. É porque a lei não permite que um agente tenha direitos econômicos de um atleta. Lógico. É uma forma de driblar, de certa Tudo forma. pizza, tudo pizza. Exatamente. Se o André tiver então, 3 empresários, vamos lá, 5 para ele, 10 para um, 10 para o outro e 5 para o outro. É isso. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então essa é a situação do André. O Corinthians recebe um valor agora, tem 3 anos para receber esse pagamento, mas a gente tem que sempre dar o benefício da dúvida à palavra em on do Marcelo Paz.
Marcelo Paes falou, não tá fechado. O Dorival Júnior, o Osmar Stabile ainda vai ter que bater o martelo. E vou te falar, viu, Capela? Se o Osmar Stabile conversar com o Dorival antes de tomar a decisão, pode ser que ele repense um pouquinho, hein? Mas será, Fabiane? Será? Todo mundo sabe a peça importante, fundamental, que é o Corinthians, o André nesse meio campo. Aí você acha que o Dorival vai chegar pro presidente, mas o André vai ajudar a gente, etc e tal. Aí o Stabile vai falar assim, ô Dorival, ou a gente vende o André ou não paga o salário. Você prefere perder um jogador ou perder o elenco inteiro que eu não vou conseguir pagar os caras? Como é que fica? Então, exatamente, o Dorival Júnior não satisfeito, ainda deixa claro que todas as contratações que o Corinthians fez até agora não são exatamente reforços, são reposições de nomes que o Corinthians perdeu no ano passado. E se você for pensar friamente, Capela, olha quanta gente saiu do Corinthians de 2025 para 2026, conta comigo. Fagner, Félix Torres, Kaká, Palácios, Héctor Hernandes, Thales Magno, Romero, Maicon. Então, ó, só aqui de primeira foram 8 jogadores. E o Corinthians contratou exatamente 8 atletas. Então, tá repondo. E de acordo com o Dorival Júnior, ele quer mais. Ele quer um elenco melhor que o do ano passado. E pelas declarações públicas dele, nesse momento ele entende que o elenco está no mesmo nível do que terminou e foi campeão da Copa do Brasil em 25. Vão chegar mais 2 reforços nessa janela, Capela. Mais 2. Um amanhã cedinho, tá? Jesse Lingard, do inglês, pousa no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 6 horas da manhã. Então, logo no período da tarde já vai passar pela bateria de exames. Se tudo correr bem, vai ser anunciado pelo Corinthians na segunda. E segunda é o dia que o goleiro João Ricardo, aquele do Fortaleza, realiza exames médicos também para ser anunciado pelo Corinthians por empréstimo até o final do ano. Então tem mais 2 jogadores chegando para agregar o elenco do técnico Dorival Júnior. Algumas pessoas do CT, o Dorival deixou claro que o pedido dele era o seguinte: eu quero ter um time titular com 11 e em todas as posições eu quero ter pelo menos um reserva de nível igual. Vamos ver se isso vai ser cumprido pelo menos até a janela do meio do ano, porque Dorival, se o André vai sair, vai ter mais gente saindo, hein? Ô, Fabiane, assim, é a minha opinião, tá? E cada um tem a sua, tô aqui pra ouvir o ouvinte, pra assistir o que o internauta tem a dizer, escrever no YouTube aí. Quero te ouvir, Fabiane, desculpa. O Dorival, ele vive no mundo fantástico de Dorival Júnior. O único time no Brasil, e me arrisco a dizer, no continente, que tem 11 titulares quase que do mesmo nível no seu banco de reservas é o Flamengo. E isso não é garantia de sucesso, basta ver o que está rolando com o Flamengo desde que começou a temporada. Muito cedo, é bem verdade, mas hoje teve protesto na porta do CT, torcida vaiou, xingou o Felipe Luiz de burro, pediu a saída dele, jogadores perdendo 2 títulos, um pro Corinthians inclusive, e um nesse meio de semana na Recopa Sul-Americana, então assim, não dá, o Corinthians não tem dinheiro para isso, nem o Palmeiras, que é tão poderoso financeiramente falando, tem jogadores, 11 caras do mesmo nível no seu banco? Nem o Palmeiras tem. Vai o Corinthians com 3 bi de dívida ter, Dorival? Por favor, né? Aí é flertar com a nossa inteligência, né, Fabiane? E, Capela, tem uma situação que é a seguinte: todo ano o clube ele passa o orçamento dele a ser aprovado pelo Conselho, e o orçamento são aqueles valores que o Corinthians vai ter que seguir estritamente para atingir ao final do ano aquilo que ele planejava. O orçamento do Corinthians tem uma linha que diz ali, repasse de direitos federativos. Português, claro, venda de jogadores. O Corinthians prevê nesse ano 151 milhões de reais com venda de atletas. Por mais que a questão do André seja parcelada, como você consolidou a venda nesse ano, o valor cheio vai para o balanço. Então o Corinthians matou 103 no máximo aí, em caso dele bater os gatilhos. Se ele não bater os gatilhos, matou 95 milhões de euros, 95 milhões de reais mais ou menos. Restam 50 milhões. Desculpa te borrifar, mas desculpa, pessoal. Assim, eu já acho que o valor é ridículo, tá? Eu acho que o valor que fica nos cofres do Corinthians para um jogador jovem com o potencial do André, que não ganhou nada no Corinthians, é bem verdade ainda, que não tem tempo para ser ídolo, que não tem ainda sequência para ter essa identificação, só que é um cara de personalidade, de potencial, muito futebol, tá desde os 9 anos no Corinthians. E o Corinthians vai pegar migalha em cima desse cara. E além de pegar migalha, ainda teve a cara de pau, ou a burrice, ou a ignorância administrativa de aceitar parcelar em 3 anos. Que é isso, velho? O que é isso? O que o Corinthians está virando? Quem em sã consciência aceita uma negociação imbecil dessas? Pra mim é uma imbecilidade. O Marcelo Paes, que eu tenho o maior respeito, pra mim é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Melhor dirigente. Ele tem razão no que ele fala. Que
O André pode ser que ele valha mais, pode ser que ele valha menos. É bem verdade. Quem vai mostrar o futebol. Pode ser que ele se machuque, Deus me livre, mas já aconteceu com muitas promessas, não voltam a mesma coisa. Pode ser que ele se perca, pode ser que ele voe baixo e pode ser que ele valha mais do que 30 milhões de euros daqui pra frente, é bem verdade. Mas você tendo um potencial, você tendo um ativo do clube, um jogador titular, que você cuidou desde os 9 anos, desde o futsal, passando por todos os setores da categoria de base. Esse cara chega no profissional, se consolida, é titular, personalidade, ajuda o time a futuramente ganhar e disputar outras competições. E vocês assentam vender o cara por 15 milhões de euros, parcelados em 3 anos. Parabéns, gente. Vocês são gênios. Vocês são gênios da administração. Aí vocês, dirigentes, quando ouvem a gente, quando ouvem os jornalistas criticarem, vocês são jornalistas econômicos, vocês entendem de economia? Não, eu só não sou ignorante a ponto de perder um ativo que eu gastei, que eu investi, que agora que virou titular, eu vou vender por um dinheiro de pinga, eu vou pegar só 15 milhões de euros e ainda vou receber em 3 anos esse valor. Se você acha isso legal... Desculpa, gente, repense um pouco. Eu não sei se você concorda com isso, Fabiane, mas eu acho um assinte, eu acho uma vergonha e só mostra o porquê que o Corinthians entrou nesse buraco de 3 bi cacetada aí de reais. E, Capela, tem uma coisa, a janela de transferências do futebol europeu se abre em julho. Ou seja, por que o Corinthians não dá o benefício da dúvida pro André e fala, André, vamos jogar até o meio do ano, pensa só no Corinthians, é óbvio que ele vai se desenvolver, ele tem 19 anos, já começou nesse nível, imagina ganhando uma sequência maior, ganhando casca no profissional, olha o tempo que ele tem para se valorizar. O Corinthians está vendendo ele agora para entregar em julho, isso perde o sentido da negociação, por que não esperar em julho para vender e já entregar em julho, durante o período da Copa, e durante esse período vai ter um mês de paralisação no futebol, Perfeito. É mais do que suficiente para você buscar uma reposição no mercado. Cara. E o Dorival falou, o Dorival deu um recado na coletiva que eu achei importante e achei que passou batido. Ele falou, se estão achando que eu vou achar outro André na base, como eu achei agora, estão errados. Não é assim. Fantástico. Não é, vai, pega outro na base. Não é assim, gente. Quantos garotos que jogaram bem na base, que subiram profissional e não renderam o equivalente? Então, é um risco grande que o Corinthians está assumindo de vender um titular por um valor que não vai mudar em absolutamente nada a realidade financeira do clube. Só pra você ter uma ideia, lembra daquela venda do Tchoca que melou? Se ela tivesse rolado, em 2025 o Corinthians ganharia mais dinheiro com o Tchoca, que é reserva, do que com o André, por causa do parcelamento. Meu Deus do céu. Pessoal, o Corinthians é um mistério. Desculpa, gente. Desculpa. A gente recebeu recentemente o Osmar Stabile aqui no estúdio. Nós fizemos uma entrevista exclusiva há poucas semanas, né, Fabiane? Você marcou com o Marcelo Paz há o quê? Um mês? Por aí? É, foi logo na chegada dele ao Corinthians. Isso. Deve ter sido finalzinho de janeiro ali, vai no máximo. Cara, o que esses caras têm na cabeça, pessoal? Esses caras não têm nada na cabeça. Desculpa. Não dá pra levar a sério o Corinthians, velho. Não dá pra levar a sério o Corinthians. O Vitor Reis, o Lucas Bueno cantou aqui, 37 milhões de euros. Um jogador que não tinha nem saído da fralda ainda. Um jogador que estava começando a ser titular, vez ou outra no Palmeiras, com a oscilação do Murilo que estava lesionado. 37 milhões de euros por um zagueiro. Nada contra os zagueiros. E o André, velho. 15 milhões de euros parcelados em 3 anos. 5, 5 e 5. Ai, mas tem bônus aí de metas, 2 milhões ainda pelo Corinthians. Porra! Dinheiro de pinga. Fala no microfone, fica à vontade. O Vitor Reis jogou apenas 22 jogos com a camisa do Palmeiras. Tudo bem que talvez o André não tenha chegado a isso ainda, é bem verdade, né? Tá começando agora, mas assim, olha o potencial que esse cara tem. E outra, o Fabiane foi brilhante na análise. A análise é essa. Você tem uma pausa de Copa do Mundo, você tem uma janela aberta para o futebol europeu. Você não abriu a possibilidade desse jogador se consolidar mais ainda no Corinthians, um time interessante, o time titular não jogou nada hoje, uma preguiça danada, desgranhenta, é bem verdade. Mas daqui a pouco esse cara engrena, esse cara embala, e aí você pode vender por 20, por 30, ou até mais. Não, na primeira proposta morta que veio do Milan, que tem dinheiro pra caramba e sabe que o Corinthians não tem, ofereceu uma migalha, e aí o Corinthians aceitou. Se o Corinthians estivesse recebendo, Fabiane, vamos lá, 15 milhões de euros, ou os 17, aí 2 a mais com os bônus que ele deve bater, que ele vai jogar, não é verdade? Essa aí com os bônus. À vista,
ainda assim eu ia cornetar. O cara sair por 17 milhões de euros, jogador desse, uma promessa, um talento, pô, eu já iria meio zoado. O cara sair em 3 anos as parcelas, pô, na boa, eu de verdade, a próxima vez que a gente tiver o prazer aqui de bater um papo com algum dirigente do Corinthians, eu duvido que os caras consigam trazer algum argumento aqui na mesa do debate para me convencer do contrário, que essa negociação é uma negociação burra e ignorante por parte deles. Não é possível. Eu duvido que tenha algum torcedor em sã consciência hoje que vai colocar a cabeça no travesseiro e vai falar assim, não, o Corinthians acertou, tem que vender o André mesmo por 15 milhões de euros e a gente tem que receber esse valor aí em 3 anos. 5 esse ano, 5 em 27 e 5 em 28. Ah, vocês estão de brincadeira, a gente não pode ser. E eu não sou corintiano e eu fico revoltado. Imagina o cara que é corintiano. Tem mais zona mista aí, Fabiane? Não, fim de papo por aqui, porque o Corinthians tá correndo já pro aeroporto de Rio Preto, que fecha cedo, a pista fecha mesmo, aí senão a boleirada ia ter que voltar de busão. Eu vou falar, viu, acho que se o torcedor tivesse aqui, eles iam ser a favor que os jogadores voltassem de busão. Pra todo mundo voltar de carro, todo mundo voltar de carona, eu volto de carro amanhã cedo. Então assim, não seria o fim do mundo também, né, pô? Também não seria, você tem toda a razão. O torcedor quer que os caras voltem a pé, pra falar a verdade, ó. Só uma sublinhada rápida, o Orlando fala assim, ó. Meu Deus, Capelanes, vocês falando desse André, parece que ele é o novo Messi, Orlando Bozzoli de Jandira. Não, o Orlando, seu Orlando, abraço pro senhor aí, vai Corinthians, seu Orlando, lance seguinte, só pra poder fechar, até porque eu preciso liberar o Fabiane aí, a rapaziada toda. Eu não acho que o André é um novo Messi, é um novo Sócrates, é um novo Beckenbauer, longe disso. Mas o Corinthians pega um moleque, criança, de 9 anos, do futsal, leva pra categoria de base. Trabalha. Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, Copa São Paulo, profissional. Quando o cara chega no profissional, o Corinthians surpreende o mundo ao revelar que tem apenas 70% do jogador. Porra, 70% de um cara que você tem na sua base. Aí o Fabiane falou o seguinte, mas é um modus que muitos clubes tocam e tal pro jogador. Dane-se! Horas! O jogador que tá na categoria de base e começa a fazer tanta exigência assim, se ele é o Pelé é uma coisa. Mas se o jogador tá fazendo essas exigências e ele não quer ficar no Corinthians, vá para outro clube, vá ser feliz, o Corinthians tem que se valorizar. Ele não está no Corinthians aqui, tem que ser da nossa forma. Só que infelizmente essa maldita Lei Pelé, ela tem que ser reformulada e repensada, porque os clubes, eles só entram pelo cano porque os empresários fazem o que eles querem, negociam, fazem leilão, e aí o clube tem que abrir a perna. Um clube sério não abre. Um clube sério não. Vê o Palmeiras aí, as últimas vendas. Quanto Palmeiras... Busca pra mim, Bueno. Quanto Palmeiras tinha do Estevão? Quanto Palmeiras tinha do Vitor Reis? Quanto Palmeiras tinha do Hendrick? Do Luiz Guilherme? Do Giovani? Pega aí! Todos os moleques da base que foram vendidos. Quanto que o Palmeiras tem do Larson? Quanto que o Palmeiras tem do Riquelme? Quanto que o Palmeiras tem do Pacheco? Eu duvido, eu não tenho informação alguma, não trabalho com achismo, mas eu duvido que o Palmeiras tenha menos de 90% dessa molecada aí, ou de 90% dela. Duvido. Tem moleque da base do Corinthians que sai, o Arana, Fabiane, você lembra qual era a porcentagem que o Corinthians tinha do Arana? Tô até triste. Perdão, Capela, não ouvi. Não, fica tranquilo. Você lembra a porcentagem que o Corinthians tinha do Arana? Do Arana? Eu não vou lembrar o certo. Não lembra de cabeça, eu também não. Nessa época, eu tava na escola, pô. Você tava na escola? Quantos anos você tem, Fabiane? 25. Nossa, rodou sem hora, hein, Fabiane? Ah, falou cabeludo. Não, cabeludo eu tô. Posso estar gordo e morto, mas cabeludo sim. Eu tô. Pera aí também, muito. Né? Ó, só não... Deixa quieto. Calma, irmão, calma. A finasterida tá... ajuda uma cabeça e quebra a outra, né? E aí, Lucas Bueno, passa informação pra nós aí. O Palmeiras tinha direito de 70% tanto do Estevão quanto do Hendrick. Eu tô errado. 70% do Estevão e 70% do Hendrick. Tá errado. Eu tô errado. Acontece. Tem problema, errei, uai. Vai fazer o quê? 70% do Estevão e 70% do Hendrick. E do resto aí que eu citei? Tá errado também ter 70% dos jogadores. O que acontece? Quer dizer, o jogador, ele é contratado desde criança, o clube investe no jogador e quando ele chega no profissional, o clube vai e tem uma merreca do atleta. Eu fico louco com isso, cara. De novo, a Lei Pelé tem que ser repensada e reformulada.
Pode falar. No caso do Luiz Guilherme, o Palmeiras tinha 80% do Luiz Guilherme. Vergonha também. Daí na venda ainda ficou com 20% dele de futuras vendas. Okay, ele foi vendido pro Sporting recentemente, Perfeito. o Palmeiras ainda tinha 20%. O Giovani, você lembra? Foi pro Shakhtar, é isso? Foi pro Ucrânia, alguma coisa Giovani assim? Né? foi pro Qatar. Qatar, né? Qatar. Maravilha. Você lembra aí a porcentagem? De cabeça eu não vou lembrar. Eu acho uma vergonha isso, velho. Eu acho uma vergonha. Vergonha. Talvez seja o meu fantástico mundo de João Paulo Capelanes, ok. Mas se você acha certo, você pegar um jogador com 8, 9, 10 anos, investir no moleque a vida inteira, dar estrutura, pagar um salário bom, ajudar a família, aí de repente vai e você tem aí 60%, 70% do jogador, e aí você aceita vender o cara em 3 anos, 5 milhões de euros em cada ano. Ah, por favor, gente. Do Giovani, o Palmeiras tinha 100% e na negociação vendeu 50% pro clube do Qatar por 9 milhões de euros. Bom, é isso, tem que ter. 100%, 90% no mínimo, no mínimo. Fabiane, fique à vontade com o seu destaque final. A cidade de Novo Horizonte hoje não vai dormir. E eu vou lembrar aqui quanto que o porcento que o Corinthians tinha do Guilherme Arana na época que ele foi vendido. Fique à vontade aí, Fabiane. 40, Capela, 40%. 40%! O Corinthians vendeu por 10 milhões de euros e ficou com 4. Não, repita a informação. Isso foi em 2017 para 18. O Arana foi vendido pelo Corinthians ao Sevilha por 10 milhões de euros. O Corinthians tinha 40% da quantia total e 30% do Malcom, tá? Empresário da dupla, Fernando Garcia. Quem acompanha os bastidores do Corinthians vai entender a ressalva. Ô, Fabiane, vem cá então. Então vamos lá. O Arana, quando foi vendido em 2017, é isso? 2017? 17 para 18. 2017, sim. O Corinthians é campeão 17 com ele jogando muito, 2018 ele mete o pé. Ele é vendido para o Sevilha por 10 milhões de euros, o Corinthians tinha 40%. O Corinthians pegou 4 milhões de euros na venda do Arana. É isso? Isso, exato. 40% da quantia total. Ah, gente. Olha, eu já falei aqui, eu não quero ser processado de novo, entendeu? Mas se quiserem, entrem na fila aí, dane-se também, sabe? O futebol brasileiro tem que ser investigado em todas as áreas. É investigado. Todo mundo pode ser investigado. Por que não? Não estou insinuando nada. Eu posso ser investigado. O Bueno pode, o Michel Lopes. Por que não? Esses caras que fazem essas negociações. Eu sei por que isso acontece, Fabiane. Nós sabemos o porquê. Porque o Corinthians muitas vezes tem uma dívida gigantesca com o empresário. O empresário, para não cobrar, o Corinthians chega e fala assim, ó, tá vendo aquele moleque lá, ó, o Eu vou te contar essa história. Conta uma história pra mim, vai. 2015, Capela, o Corinthians estava tentando renovar com o Ralf, a qualquer custo, não conseguia. E na negociação, o Corinthians acordou com os empresários do Ralf em ceder percentuais econômicos de alguns jogadores da base, em contrapartida, diminuir os valores das luvas. Esses garotos da base eram o Matheus Pereira, que voltou pro Corinthians agora, o Matheus Pirulão, né, que passou pelo Barcelona, pela Juve, o Malcom e o Arana. O presidente era o Roberto de Andrade, né? Na época, 3 garotos da base pra gente ficar com o Ralf, volante campeão do mundo. Tá feito, não que o Ralf não seja um ídolo, é gigantesco. Mas o Corinthians ficou com 30 do Malcom, 40 do Arana e 5% do Matheus Pereira. Ah, cara. 5. Ai, cara. Onde o Corinthians vai parar, velho? Onde o Corinthians vai parar? Nós teremos eleições no final do ano. Eu tô curioso pra saber se alguém entrar, alguém diferente, algum nome diferente. E foi? Entrar alguém diferente, Capela? Ah, não sei, cara. Ah, pra entrar precisa ser eleito e quem vota são os mesmos, pô. Erraram em 2007, erraram em 2011, em 2015, em 2018, em 2020, 2023. Vão acertar quando? Esse dá no meu peito, você quer que eu fale o quê? Não, mas é verdade. O Denis Gavazzi fala que eu só critico. Quando eu tento levantar alguma coisa positiva, você vai me dar uma medalha? Você quer que eu fale o quê aqui? Não, mas você reconhece. A política do Corinthians é a mesma há muitos anos, gente. Isso inclui o presidente Osmar Stabile. Me dou muito bem com o Osmar. Sim. Acho uma pessoa fenomenal. Mas o Osmar tá lá há 50 anos, pô. Então, assim, pode ganhar alguém honesto, competente, mas novo esquece. Até porque o estatuto prevê que para você ser candidato a presidente, você tem que ter 2 mandatos como conselheiro. Então são pelo menos 6 anos ali metido no negócio, hein? É, cara, você tem toda a razão, velho. Você acha que o Stabile vai ganhar? Então, a questão é se o Stabile vai se candidatar. Porque alguns oposicionistas têm uma interpretação do estatuto que o Stabile, pelo tempo de mandato tampão, não poderia se candidatar. Os aliados do Osmar entendem de forma diferente. Ó, a gente está em fevereiro, não sei se já virou meia-noite, daqui a pouco já vai ser março.
vai correr muita água por baixo dessa ponte, Capela, em termos políticos. Porque a expectativa que eu tenho é de 5 a 6 candidatos nessa eleição, que seria um panorama diferente da última, que foram 2. E o Osmar, em sendo candidato, seria um grande favorito. Porque quando você tem a máquina, você é naturalmente um grande favorito, porque você vai ditando o ritmo das coisas. Só que vão aparecendo novos nomes. Você sabe que corre muita fake news nesse período, um atacando o outro. É que nem eleição num país, gente. O Corinthians é um país e nesse ano esse país vai parar. As eleições ainda não têm data marcada, mas serão entre o final de novembro e o começo de dezembro. Eu ia tentar pensar num cenário positivo aqui, mas depois você me deu na medalha aqui, eu já tô também já mais down aqui, já tô mais pra baixo, porque realmente o Corinthians não tem jeito. E vou falar uma outra coisa aqui. Modelo de clube associativo hoje em dia é uma M, tá? Para não falar o que eu tô pensando em respeito ao ouvinte, ao internauta. Modelo de clube associativo, quem ainda tem, não serve pra porcaria nenhuma. Você tem 200, 300 vitalícios, 200, 300 conselheiros. Os caras, sabe, pouco agregam, mamam na teta do clube. É farra de ingresso aqui, é farra de não sei o que aqui, é farra de interesse ali. Já cansei de ver filho de conselheiro que nem idade tem pra jogar numa categoria, tá lá porque, é um amigo do fulano, devo um favor, é política, eu tomo lá da cá. Modelo de clube associativo no Brasil é furada, é uma porcaria, é um lixo. Ai, Capela, então você defende a SAF? Não, eu defendo gestão profissional. Gestão profissional. Ah, se você entende que gestão profissional é SAF, ok, então entenda como SAF. Só que SAF não é garantia. Veja só o exemplo do Botafogo agora, penando com o Textor. Olha o Vasco, morto. Recuperação judicial. Só você pegar outras SAFs que não deram certo. Paulistão da Série A2, tem um monte, entre outros clubes do Brasil. Mas modelo de clube associativo, deixar essa cambada de conselheiro que não faz porcaria nenhuma, nem no clube pisa, às vezes nem São Paulino é. Às vezes nem corintiano é, o cara que é conselheiro no Corinthians é São Paulino, mas tá lá porque mora na Zona Leste, é confortável ter o clube lá, tá na política inserida, no senadinho, no churrasquinho, na resenhinha, e aí tem gente que bate palma pra louco dançar, que é modelo de clube associativo, eu já falei. Corinthians, você pode trazer Jesus Cristo de volta à terra. Daí, a chave do Corinthians para Jesus Cristo. Não dá para mexer no Corinthians se são as mesmas pessoas que pegam e pisam e sapateiam na cara do torcedor perante o estatuto. Porque o estatuto protege essa gentalha. O estatuto protege os caras que fazem um monte de M no São Paulo, no Santos, no Corinthians, entre outros clubes. Não à toa chegaram a essa dívida mais do que bilionária e dificilmente vão conseguir se minimamente organizar na próxima década, porque não tem gestores profissionais. E por isso que eles têm que vender aí uma promessa que está desde os 9 anos de idade no clube, com todo o investimento e estrutura. O Corinthians aceita vender o cara por 15 milhões de euros, no caso o André, recebendo 5 milhões esse ano, 5 milhões de euros ano que vem e 5 milhões de euros em 2028. Pô, os caras são uma piada, velho. Os caras são uma piada. Fabiane, bom descanso pra você, seu destaque final, fique à vontade e espero o seu noticiário completo do Domingo Esportivo Bandeirantes, porque você odeia o Domingo Esportivo, você só pega e baba ovo do Concentração, o porquê eu não sei, Fabiane. Eu de fato detesto o Domingo Esportivo Bandeirantes, Capela. Não, brincadeira, foi entrar no personagem. Capela, é o seguinte, ó, então, repetindo as informações, amanhã, 6 horas da manhã, Jesse Lingard desembarca no Brasil. O que você achou disso? Contrato com o Corinthians. Achei uma contratação interessante quando eu soube dos bastidores, tá? Que o Marcelo Paz não foi uma contratação sugerida pelo Memphis, tá? Eu estava acompanhando ontem o Esporte em Debate, inclusive eu vi o Quesada falando sobre, o Pretzel, você, e resolvi ir atrás para entender a participação do Memphis. O Memphis ele foi consultado pelo Lingard, tá? O Lingard, ele foi oferecido para vários clubes do Brasil, entre eles o Corinthians seguiu o padrão comum. Scout aprovou, beleza, passou do Scout para o financeiro aprovou tanto o órgão interno quanto o externo, então o pessoal de fora do clube também aprovou, o Corinthians tem um comitê externo de finanças, que aí sim é um comitê profissional e ele aprova. Esse comitê passa de volta para o Marcelo Paz leva para o Dorival, todo mundo aprovou e é um investimento razoavelmente baixo, de 100 mil euros ao mês, e o Corinthians entendeu na análise que ele está bem fisicamente e vai conseguir jogar. Então, essa situação, o Lingard chega amanhã às 6 horas da manhã, para quem estiver ligado no melhor programa da Rádio Esportiva do Brasil, o Domingo Esportivo, amanhã, poderemos ter já a primeira fala de Jesse Lingard, portanto, na chegada ao Corinthians, falando sobre o clube. Você vai estar no aeroporto?
Não dá tempo, Capela. Eu tava louco pra ir. Se você Mas se eu sair agora, dá. Eu teria que sair agora. Isso. Mas não. Você tem algum compromisso aí em Novo Horizonte que eu não sei? Eu tenho um compromisso comigo mesmo de nunca perder um café da manhã de hotel. E, cara, pô, vai tomar o café da manhã no aeroporto, baratinho, pô. Tomar aquele pãozinho de queijo, um iogurte, um cafezinho, um ovinho mexido, eu não vou perder. Essa eu não vou perder. Então, vou ficar de fora dessa chegada do Lingard, mas nossos colegas vão. O pessoal da TV deve estar por lá também. Então, teremos sim essa aspa do Jesse Lingard de amanhã para rodar já no domingo esportivo da Bandeirantes. Na segunda-feira vai ser a vez do João Ricardo, que vai passar por exames médicos para fechar com o Corinthians um contrato de empréstimo até o final desta temporada. 11 dias agora de descanso. Descanso que o Dorival Júnior tanto implorou desde o começo do ano. O Corinthians jogou todas as semanas, 2 vezes por semana. Então agora ganha 11 dias para descansar, porque o próximo jogo é o Curitiba, na Neoquímica Arena, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 11 de março, Capela. Então, tempo de sobra para o Corinthians descansar, e eu tô precisando descansar também, porque a viagem tá cansando. Tô aqui no campo do jogo ainda, cara. E daí? Caiu? Oi? Tô aqui. Ah, não, achei que você não tivesse terminado. Você tá no campo de jogo ainda? É, eu tava destacando, eu tô aqui, o estádio do Novo Horizontino, ele não tem a melhor das estruturas, né? Então eu tô aqui no grande círculo, inclusive. É mesmo, Fabiane? É. Ah, que legal, eu gosto de ir andando em devaneio, sabe? Assim, entendi. O gramado é bom, hein, Fabi? Quando eu me toquei, eu tô no círculo aqui que divide o gramado. Entendi. Pô, é bom, cara. É bom. Então os Quer que eu quero leve aí, um tufo né? de grama pra você? Oi? Quer que eu leve um tufo de grama pra você? Eu Do não maior sou jogo da agrônomo, história do mas Novo Horizontino? Eu gosto. Você coleciona a rede de gol, aquela coisa toda, tufo de grama, alguma coisa assim, não? Eu acho que eu vou levar o tufo de grama pro Xingote, porque ele faz coleção. Traz. E aí tem muito quero-quero, né, Fabiane? Tinha alguns ali atrás. Você gosta de quero-quero? Eu prefiro saber qual que é a mistura, o cruzamento do quero-quero Só com me o pica-pau. diz. Você gosta do quero-quero? Eu gosto. Então Você gosta toma. do pica-pau ou não? Gosto também. Eu também, são aves Mas se nasce simpáticas. Se um pica-pau cruza com quero-quero, nasce um quero-pica ou um quero-pau? Aí é contigo, irmão. Aí nasce o que você quiser. Cara, você tudo bem, quase meia-noite, né? Essa quinta série passa, né? Cara, até porque tá sacanagem a viagem tem do Capriote. Tá aproveitando a viagem do Capriote, estão falando Não, muito de besteira o Capri já desembarcou aqui, velho. Capri é nego velho. Pô, essa é a melhor coisa. Ele pousar no mesmo horário que o Lingard, cara. Não, é só o Capri não tá ouvindo, não. Se bem que o Capriote, eu vou explicar pra vocês como ele dorme. Já dormi com o Ricardo Capriote algumas noites, viu? Foram noites bem agradáveis, por sinal. O Capri, ele dorme ronca ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ele parece 1 quilômetro parado, né? Os tornozelos... Os tornozelos ficam pra fora da cama. Ele dorme com uma regatinha, porque o Capri é nego velho, né? O Capri, ele já acorda no dia seguinte. O quê? É o professor Girafales. O Capri já dorme com uma... O Michel tá rachando aqui. Ele vai acordar do sono profundo dele e vai mandar mensagem aqui. Os dois aqui vão rodar, hein? O Capri dorme com uma regatinha, com aquele peitão chamuscado lá. E ele põe o celular no peito. É verdade, gente, já vi. Ele põe o celular no peito e ele ficou ouvindo o aplicativo Bandplay, ouvindo a Rádio Bandeirantes. E aí lá na Copa da Rússia, eu dormi em alguns momentos no quarto dele, né? Nos raros momentos que eu estive em Moscou, que eu tava mais em Sochi do que em Moscou. E aí eu falei, não vou dormir com o Elia Júnior no meu cangote. Daí eu levantava, ia, apertava o stop e parava. Aí dava uns 2, 3 minutos assim que o Capri já não ouvia mais a rádio. Ele acordava assim e tal, e ele apertava o play e voltava a ouvir, velho. Aí eu fui dormir no quarto do Ulisses. O problema é que eu tive que dormir no chão, porque a cama era king, mas o Ulisses ocupava a cama inteira, né? Aí não tinha o que fazer. Tá andei dando umas furadas por aí. Como é que é, Capri? Tá andei dando umas furadas por aí. E o comentário do Quesada no final? Qual foi? Ó. Quanta bobagem, né? E por sinal, você vai dormir hoje à noite em Novo Horizonte, num hotel. Você divide quarto com a nossa operação técnica ou tem um quarto só pra você? Graças a Deus eu não divido o quarto com o Xingote porque ele fala dormindo. Eu estou dividindo o quarto com o Lucas Belotti, excelente repórter da Rádio Bandeirantes. Grande FM. Belotão. Agora eu vou falar uma coisa, nunca divida quarto com Marcos Mesquita. Uma vez eu estive em Araraquara, eu e o Mesquitão, maravilhoso Marcos Mesquita.
E aí, 3 horas da manhã, eu achei que era um pesadelo. Não, era uma sinfonia vinda do banheiro. Era uma coisa realmente gritante, triste e desesperadora. Valeu, Fabiane. Trabalhos técnicos externos de quem é aí contigo em Novo Horizonte, Fabiane? Daniel Xingotti e Guilherme Mordente, que levaram um sonzão pra casa de todo mundo. Valeu, Capela. Azeitona. Valeu, Fabiane. Um abraço pra você. Bom retorno. Até amanhã. Tamo junto. Amanhã a gente se vê na Bandeirantes. Valeu. Luiz Fabiane, repórter Bandeirantes, falando muito sobre a eliminação precoce, sim, do Campeonato Paulista do Corinthians. Então, Timão eliminado, Novo Horizontino finalista, e o Novo Horizontino vai esperar amanhã ou São Paulo, ou Palmeiras, ou Verdão, ou Tricolor, e aí, independentemente de quem avançar, o jogo de volta será, sabe onde? Em Novo Horizonte. A ida, ou no Allianz Parque, talvez, ou na Arena Barueri, vamos aguardar. Se o São Paulo passar no Morumbi, não no Morumbi, não é no Morumbi, porque tá tendo show. No dia do primeiro jogo da final, que vai ser no dia 4, é o último show do AC/DC no Morumbi. Ah, você tem toda a razão. E o São Paulo não sabe ainda se vai pra Vila, Neoquímica Arena, vai pra onde, né? Pode até pro Brinco de Ouro. Brinco de Ouro? Vai pra Campinas o jogo? Onde que poderia levar, hein? Uma sugestão, fosse você o presidente do São Paulo, Bueno, você levaria o jogo se o São Paulo passar pelo Palmeiras amanhã? O jogo de ida da decisão do Paulistão, levar pra onde? Jogaria no Canindé. Canindé? É melhor do que o Pacaembu, por não ser sintético. Em São Paulo, um estádio que todo mundo conhece, um local de fácil acesso, teoricamente. Não podendo... Porque Campinas é um pouquinho longe, querendo ou não. A Vila Belmiro também tem um deslocamento forte ali. Então, cabe menos gente, né? Cabe menos gente. Acho que o Canindé talvez seria uma das melhores opções pro São Paulo. Eu tô contigo. Eu não consegui pensar no estádio melhor. Que você jogar na casa do rival é meio treta, né? Você jogar, vamos lá, São Paulo decidindo uma vaga no Campeonato Paulista, né? O título paulista, melhor dizendo. A Neoquímica contra o Novo Horizontino na Arena. Neoquímica Arena. Meio... né? Concorda comigo? Você nem e se a o mesma Corinthians coisa seria o toparia oposto, também. Se o Corinthians tivesse precisando de jogar no Morumbi, como já jogou a vida inteira, mas agora o mundo mudou. Naquela época não tinha problema, era tudo certo, era tudo nosso, era meio que um campo entre aspas, bem entre aspas, neutro, né? Não pro São Paulino que tinha uma grana por poder alugar, né? Mas agora tem uma questão de ego, né? Pô, eu não tenho casa para jogar, não alugo estádio, então não quero jogar lá. Mas eu acho que o Canindé seria uma boa, passou por uma estrutura legal, o gramado tá bacana, fácil acesso, região central de São Paulo. Bom papo. Acho que eu tô contigo sim. Jogar no Canindé poderia ser um bom papo pro São Paulo, caso o São Paulo avance contra o Palmeiras amanhã. E a gente não pode avançar o horário, né? 11h55. Bora colocar em destaques. Comercial é conteúdo, publicidade é propaganda e conteúdo pra você. Então preste atenção no recado dos nossos patrocinadores. Até já, Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. A Fórmula Indy está de volta à Band TV. E eu, Jefferson Kern, estarei ao lado de Reginaldo Leme, Max Wilson e Thiago Mendonça para levar toda a emoção de uma das categorias mais competitivas do automobilismo mundial. E ainda com a torcida pelo piloto brasileiro Caio Collet. A partir de março, venha a acelerar com a gente. Fórmula Indy é na Band. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você sabia que o Japão é um dos países mais arborizados do mundo? Com o território coberto por florestas, o carpinteiro, mestre da madeira, pede a permissão das divindades da natureza para cuidar das árvores, analisando cuidadosamente suas características, para utilizar a madeira correta para cada propósito. Descubra a nova exposição que apresenta a arte da carpintaria nipônica em cartaz na Japan House São Paulo até 5 de abril de 2026. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h58, de volta, uma má vontade de alguns aqui pra trabalhar que eu vou te falar, viu? É? Fala aí no microfone, velho. É mesmo? Voa, velho. Não é voa, não é pilota, não é pilota. Nós pilota, né? Põe aí, põe o capacete, ó. A Parece... noite não é pilota. Nós a nós e o resto é o quê? Nós é nós e o resto é... É o resto. É o resto. É o que sobrou. Beto Rebeck, é um avião mesmo, a central técnica, mas a gente só brinca com quem a gente gosta, né? Então a gente brinca com quase todo mundo aqui, quase todo mundo, não é verdade? É isso aí. Gente, vamos ficar por aqui, só antes, de verdade, pessoal, eu quero fazer um pedido aqui sério, pedido de verdade. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, estaremos ao vivo novamente com o Domingo Esportivo Bandeirantes, depois a gente vai levar o Concentração, depois Jornada Esportiva, depois apito final. Então, você que não teve o seu nome lido aqui no chat do YouTube, talvez você vá dormir agora, ou vai pro crime, tomar uma gelada, aquela história toda, uma festinha. Mas quando você voltar a ouvir a Rádio Bandeirantes, fala assim, Capela, você não leu o meu nome aí durante o apito final. Promessa! Promessa! Você vai mandar mensagem a partir das 10 horas da manhã de amanhã, manda áudio, manda mensagem escrita, manda o que você quiser, que eu vou registrar a sua participação aqui. Não sei se eu vou conseguir ler a sua mensagem na íntegra, mas o seu nome eu garanto a você que eu vou registrar, tá certo? Lucas Bueno, dá uma última sublinhada aí, o super placar da Bandeirantes. Você tá quietinho, Bueno? Tá com medo, Bueno? Jamais. Sim, Medo jamais. Vive grande fase, hein? Não, grande fase não. Não? Vou viver ano que vem, quando eu terminar a faculdade. Ah, é? Tô quietinho esse ano. Que semestre você tá? Sétimo. Sétimo semestre. Sétimo. Então, esse ano, tranquilo. Ah, você termina no final do ano agora, Termina então? no final do ano. Termina em dezembrinho ali. Já pegou uma DPzinha, não? Não. Não? Tranquilinho. Tô tranquilo. Vou Manteiga. fazer TCC agora, de boa. Boa. Aquele negócio 100% presencial. Alguns colegas tiveram a sorte de fazer online ali. Não sei se sorte ou azar. Ah, é? Você prefere online ou presencial? Faculdade eu prefiro presencial. Eu fiz os últimos 2 anos da escola online. Olha só. Ah, pandemia. Eu não sei nada dos últimos 2 anos da escola. Ah, é? Fiquei dormindo, porque escola pública, né? Escola pública não tinha nada pra... Bom, irmão, não precisa entrar em detalhes periclitantes. Deixa assim quando você tá só perdendo. Não tá sendo goleado. Se deixar mais 2 minutos, ele sai daqui preso. Tem um camburão na porta da banca. Calma aí, irmão. Mas é isso. Você tá quer desabafar? Não. Eu tenho a minha psicóloga é boa. A minha também. Eu sou psicólogo, sabia? Não sabia. Papo retaço, velho. De formação? É. Eu sou formado, mas as pessoas não sabem disso, isso é uma loucura do caramba. Eu sou formado em jornalismo e aí eu fiz um minor em psicologia, não porque eu quis, é porque a grade letiva me proporcionou no último semestre. O meu advisor, que era o meu conselheiro, ele falou assim, mano, se você... Bom, meu advisor, o conselheiro, mano, chega aí. Se você fizer mais 3 grades, 3 aulas dessa grade, você tem um minor, que é um segundo degree, de psicologia. Eu falei, nossa, logo eu, o mais louco que tem que ser psicólogo. Mas o Diniz, eu também posso ser, né? E aí eu me formei, eu tenho o degree, só que eu tinha que revalidar aqui no Brasil.
E eu ainda não revalidei e nem vou, mano. Porque primeiro que é uma nota. Eu não tô desabafando, não. Tá. Eu tô A minha psicóloga é boa também. Não é desabafo, não. Eu tô constatando. Eu teria que fazer 2 anos de uma nova facu. Né? Não é uma facu, é um... Ah, não sei explicar. Eu fui lá na USP ver, falaram que era 2 anos de fazer uma parada lá. Tinha que morrer uma moeda lá pra não sei onde. E aí o meu diploma valeria de psicólogo aqui no Brasil. Eu falei, quem sou eu pra receitar alguma coisa pra alguém, velho? Imagina, chega o Pretzel lá. Capelanias, doutor. Doutor Capelá, por favor. Tô fazendo pilates aqui, mas não tô me adaptando aqui. Realmente não tá legal, né? Eu quero parar de comer bolachas recheadas no café da manhã. O que eu faço, doutor? Vai no nutricionista, velho. Sei lá que eu ia falar pro cara. Mas não, Bueno, fique à vontade aí. Vamos lá passar só um pouquinho dos resultados de hoje, porque o Botafogo empatou em 0x0 com a equipe do Boa Vista e se classifica para a final da Taça Rio, porque ganhou o primeiro jogo de 2x0 no quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho. O Guarani de Bagé e a Avenida empataram em 1x1, mesmo resultado de Inter Maria e Mosson. O Cruzeiro, no final do jogo, ganhou de 1x0 do Pouso Alegre, gol de Caio Jorge ali, conseguiu a vitória para o Cruzeiro, que agora espera o adversário para a final. No Campeonato Paranaense, não sei o que aconteceu, não tem nem Curitiba nem Atlético na final. O segundo ano consecutivo. A final entre Operário e Londrina, 0x0 no primeiro jogo. E no Campeonato Goiano, o Goiás empatou em 1x1 com a equipe do Napolina e com isso, nas penalidades, avança para a final do campeonato. Amanhã a gente vai ter muitos jogos ainda, o Guilherme Agrela vai trazendo tudo no plantão, mas em destaque para Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, com transmissão da Rádio Bandeirantes, nosso time completo, Everton Ramos no Palmeiras, Paulo do Vale no São Paulo, Ulisses Costa, todo mundo trazendo todas as emoções aí da reta final do Campeonato Paulista, que acaba na semana que vem, no final de semana que vem, no domingo. É verdade, você tem toda a razão. Tá bom, Bueno. Estaremos juntos daqui a pouco ou não? Tá de folga domingo? Amanhã tô de folga domingo. Quidão, hein? Acordar tarde. Noite 3, hein? Acordar tarde hoje. Quidão. Que hora você acorda? Se eu vou acordar tarde, umas 10. Rebeca falou que vai chegar 10 da manhã em casa. O Rebeca tem quase a idade do meu avô e tem um pique muito maior que o meu. É mesmo? Você tem quantos anos, Rebequinho? Estragado, hein, velho? Rodou sem óleo. Pneu murcho, sem para-brisa. Misericórdia. Não, chega. 00:04, ponto final. No apito final deu Novo Horizontino. Mais uma vez, vamos ressaltar aqui a campanha do Novo Horizontino. Parabéns ao Novo Horizontino por mais uma decisão na sua história, agora uma final de Campeonato Paulista. Voltaremos daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, com o Domingo Esportivo Bandeirantes, e eu espero vocês. Mesa de som dele, Michel Lopes, Gão Cascaio hoje, hein? Beto Rebeck na Central Técnica Bandeirantes também. E lá no Switcher com as imagens, o nosso querido Alain Marcel. Acorda, Marcel! Te chamamos no Switcher, aí você não ouviu. Alain Marcel, um fenômeno. Com a produção do Lucas Bueno, voltaremos neste domingo com muito mais conteúdo esportivo na Rádio Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e todo mundo junto, como sempre! Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Em um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar. O que é ser brasileiro? Em 2026, o programa volta renovado. Novo cenário, novos convidados e o mesmo convite de sempre para você. Olhar com mais profundidade para quem nós somos e para as histórias que pertencemos. Aqui, cada conversa é um encontro com memórias, culturas, identidades que sustentam o Brasil todos os dias. O que é ser brasileiro? Nova temporada em março, aqui na Band News TV. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Band News Docs. E nessa semana vamos mostrar para você como portos, aeroportos e rodovias têm se tornado porta de entrada do crime organizado no Nordeste brasileiro. Em meio ao turismo, drogas são oferecidas à beira-mar e conflitos são julgados pelo chamado comando de rua. Investigações apontam traficantes atuando como empresários de fachada para lavar dinheiro. O episódio mostra ainda a expansão internacional das organizações que já mantêm bases operacionais de tráfico até na África. Confira! O Nordeste brasileiro tem algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo. Praias, falésias, dunas, mares cristalinos. Destinos que movimentam bilhões de reais com o turismo nacional e internacional. É gostoso, se sentir bem tranquilo, bem diferente da cidade grande. A gente deixa as coisas tudo lá onde está sentado, sai, está tudo bem tranquilo. Mas basta a câmera mudar de ângulo para revelar uma outra realidade que nem todo mundo vê. Tráfico de drogas, extorsão, disputas territoriais e assassinatos. No Nordeste hoje está concentrada mais da metade das facções criminosas do país. Nesse cenário, o crime se misturou ao turismo e passou a operar à beira-mar. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem hoje 88 facções